Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Boa noite pra você, agora em Campinas, faltando 10 para 7. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Costa. Tá tudo bem aí? Uma excelente noite pra você. Salve, salve, internauta torcedor conectado aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar, sequência do Campeonato Paulista Série A1, nona rodada, primeira fase, no Municipal José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol. Tem Mirassol e Ponte Preta, nona rodada da Série A1 nessa noite de quarta-feira, 12 de fevereiro 2025. Jornadas esportivas Futebol Interior para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. WhatsApp 99788 3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Futebol Interior. Anuncie nas jornadas esportivas da Rádio FI. Chama no zap 19 98989 3526 e Hora da Macaca toda segunda-feira, 9 da noite, YouTube. Hora da Macaca. Tá tudo bem? Excelente noite pra você que tá acompanhando a gente. Tamo junto, faltando 8 minutinhos para 7 horas da noite com a mesa de som do Bolacha. Vamos juntos. Comigo nessa transmissão, Pedro Lino, repórter FI, para trazer todas as informações para você. Com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial é do Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Vamos juntos. Lembrando que a partir das 8 horas da noite, a nossa transmissão também estará na Valinhos FM em 87,9. Nona rodada. Campeonato Paulista Série A1, a Macaca entra em campo e, é claro, a gente transmite o jogo para você. Mirassol e Ponte Preta. Ponte Preta e Mirassol, duas equipes que querem muito estar na próxima fase do Campeonato Paulista. E a gente já destaca as informações para você nessa jornada esportiva. Repórter Pedro Lino. Faltando 7 minutinhos para 7 horas da noite, o nosso presidente eleito, nosso presidente até 2100 mandato do Pedro Lino, e ele traz pra gente as primeiras informações de Ponte e Mirassol e Ponte. Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos da transmissão de Ponte Preta e Mirassol e Ponte Preta. A bola rola daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, no Maião, em Mirassol. Boa noite pro Bolacha também. Muita chuva em Mirassol, Corsato. Um amigo meu tá lá. Falou que tá caindo o mundo em São José do Rio Preto, Mirassol. Os dois times já estão escalados. E antes de passar a escalação, Marcelo, eu vou passar
uns dados aqui que eu coletei durante o dia. Vai. O Mirassol nunca perdeu pra Ponte no Maião. Jogando no Maião, o Mirassol nunca perdeu pra Ponte. O primeiro jogo foi em 1961, com vitória do Mirassol por 1-0, gol de Mauro. Você lembra do Mauro? Não, eu também não lembro, então... Que ano foi? 1961. Eu não era nem nascido, né? O Mirassol vem de empate contra o Noroeste em casa e o Leão é o vice-líder do Grupo A com 16 pontos e vem de 2 jogos sem vitória. E a Macaca vem de 3 vitórias seguidas, Água Santa, Noroeste e o Derby Campineiro contra o Guarani. E a Ponte é a líder do Grupo D com 15 pontos ganhos. A Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva, Pacheco, Sérgio Rafael, Arthur, Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Emerson, Lucas Cândido, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. O repeteco da Macaca é Diogo Silva, Pacheco, Sérgio Rafael, Arthur, Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Emerson, Lucas Cândido, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. E o Mirassol, o Leão, vai a campo com Alex Muralha, Marcelo, Lucas Ramon, João Vitor, Alan Pereur, Reinaldo, que é o capitão, Neto Moura, que já jogou na Ponte, Reinaldo e Neto Moura já jogaram na Ponte, Danielzinho, Gabriel, Cleison, também já jogou na Ponte, Negueba e Yuri Castilho. O repeteco do time do Eduardo Barroca, Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Alan Pereur, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Cleison, Negueba e Yuri Castilho. Tá, então, as equipes escaladas, o Pedro trazendo a informação pra gente, pelo que eu percebi, ainda não recebi aqui o time da Ponte, mas já vou colocar aqui, são 3 jogadores diferentes aí do que os que entraram no derby, né? Na lateral direita, o Pacheco, na zaga o Sérgio Rafael e também tem o Lucas Cândido no meio campo. Lembrando que o Simon, né, ele foi expulso contra o Guarani, por isso está suspenso no jogo de hoje. Marcelo. Oi. E tem pendurados também, viu? Vai. No Mirassol, David Braz e Neto Moura. O David Braz está no banco, né? Só o Neto Moura é titular. E na Ponte Preta, Emerson, Léo Oliveira, Arthur, Maguinho e Dudu. Muito bem. O Pedro Lino trazendo as informações pra gente. O Pedro falou aí de jogadores que passaram pela Ponte do Mirassol, né? Vários. A Ponte Preta tem o Arthur, que eu me lembro que passou pelo Mirassol, jogou pouco lá, mas passou pelo Mirassol. Assim, de cabeça, é o que eu lembro, mas é claro, se tiver mais algum outro jogador, a gente vai falando aí. No Mirassol tem bastante. Tem o Léo Gamalho, que tá no banco. O Daniel Borges, lateral. Né? O Cleison, atacante. O Neto Moura e o Reinaldo. Volante. Reinaldo, lateral esquerdo. Isso. São jogadores que passaram pela Ponte Preta e alguns fizeram até bons trabalhos com a Ponte Preta. 4 minutinhos para 7 horas da noite, a gente tem Arthur Eugênio. A gente tem informações, tem convidados e, é claro, o bate-papo com o internauta torcedor. Vou fazer o seguinte, Bolacha, vamos pagar o primeiro intervalo, primeiro e único aqui da nossa abertura de jornada, para depois voltarmos em definitivo com todas as emoções de Mirassol e Ponte Preta, Série A1, Campeonato Paulista, canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor.
Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossado. É isso, estamos de volta em Campinas, faltando 1 para 7h30 da noite no Maião. A bola rola em Mirassol, tem Mirassol e Ponte Preta, sequência da 9ª rodada da Série A1, que já começou ontem com o Botafogo vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0. Hoje, além de Ponte Preta e Mirassol, 7h30 da noite jogam Noroeste e São Bernardo, Água Santa e Portuguesa. Estaremos acompanhando no placar ao vivo Futebol Interior, o Carlos trazendo todas as informações. Às 9h35 da noite, na Neoquímica Arena, tem clássico, Corinthians e Santos. Amanhã com transmissão do Lucas de Souza e Albert Cavalcante, com o Bolacha na mesa de som. Guarani e Novo Horizontino, 7h30 da noite também. No mesmo horário amanhã, a Inter no Major Levi Sobrinho encara o Verdão, encara o Palmeiras e mais tarde, 9h30 da noite no Mané Garrincha em Brasília. Tem Água e Velo Clube. Água Santa e... tem São Paulo e Velo Clube. Tô viajando na maionese. São Paulo e Velo Clube. Amanhã, portanto, 9h30 da noite, fechando esta rodada. A Ponte, segunda colocada do Grupo D, com 15 pontos ganhos. Já o Mirassol, ele está na segunda colocação também do Grupo A, com 16 pontos. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Arthur Eugênio, e ele vai falar do Batata, zagueiro que passou por Ponte Preta, passou por Mirassol. Não é aquele, né? Não é o Batata de Rio Preto. De Urupês. De Urupês. Capaz ele tá no jogo hoje, viu? É, bem lá pertinho, provável, né? é, Pertinho. Beleza, então. Batata, zagueiro que passou pelas duas equipes. Arthur Eugênio, se espirrar, saúde, a bola é tua. Arthur Eugênio. Você que está acompanhando o futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Ponte Preta e Mirassol para homenagear um jogador que teve muita importância no futebol do interior de São Paulo e que recentemente faleceu. Nós vamos falar de Batata, Carlos Alberto Batata, quarto zagueiro, lateral esquerdo, que jogou em importantes equipes aqui em São Paulo e justamente encerrou a carreira jogando no Mirassol em 1989. O Mirassol, à época, era uma equipe pequena do interior de São Paulo. Não tinha a expressão que tem hoje. Não é um clube emergente como é hoje. Hoje, talvez seja o clube de melhor estrutura em todo o estado de São Paulo, apesar da cidade de Mirassol não ser uma cidade grande. Mas há 30 anos atrás, o Mirassol era um clube que, quando muito, chegava à divisão intermediária. E em 1989, Carlos Alberto Batata encerrou sua carreira jogando justamente no Mirassol. Ainda atuou em equipes de expressão menor ainda, mas ficou marcado como sendo o Mirassol o último time de Carlos Alberto Batata, cuja história eu conto aqui no Futebol Interior. Carlos Alberto Batata, ele nasceu em São Paulo no dia 9 de julho de 1955 e ele era filho de Baltazar, uma lenda, o centroavante corintiano cabecinha de ouro. Batata começou justamente nas categorias de base do Corinthians, chegou a estar jogando em seleções brasileiras, seleções também amadoras, seleção de base, mas não teve oportunidade no Corinthians. E foi no São Bento de Sorocaba que Carlos Alberto Batata destacou-se. Alto, canhoto, um cabelo diferente, bigodudo, chegava junto, principalmente como quarto zagueiro, depois também como lateral esquerdo. Fez tanto sucesso no São Bento que foi para o Botafogo do Rio. Apesar de nunca ter sido titular absoluto no Botafogo,
fez várias partidas na equipe carioca, disputando campeonatos do estado do Rio, campeonato brasileiro, e Batata foi um jogador importante no futebol brasileiro. Do Botafogo, ele começou a andar por outras equipes, e no Uberlândia ele foi campeão da Copa CBF, até hoje o mais importante título do Uberlândia, considerado à época como se fosse hoje o Campeonato Brasileiro da Série B. Depois do extraordinário sucesso no Uberlândia, o Batata jogou no Figueirense, Santa Catarina. Ainda em Santa Catarina, ele jogou no Marcílio Dias, Caxias, do Rio Grande do Sul, Internacional de Limeira, Colorado do Paraná, hoje Paraná Clube, da fusão do Colorado com Pinheiros, que acabou surgindo o Paraná Clube, voltou para São Paulo. Jogou no Rio Branco de Americana, eu lembro muito bem do Batata no Rio Branco de Americana, Mirassol e Bandeirante de Birigui. Eu estou aqui com o livro História da Segunda Divisão no Futebol Paulista, um ótimo livro, escrito por Júlio Bove Diogo e Rodolfo Pedro Estela Júnior. E eu venho aqui no livro, aleatoriamente, eu vou pegar uma escalação do Mirassol, disputando o Campeonato Paulista da Divisão Intermediária em 1989. Vamos até o dia 16 de abril de 1989, 32 anos atrás. Mirassol 1 e o Preto 1. A escalação do Mirassol: Cleiton, Carlúcio, Marião, Batata e Babá, Luiz Henrique, Carlão e Edmilson, Muniz, Rudi, Gaúcho e Robertinho. Técnico: Silvio Acácio Silveira, que antes foi árbitro de futebol. Olha que interessante, nesta escalação do Mirassol, o centroavante é Rudi Gaúcho, justamente o Rudi Machado, hoje gerente de futebol, executivo de futebol, descobridor de talentos, mora em Campinas, jogou também no 15 de Piracicaba, foi treinador de várias equipes e descobriu grandes talentos para o futebol brasileiro. E olha este time do São Bento, em 1978, em pé, Tutu, João Marcos, Carlos Alberto Batata, que estamos aqui homenageando no futebol interior, Toninho Oliveira, Arlindo Nilo e Serelepe. Agachados, Altimar, Adãozinho, Twin, Gatãozinho e Sérgio Ramos. E olha esta foto, Carlos Alberto Batata no Democrata de Governador Valadares. Fez poucas partidas por este time do interior mineiro. Olha esta foto, em pé, Carlos Alberto Batata, Pagani, zagueiro que jogou no Santos, Naves, Marreta, Sedenir, que jogou no Internacional de Porto Alegre, no Juventus e no Caxias, e o goleiro Zé Maurício. Agachados, Felipe, Remy, Tião Dutra, Dudu Maravilha e Giba. Este daí é o Uberlândia, campeão da Taça de Prata, 1984. Aliás, corrigindo, campeão da Taça de Prata, antiga Taça CBF, em 1984. Em pé, Batista, que jogou no Guarani, jogou também no Atlético Mineiro, Moacir, Zecão, Cleiton, Chiquinho e Batata, o nosso homenageado, o último jogador em pé. Agachado, Geraldo Toro, Birubiru, Juninho, Carlos Roberto e Ney, o Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Olha esta foto de Batata. Ele está ao lado de Dirceu Lopes, um dos maiores meias do futebol brasileiro. O quarto é Moacir, que foi goleiro do Uberlândia. Esta foto foi em uma festa que o Uberlândia fez para os campeões do Brasil em 1984. E Carlos Alberto Batata morreu no dia 21 de abril deste ano. Morreu em razão da Covid, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a morte em razão da Covid neste ano de 2021, a culpa é do presidente da República, Jair Bolsonaro, porque se houvesse a vacina, Batata estaria vivo. Aqui no Futebol Interior, lembrando a carreira de Carlos Alberto Batata,
jogador que marcou época no interior de São Paulo, principalmente com as camisas do São Bento, Rio Branco de Americana e do Mirassol, contando a história desse jogador aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá aí então, 7 da noite mais 9 minutos, o Arthur trazendo pra gente, falando do Batata que passou por Mirassol e Ponte Preta, o zagueiro. Ô Bolacha, quando puder, você coloca aí pra gente os melhores momentos do derby, né? E a gente... Então já solta aí, porque a gente vai falar em cima, porque não tem som. E a gente vai estar falando um pouquinho ainda do derby que transmitimos aqui nos canais Futebol Interior 209. Você vê imagens do lance mais polêmico do jogo. A marcação do pênalti pelo Klaus, né? O VAR chama o Klaus, a gente entendia na transmissão, né, Pedro Lino, que seria para não dar o pênalti, dar a falta, mas não, para confirmar o pênalti e a expulsão do jogador do Guarani. E aí a celeuma toda que foi criada, né? O Guarani até entrando com recurso na federação, reclamando aí da arbitragem. A gente tem também aí uma foto mostrando aonde é a última falta. Eu entendo, o Pedro também deu a opinião dele, pode até repetir, mas eu entendo que para mim essa falta que acontece, a segunda, ela não é capaz de derrubar o Jean Dias, que acaba caindo, mas o árbitro marca essa falta aí. Para mim seria falta fora da área na primeira, no começo da jogada, e expulsão do zagueiro do Guarani. Mas é um lance que tem várias interpretações. Então quando um lance, na minha visão, não sei se você concorda comigo, Pedro, gera várias interpretações, é um lance ali que tem que ser decidido mesmo pela arbitragem. Eles decidiram assim. A Ponte saiu na frente, o Guarani ficou com um jogador a menos. Depois a Ponte ainda faz o segundo gol de pênalti. Para mim, esse pênalti claro no final do primeiro tempo. E depois do segundo tempo, a Ponte mantém o placar de 2-0, Pedro. É isso mesmo, o lance deu bastante conversa. Tá dando conversa até agora, né, o Corsato? A federação meio que deixou a entender que não vai acontecer nada tanto com o árbitro que apitou o jogo do derby, né? Tanto com o Thiago. Vamos aguardar, mas eu acho que foi falta, mas falta fora da área, viu, Marcelo? Não era para expulsão. A federação liberou o áudio do VAR ontem. O Thiago que recomendou a expulsão por conta da falta dentro da área. Só que tem muito pano pra manga ainda, viu, Marcelo? Isso. Não sei o que pode acontecer. Na verdade, não vai acontecer nada. O jogo não cancela. Não vai cancelar e não vai acontecer nada, porque eu tenho informação de gente do quadro de arbitragem dentro da Federação Paulista de Futebol, que trabalha na Federação Paulista de Futebol, falando que a arbitragem acertou. Os dois árbitros acertaram. Então não vai acontecer nada, tá tudo certo. Na opinião de quem manda nos juízes, nos árbitros da Federação Paulista de Futebol, eles acertaram, a decisão foi certa. É o que eu falo, a gente tem uma visão, você tem outra, o nosso internauta tem outra. A torcida do Guarani tem outra, os dirigentes têm outra, mas foi um lance interpretativo. E na opinião, na visão de quem manda lá na Federação Paulista de Futebol, na arbitragem, eles acertaram, tanto que o Klaus vai apitar hoje. O Klaus já apita nessa rodada, não sei se é hoje, mas ele apita o jogo do Água Santa. É hoje. Água Santa e Portuguesa. O Klaus tá escalado. O Klaus é FIFA, né? FIFA. Então, acontecer alguma coisa com ele. Isso aí não vai dar em nada. É claro que o Guarani tá na dele, tem que reclamar mesmo. Quando eu acho que você acha que o seu time é prejudicado, você tem que reclamar mesmo. Eu acho que faz parte. A diretoria do Guarani tem que fazer isso mesmo. Mas o derby 209 ficou, a Ponte venceu 2-0. E a gente tem imagens lá do Maião, do Mirassol, e o Pedro Lino trazia informação, realmente ainda continua chovendo, tá? A chuva não tá tão forte assim, né? Sim. Mas tá chovendo, hein? Tá chovendo. Me parece que a drenagem é boa, né, Pedro? Porque a gente não vê poças no gramado do Maião por enquanto. Vamos ver se a bola vai rolar. Nesse momento a gente vê ali o treinamento dos jogadores do Mirassol, né? E também imagem recuperada aqui de jogadores da Ponte Preta fazendo treinamento, rodando a bola. Me parece que tá tudo normal. Parece que tá tudo normal. O Maião que passou por reformas, né? Que o Mirassol vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. Construíram outra arquibancada, deram uma arrumada. Parece que tá bem arrumadinho o Maião, viu, Marcelo? É isso. Vamos lá, então. Tá aí pra você os melhores momentos do jogo da Ponte Preta contra a equipe do Guarani, o Derby 209, que transmitimos aqui nos canais Futebol Interior. Bom, é o seguinte, estamos no YouTube, também no canal de áudio. Você que está no nosso YouTube, aproveita para dar um joinha, para compartilhar nossa transmissão. Fique à vontade,
não está inscrito no canal, se inscreva. Futebol Interior vai ser legal ter você junto com a gente. Já as escalações, a ficha técnica do jogo, mas vamos seguindo aqui, né? Vamos seguindo aqui com o nosso pré-jogo. A coordenação do Carlos Corsato. Carlos falou, segue tudo certinho, Marcelo, porque o Bolacha também já está ciente. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte agora, vamos trazer a palavra do Valentim pós-derby e também do Brigatti, né? Fizeram lá uma convenção, além do Valentim do Brigatti, também teve o Jean Dias, enfim, depois da vitória importante, a terceira seguida da Ponte no campeonato, 2-0 para cima do Guarani. No último domingo que transmitimos aqui no Portal Futebol Interior, mas eles falaram após o derby e você acompanha aqui nos canais Futebol Interior, Brigatti e Alberto Valentim. Mas eu já até falei em outras oportunidades, em outras entrevistas, e vou lembrar aqui novamente, porque é importante lembrar. Desde que eu acertei com a Ponte, o João me ligou a primeira vez, depois conversei com o presidente, tem tudo, os porquês que as coisas estão acontecendo. Primeiro, a diretoria não mediu esforços para que nós fizéssemos a pré-temporada em 2 lugares diferentes, da maior qualidade possível de Brasil, Atibaia e depois Bragança. Fomos 2 dias antes para treinar lá em Mirassol. Mirassol é tranquilo, eu sou muito pés no chão, tenho cobrado muito isso dos companheiros. O Diogo falou que tem que cobrar dos companheiros, cobrar da comissão técnica, porque a gente está no 2º mês do ano só. Então, o prazo de validade tem que ser muito longo e a gente está criando uma identidade aqui da Ponte, porque nós falamos que ia fazer, nós faríamos tudo na prática. E as coisas estão acontecendo. Hoje, é lógico que tem uma euforia, mas eu falo com maior tranquilidade para vocês. E é importante até para o torcedor, a presença de todos aqui juntos nessa coletiva, é para eles saberem o quanto nós estamos fechados, o quanto nós estamos unidos para fazer um ano de 2025 muito diferente que foi o ano passado para a Ponte Preta. Só complementando, acho que uniu a fome com a vontade de comer, né? Do ano passado para esse ano aqui. Tanto a Ponte Preta, né? Nós precisamos passar para o nosso torcedor um ano de 2025 totalmente diferente e ao mesmo tempo o Alberto Valentim também, que é um excelente profissional, uma qualidade, a gente tem uma convicção muito grande em relação ao Valentim, né? Que tem demonstrado que é um grande profissional e tem trabalhado demais para que possa novamente, né, alavancar a sua carreira, porque só trabalhou em time grande, né, como na Ponte Preta agora, tá certo? Outro ponto importante são os objetivos que nós temos ainda no Campeonato Paulista. É importante para aquilo que a gente está querendo fazer esse ano. Somar o maior ponto possível para nós obtermos nosso primeiro objetivo nessa... O outro objetivo, né, que o primeiro já foi conquistado, outro objetivo no Campeonato Paulista. E esse é um jogo contra o maior rival, que era importantíssimo para todos nós, por várias razões. O Diogo falou, o torcedor estava ferido, nós queríamos muito o trabalho de todos, a entrega de todo mundo aqui, então é isso aí. Cara, eu acho que esse ano a gente está muito focado, né? Muito unido. Desde o nosso primeiro treino lá, a nossa primeira fala foi baseada nisso, né? Nessa união do grupo, de todo mundo ser experiente, né? De todo mundo assumir sua responsabilidade dentro do campo. A gente vem treinando muito forte, cara. A gente vem se dedicando muito ali no dia a dia, independente de desconfiança de outras pessoas vem querendo depositar aqui dentro, mas aqui a gente está muito fechado. Então acho que isso tem prevalecido dentro dos jogos, entendeu? A gente está podendo desempenhar isso dentro do campo. E também eu queria exaltar também que a gente é a defesa menos vazada do campeonato, né? Isso vem muito do nosso trabalho. A gente vem fazendo ali tanto da parte da frente como da parte defensiva ali. O pessoal da frente também ajuda a gente pra caramba ali, quando tem que ajudar, então acho que isso está dando resultado dentro do campo. Tá, então, o pós-derby, entrevista coletiva, eu falei Jean Dias, na verdade foi o Emerson, capitão do time que tava lá, né? Ô Marcelo, oi. Vamos ouvir o técnico Alberto Valentim. Muito bem, agora ao vivo, falando com a gente aqui no Portal Futebol Interior. Se agora vem em pensamento buscar a classificação e como utilizar esse gás para tentar a vitória aqui em Mirassol, dentro da casa do adversário, que o adversário que aproveita muito bem jogar dentro de casa. Como é que vai vir esse novo gás da Ponte Preta para buscar essa vitória hoje? Boa tarde. Uma das nossas conversas na preleção foi lembrando um pouco dos últimos 3 jogos, qual seria o caminho que nós iríamos tomar dentro do campeonato. Agora faltam 4 jogos, dentro desses 4 jogos, o primeiro jogo muito difícil aqui, que a gente já sabe, é uma equipe qualificada, um treinador que tem muita qualidade, sabe
sabe o que é do jogo, das estratégias dele. Então nós temos que entrar hoje com muita obediência tática, com um time muito focado nas fases do jogo, para nós fazermos um grande jogo aqui. O derby já passou, agora é foco total aqui no Mirassol para a gente conseguir um resultado importante aqui, que não é fácil. Muito obrigado. Aí o técnico Alberto Valentim, Marcelo, lembrando que esse jogo é o melhor ataque contra a melhor defesa. O Mirassol já marcou 17 gols nesse Campeonato Paulista, enquanto a Ponte Preta tomou apenas 4 gols. Tá aí então, olha, mais um detalhe aí, o melhor ataque contra a melhor defesa, a Ponte que tem a melhor defesa do campeonato. Olha, porque é um negócio de uma hora para outra, porque a Ponte, olha, na Série B o ano passado era gol que não parava mais, né? E vem o Campeonato Paulista, a Ponte consegue aí ter a melhor defesa. Hoje vamos ter o Sérgio Rafael, vamos ter o prazer de ver Sérgio Rafael como titular no time da Ponte. A Ponte que, aliás, fechou as duas vagas que ainda tinham para a primeira fase do Campeonato Paulista, e o Matheus Silva não foi inscrito, hein? Não, o Rodrigo Souza e o Gé foram inscritos, né, para essa fase final. O Gé pode ser que ele entre no final do mês, Corsato. É isso. Deixa eu mandar abraço aqui, já a ficha técnica do jogo, pro Ciro Paulini, a rapaziada que tá junto com a gente aqui no YouTube, a nossa arquibancada virtual. Ele manda boa transmissão, meu amigo Marcelo, bom trabalho a todos, Macaca 2-0. Valeu, Ciro. Obrigado pela audiência e pela companhia. Bom, quando nesse exato momento eu tô aqui no YouTube, né, entra o comercial e aí não tem como a gente falar. Agora eu dei pular no comercial. E agora vou continuar lendo as mensagens. O Wilson Correia, boa noite, nação Ponte Pretana. Boa noite. Carlos Lemos Matozinho, treinador teimoso. Já tá cornetando aqui o Carlos Lemos Matozinho. Treinador teimoso e retranqueiro. Sérgio Rafael, fraquíssimo. O chileno, Nilson Júnior, muito melhores. Time tem que ter centroavante. Melhor defesa é o ataque. Lógico que torço pela vitória, diz ele. A Aparecida pergunta, transmissão com imagens ou só narração? Só narração e a imagem desses dois bonitões na tela aqui, viu, ô Aparecida? O Wilson Correia, eu não apoio nem critico o treinador desde que traga resultados. Centroavante 77, Lopes marca 2 gols e de prêmio vai pro banco em 2 partidas. Fica esperando o adversário no meio campo, em casa e fora. Isso é retranca, pressionar a saída de bola do adversário. Bom, tá dando certo, Matozinho. Tá dando certo, meu querido. O João Batista de Paula, boa noite pra todos. O Robson Vitoriano, boa transmissão, tá em Leme, acompanhando a gente. O Robson Vitoriano tá sempre nas nossas transmissões, né, Robson? Obrigado, viu, meu rapaz? Pela audiência, pela companhia e pela sintonia. Bom, o Pedro Lino vai trazer a ficha técnica do jogo, né, pra gente. São 7h21. Mas a Ponte Preta, o que eu esperava, falei na hora da macaca na segunda-feira, que na minha visão ele mudaria o esquema de jogo, né? Ele tiraria os 3 atacantes. E é o que ele faz. Vai para o banco de reservas aí o Darnley, né? E ele coloca o Lucas Cândido com o Pedro Vilhena para fazer ali o quarteto do meio campo. De titulares no ataque, Vitor Andrade e Jean Dias. E aí, a gente falava das novidades no time, né? Pacheco no lugar do Maguinho, o Maguinho tá no banco. O Sérgio Rafael no lugar do Simon, né? O Sérgio Rafael no lugar do Simon. E o Lucas Cândido, o Simon tá suspenso, tomou cartão vermelho contra o Guarani. E o Lucas Cândido fica na vaga, então, do Darnley, atacante que jogou o derby como titular. Mas o Pedro Lino vai trazer pra gente a ficha técnica do jogo. Repito pra você, 9ª rodada, Campeonato Paulista. Ontem, seguindo aqui o placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Aliás, se você não baixou ainda o placar ao vivo, procura lá na sua lojinha virtual e baixe o placar ao vivo Futebol Interior. É bacana demais, tá? Tem todos os campeonatos pelo Brasil, você acompanha resultado a resultado. Hoje eu tava acompanhando os resultados da Série A3 do Campeonato Paulista, mas pintou o gol, placar ao vivo já atualiza e você fica sabendo, tá? Aliás, hoje transmitimos, né? Série A3 do Campeonato Paulista com a Rádio Luzes de Santa Bárbara do Oeste. Retransmitimos com a narração do Escavaça o jogo do União contra o Joseense 0-0. Bom, 9ª rodada da Série A1 Campeonato Paulista, Botafogo 1, Red Bull Bragantino 0. Esse jogo foi ontem.
Bragantino não tá bem no campeonato não, hein? O Noroeste pega o São Bernardo, o Água Santa pega a Portuguesa no mesmo horário que Ponte Preta e Mirassol. A gente acompanha no placar ao vivo. Hoje teremos também Corinthians e Santos, 9h35 da noite. Amanhã, com transmissão do Lucas de Souza, do Albert Cavalcante e do Bolacha, o Guarani pega o Novo Horizontino, 7h30 da noite. A transmissão começa às 6h30. Teremos amanhã também no mesmo horário em Limeira, a Inter pegando o Palmeiras e um pouco mais tarde o São Paulo pegando o Velo Clube, esse jogo em Brasília. 7 da noite, mais 23 minutos. Vamos fazer o seguinte então, vamos trazer a ficha técnica do jogo para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Futebol Interior e Hora da Macaca no YouTube. Tá na hora da ficha técnica. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o Mirassol no Maião e vai a campo com Diogo Silva no gol, camisa número 12, na lateral direita Pacheco com a 28, na zaga Sérgio Rafael com a 6 e Arthur com a 15, na lateral esquerda Danilo Barcelos com a número 14, no meio Léo Oliveira com a 55, 18 Emerson, 25 Lucas Cândido e 17 Pedro Vilhena, na frente 31 Vitor Andrade e 7 Jean Dias. O repeteco da Macaca, Diogo Silva, Pacheco, Sérgio Rafael, Arthur, Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Emerson, Lucas Cândido, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. Caso o técnico Alberto Valentim queira mexer, no banco de reservas da Macaca tem Pedro Rocha, Maguinho, Dudu, Renato, Gustavo Teles, João Gabriel, Vicente Concha, Luiz Felipe, Everton Brito, Nilson Júnior, Bruno Lopes e Darley. Macaca, segunda colocada do grupo D com 15 pontos, 8 jogos, são 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, marcou 8, sofreu 4, saldo de 4 no campeonato, 62% de aproveitamento. A Ponte volta a campo na próxima rodada, 10ª, aqui em Campinas, no Majestoso, 4 da tarde, sábado, 15 de fevereiro, e pega o Botafogo de Ribeirão Preto. Futebol Interior. O Mirassol também está pronto, definido e escalado para enfrentar a Macaca, que vai a campo com 23 no gol Alex Muralha, na lateral direita 19 Lucas Ramon, na zaga 34 João Vitor e 33 Alan Empereur, na lateral esquerda Reinaldo com a 6 é o capitão, no meio Neto Moura com a 25, Danielzinho com a 8, Gabriel com a 27 na frente, 29 Cleison, 11 Negueba e 77 Yuri Castilho. O repeteco do Mirassol, Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Alan Empereur, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Cleison, Negueba e Yuri Castilho. Caso o técnico Eduardo Barroca queira fazer alguma substituição, Tomazella, Lacerda, Daniel Borges, David Braz, James, Wesley, Rony, José Aldo, Chico Kim, Diego Gonçalves, Matheus Davó e Léo Gamalho. É isso, Mirassol, 16 pontos. A equipe está na segunda colocação do Grupo A, em 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 17, melhor ataque do campeonato, hein? Sofreu 11, saldo positivo de 6, 66% de aproveitamento. O Mirassol joga na 10ª rodada só na segunda-feira. Vai a Novo Horizonte, Jorge Ismael de Biasi, 8 da noite. Encarar o Novo Horizontino. Arbitragem. O dono do apito no Maião esta noite é Renan Pantorra de Keck. Renan Pantorra de Keck, assistente número 1, Rafael de Albuquerque Lima, assistente número 2, Isabelle de Oliveira, no VAR, Douglas Marques das Flores e o quarto árbitro, Tiago Lourenço de Matos. Ficha técnica do jogo. Muito bem, eu ia soltar um Pantoja, mas o Pedro Lino falou Pantorra. Tá bom, Eduardo Barroca, o treinador do Mirassol, o treinador da Ponte, o Alberto Valentim, o Mirassol no 4-3-3. A Ponte, vamos lá, 4-4-2 ou não? Para quem tá ouvindo a gente, 3-5-2, enfim, vamos aguardar aí o decorrer do jogo. Renan Pantorra de Coque, é isso? Renan Pantorra de Keck. De Keck, 32 anos, muito bem. É o segundo jogo na Série A1. Aliás, ele já, como árbitro, né? Mas ele trabalhou como VAR, como bandeira, enfim, já nesse campeonato da Série A1.
Auxiliar número 1, Rafael de Albuquerque Lima, 35 anos. Auxiliar número 2 é de Americana. É a Isabelle de Oliveira, 29 anos. Quarto árbitro, o Thiago Lourenço de Matos, 39 anos. O VAR, o Douglas Marques das Flores, 39. É bom a gente sempre falar do VAR, né? Tem outros também, tem o AVAR 1, o AVAR 2, mas em jogo que tem VAR, eles estão sempre ali participando e muito do jogo. Ô Marcelo. Oi. Tá rolando ali agora o... TOS. Como que chama? TOS. É TOS? Eu conheço como TOS. Na verdade, para escolher quem vai ficar com o campo, com a bola. Até a moeda agora tem name rights, você viu? Tem. Venderam Tudo é vendido, velho. Venderam pra um banco, né? Aí fala se é débito ou crédito. Aí o cara que falar débito ganhar, crédito ganha também. Falar um negócio pra você, cara. É isso. Business. E o uniforme da arbitragem, aquele uniforme rosa, né? Com o calção preto, as meias e a camisa rosa. Mas é bem legal mesmo esse uniforme. Mas também parece uniforme de piloto de Fórmula 1. Tem patrocinador pra todo lugar. Ô Marcelo, Oi. O Renan, o árbitro, né? Deu 12 cartões amarelos, um vermelho e um pênalti. Cara, bom, é o segundo jogo dele no campeonato. Então ele fez tudo isso em um jogo só. Porque nos outros jogos ele foi ou AVAR ou bandeira. É o segundo jogo dele na 1. Só se eu peguei errado. Depois eu vou buscar essa informação. Só se ele apitou em outras... Não, mas aí no caso, esse dado que você tem é no Campeonato Paulista mesmo, tá? É no Campeonato Paulista esse dado que você tem aí de 12 cartões amarelos. Mas eu vou falar um negócio pra você, viu? Não é difícil um árbitro dar 12 cartões amarelos num jogo não, tá? Mas eu vou buscar aqui de novo a ficha do árbitro. Bom, vai começar o jogo. A ponte toda de branco, faixa preta no peito. Mirassol, uniforme amarelo, né? Com detalhes em verde. A bola vai rolar, você vai se ligar. Campeonato Paulista Série A1. É a quarta rodada, ó. 9ª rodada da primeira fase pra você. Ligado aqui no portal Futebol Interior. Vamos juntos. Canal de áudio, no aplicativo, também no site Futebol Interior. Você que está no placar ao vivo também tem o ícone rádio. Você que está acompanhando a nossa transmissão por lá, obrigado. E você que está no YouTube, seja bem-vindo, viu? Vamos juntos. Vai começar o jogo, posse de bola do Mirassol. Apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Vamos juntos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior comigo, Pedro Lino, e bolacha pro campo de ataque. Vem o time do Mirassol. O Mirassol atacando pro lado esquerdo do seu aparelho. A Ponte Preta consequentemente atacando pro lado direito. A Ponte, se estivéssemos no Majestoso, está defendendo neste primeiro tempo o gol dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Já tem o primeiro lateral do jogo. Posse de bola, campo de defesa. Lado esquerdo favorece o time da Ponte Preta. Vamos lá. O Pantorra, o árbitro da partida, né? Ele apitou, ele foi a VAR 2 no jogo Mirassol 6, Água Santa 0. Aí mesmo no Maião. Foi a VAR 2 na Série A1, tá? Em Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2. Aí ele foi árbitro, pode ser que esteja contando a Série A2 também, né? Do jogo na Série A2, Capivariano e Santo André. Aí ele foi árbitro. Também foi árbitro na Série A2 no jogo Grêmio Prudente e São Bento. Derrota do vitória do São Bento para cima do Grêmio Prudente. Ele foi a VAR 3 no jogo da Ponte Preta contra o Corinthians, vitória do Timão do Povo 1-0 para cima da Macaca. A VAR 2 em Red Bull Bragantino 1, Grêmio Novo Horizontino 2. Foi árbitro em Taubaté 1, São Bento 0, isso pela Série A2 do Campeonato Paulista. Deixa eu ver esse lance, olha a Ponte, dentro da grande área, cruzamento na boca do gol, bate na zaga, volta, Arthur tentou pegar, chega a zaga do Novo Horizontino, afasta o perigo, tira dali. Seguindo aqui na ficha corrida do árbitro, ele foi árbitro também, foram 2 jogos que ele foi árbitro, não, esse é o primeiro jogo que ele foi árbitro mesmo, na Série A1, tá? Portuguesa 2, Inter de Limeira 0. Portuguesa 2, Inter de Limeira 0. Então deve ter contado os jogos da Série A2 também, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô abrindo aqui a súmula do jogo para ver cartões amarelos, né? Cartões amarelos. Não. Nesse jogo
ele adverte um jogador da Inter, outro da Inter, um do Red Bull, outro do Red Bull, outro da Inter. Não, aqui abriu a do Red Bull Bragantino, né? Então estão contando também os jogos da Série A2, tá? Nessa estatística aí de cartões nessa temporada. Mas é isso. É o árbitro que está fazendo o segundo jogo como árbitro na primeira divisão do futebol de São Paulo. Atuou em Portuguesa e Internacional de Limeira. Agora tem uma falta perigosa para o time do Novo Horizontino. 3 minutos passados do primeiro tempo. 0-0 Mirassol e Ponte Preta e Mirassol aqui nos canais Futebol Interior. Para a bola, Gabriel. Autorizado, chuveirou na boca do gol. Subiu a zaga. Toque de cabeça do Danilo Barcelos. Estranho, hein, o Danilão? Não tinha ninguém atrás dele, faltou avisar ali. Se ele deixa a bola passar, ia ser tiro de meta pra Ponte, mas deu escanteio primeiro do jogo pro time do Mirassol lá pela direita, Pedro. Primeiro escanteio do jogo, 3 minutos, falta do Reinaldo, ele cruzou, ninguém avisou o Danilo Barcelos. Escanteio pro Mirassol, Reinaldo na bola, Marcelo. Reinaldo vai pra bola, escanteio pro time do Mirassol. Mirassol tem jogadores que pegam bem na bola. Reinaldo, capitão da equipe, perna esquerda, lado direito autorizado, chuveirou na boca do gol, primeiro pau, desvio, toque de cabeça da zaga da Ponte. Tenta tirar aqui o Pacheco, pra ver se evita a saída, conseguiu evitar, dá um bico na bola, ela vai sobrar pro Pedro Vilhena, com ele também tá correndo por ali o Neto Moura, ex-jogador da Ponte Preta, recua pra o Muralha, sai ali na meia-lua da grande área, todo de preto, solta essa bola no meio, vai trabalhando pro time do Mirassol com o Danielzinho, o número 8 solta a bola pela direita pra Lucas Ramon, dominou. Teve uma falta ali, hein? O jogo tá parado. O Vitor Andrade conversa ali, o jogador da Ponte tá caído. O jogador da Ponte caído, me parece o Léo, hein? O Léo Oliveira, é ele mesmo. Léo Oliveira caído, levando a mão na cabeça, tá lá o Reinaldo e o Gabriel conversando com ele. Pelo jeito tá tudo certo, viu, Marcelo? É isso, mas o jogo tá parado. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Seguimos juntos, toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca pra você, Neto Moura. Chuteira cor-de-rosa pra ele, jogou pela Ponte Preta, solta essa bola um pouco mais atrás, vai trabalhando com o Empereur, ex-zagueiro do Palmeiras. Dominou essa bola, solta no meio pra Neto Moura. Neto Moura soltou pela direita pra Danielzinho, número 8. Ele para, pensa, solta a bola um pouco mais à frente, vem trabalhando o time do Novo Horizontino. Quem tá por ali é o Yuri Castilho. Devolve essa bola pro Danielzinho no meio, pro Neto Moura. Recua a bola, toca no campo de defesa para João Vitor. Levanta a cabeça, dá passa a metade do gramado. Todo o time do Mirassol aqui no campo ofensivo, vira o jogo, toca para Gabriel, meia à esquerda, domina com a perna esquerda, com a direita ele toca para Neto Moura, devolveu, soltou para Cleison também, ex-Ponte Preta, veio do Ituano para Ponte Preta, depois foi jogar no Corinthians, solta para Gabriel, Gabriel para Empereur deu a bola para Reinaldo, perna direita, bate contra o Lucas Cândido, pertinho ali do técnico da Ponte, a bola se perde lateral, posse de bola para o time do Mirassol, subiu na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Yuri Castilho, tirou a bola, sobrou no meio para o time do Mirassol, bola do Lucas Cândido, falta pra cima do Cleison. E tem gol. Falta pra cima do Cleison, placar ao vivo informa. Vai, Pedro. Noroeste 1, São Bernardo 0. São Bernardo que tá no grupo da Ponte do Palmeiras, vai perdendo para o Noroeste por 1-0 fora de casa. Bom resultado. E não foi falta não, hein? Pra mim o Léo Oliveira chega na bola. Deu uma cavada bonita agora ali o Cleison, hein? Portal Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Já vou passar na arquibancada virtual. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal se não está inscrito. Clica lá no sininho, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha também. Fique à vontade, use e abuse. 6 minutos e meio passados do primeiro tempo. Bola para dentro da grande área, ficou viva por ali. Sai, Diogo! Nos pés do atacante do Mirassol. Aí fica viva, tá valendo ainda. Sequência do lance e falta. E o Diogo parou ali para conversar com o jogador do Mirassol e o jogo tava valendo. Deu uma bugada o Diogo ali, o jogador do Mirassol estava caído, né? Mas não estava parado o jogo, não era o João Vitor. Eu não entendi, foi nada. O Diogo foi lá conversar com o cara e o jogo rolando solto, viu, Pedro Lino? O Diogo foi lá conversar com ele lá, pediu amarelo pro árbitro, pro Renan. Segue o jogo, 7 minutos do primeiro tempo, 0-0. E parece que a chuva deu uma trégua, viu, Marcelo? É isso, chovendo lá em Mirassol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você.
Mirassol tem mais a bola no começo do jogo, 7 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Posse de bola, lateral, campo de defesa pro Ramon fazer a batida pelo lado direito. Recua a bola aqui pro goleiro do Mirassol, Alex Muralha, tem que tirar dali. O Mirassol contratou o Walter, né? Mas o Muralha é o titular da equipe do Mirassol. A Ponte recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque. Vitor Andrade soltou na canhota para Arthur, cruzou na boca do gol, bate no bumbum do Lucas Ramon. Bateu no bumbum do Lucas Ramon, foi embora, lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo. Favorece a Macaca, passamos de 100 simultâneos aqui no YouTube. Valeu, gente, valeu, galera amiga, galera inimiga também, tamo junto. Posse de bola pro time da Ponte, Lucas Cândido solta a bola aqui no campo de defesa. Sérgio Rafael, vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu, pela primeira vez como titular no time da Ponte Preta no Campeonato Paulista, ele que tem o carimbo do rebaixamento para a Série C na última temporada. Posse de bola para o time do Mirassol, passe errado ali do Sérgio Rafael para o Lucas Cândido. A bola se perdeu, foi embora. Tem Lucas Ramon no Mirassol e tem Lucas Cândido na Ponte Preta. Não confunda, narrador. Posse de bola para o time do Mirassol com Reinaldo, para o Yuri Castilho no meio do caminho. Chega Danilo Barcelos. Solta a bola, recua. Tira daí, meu filho. Tira daí, Emerson. Solta a bola na direita para Pacheco. Deu a bola para Lucas Cândido. Perdeu. Deu o bote. O Mirassol vem a batida pro gol. Para fora do gol. Interior. Gabriel chutou torto, hein? A bola torta, toda torta, foi embora, tiro de meta pro time da Ponte fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Carlos... Tamo junto aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo. Mas se tiver informação, vai pro ar, viu? Quando o comandante chegar, você para de falar. Mas por enquanto pode trazer informação. Não sei o que o árbitro tá vendo ali, tá conversando, não sei se tem algum jogador caído, se ele tá olhando o VAR. Eu não vi nada de lance pro VAR, não. Já manda a Ponte bater o tiro de meta, o time do Mirassol faz a pressão, a Ponte tem que sair jogando. E a bola sobrou pro Sérgio Rafael, explodiu contra a marcação do Cleison, lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito pro time da Ponte Preta. A Vivi fala, oi Pedro! Oi Vivi, tudo bem? Boa noite! Oi Marcelo, oi Vivi. O João Neto Manzan, Pedro Lino, qual é o sabor da sua pizza favorita? Quando a gente pede pizza no Dadá, é metade lombo com requeijão e metade frango com requeijão. Uma delícia. Olha o Mirassol. Campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Afasta a zaga da Ponte Preta, tira dali. Danilo Barcelos. Bolacha falou que qualquer uma é posse de bola pro time da Ponte Preta. Perde. Reinaldo recupera, joga dentro da grande área na boca do gol. Ninguém do Mirassol. Ela vai sobrar de lateral pra Lucas Ramon. Fez a finta, tocou. Boa bola, boa pela direita. Trabalha com o Negueba pra lá, pra cá. Perna esquerda. Cruzamento na grande área, boca do gol. Rasteirinho bate na zaga. Lucas Ramon voltou, sobrou pro Negueba, trabalha, transa a jogada pelo lado direito, aí a bola é recuada, vem pro time do Mirassol, quem vem por ali é o João Vitor, time do Mirassol faz a pressão toda no campo de ataque, só o goleiro no campo de defesa, bola com o Negueba, escapou da marcação, soltou na frente Lucas Cândido, estica a perna esquerda, fica com ela, sobra na esquerda pra Pedro Vilhena, alongou o passe, tocou, boa bola aqui no campo de ataque é o Léo Oliveira, solta essa bola para Jean Dias, fez gol de pênalti no derby, ele que sofreu os 2 pênaltis, pela direita pra Pacheco, recuou, solta a bola, aqui no campo intermediário para Sérgio Rafael, solta a bola para Lucas Cândido, para Sérgio Rafael, trabalha a bola para o Emerson, a Ponte tá jogando no 3-5-2 mesmo, o Emerson tá aqui na zaga, a bola no campo de defesa, tá no meio dos 2 zagueiros da Ponte Preta, bola para Pacheco, recuperou no campo de defesa, solta essa bola para Sérgio Rafael, jogando com o zagueiro central, solta a bola um pouco mais à frente, trabalhando por ali, com o jogador que é o Emerson, na quarta zaga para Danilo Barcelos, o Arthur um pouco mais à frente, ele viu, tocou para ele, mas tudo isso no campo de defesa, a Ponte tem uma dificuldade danada para chegar no campo de ataque, recua essa bola no campo de defesa, Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mirassol recupera, posse de bola, vem Mirassol de novo. Danielzinho tocou essa bola para Reinaldo, solta para o Cleison no carrinho, Sérgio Rafael. Jogou o Cleison para fora do gramado e a bola também lateral, posse de bola para o time do Mirassol. 11 minutos e 40 passados, está na tela do Portal Futebol Interior. 11:40 passados, é primeiro tempo de jogo. 0-0, Série A1, Campeonato Paulista, 9ª rodada. Lucas Cândido chegando para cima do Danielzinho, pediu falta, o árbitro não deu. A bola voltou, sobrou. Yuri Castilho, Danielzinho dentro da grande área para o Yuri. Cruzou na boca do gol, trava com a perna direita, Sérgio Rafael. Lado esquerdo, travou essa bola. Ela bate no jogador do Mirassol, mas a Isabelle de Oliveira já estava marcando o impedimento lá, tá parado o jogo. Posse de bola para Ponte. O Kleber Job tá falando que confia na Ponte hoje. Foco, força e fé.
O José Maduro, Noroeste tá vencendo. O nosso Pedro Lino tá ligado no placar ao vivo. A Vivi Vicente, boa noite. Neuci, Wilson Correia, Novo Horizontino? Não, Mirassol, se eu falei Novo Horizontino, perdoe-me. Perdoe-me. De vez em quando dá uma bugada o narrador também. Olha a Ponte, campo de ataque, bola enfiada no comando ali. Era pro Léo Oliveira, ninguém da Ponte mais à frente. Lado direito chega Reinaldo, recua, toca pro goleiro. Neuci Lucato, boa noite amigos e amigas. Que a Ponte traga 3 pontos. O Roberto Zapiens, boa noite Marcelo e equipe desde a Argentina. Vamos, Macaca. Luciano Rodrigues, falando do gol do Noroeste, a Vivi Vicente. É gol bom pra Ponte, tá jogando contra a equipe do São Bernardo. Ronaldo Neto, deixa pra lá esse árbitro. Já deixei, viu, Ronaldo? O Odirley Carpinteiro, vamos que vamos, Ponte Preta. Esse jogo é super importante. Aqui vem Mirassol, campo de ataque pela direita, Lucas Ramon. Cruzou na boca do gol pro Gabriel, livre da grande área. Mas tá impedido. Para tudo. Para tudo, tá valendo nada. A Isabelle tá trabalhando, marcou impedimento ali. Tá parado o jogo, Pedro Lino? Tá parado o jogo, primeiro impedimento da partida. 0-0, 13 minutos do primeiro tempo, Marcelo. O João Neto fala, um excelente jantar e um ótimo jogo. Tá bom. Viviane Cristina, boa noite, amigos, vamos jantar. Fala ela aqui. Como que ela chama? A Viviane Cristina. Ô, Viviane, espera acabar o jogo que a gente vai jantar aí também, viu? Valeu. Que é isso, Pedro Lino? Rodrigo Bruguineira, boa noite a todos, bora Macaquinha. O Darcy Altino, boa noite nação Ponte Pretana, melhor equipe, Corsato pra cima deles, Macaquinha querida. Paulo César, Cleison, é aquele, sim, o Akira Miyamoto, boa noite time FM na torcida, time FI, na torcida pra Ponte trazer ponto ou pontos. O Guilherme Germano tá aqui, Paulo César, boa transmissão, valeu todo mundo que tá junto com a gente, valeu você que tá mandando mensagem, tá chegando agora na nossa live, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha também, viu? Vai ser legal ter você com a gente. Posse de bola pro time do Mirassol, narrador, posse de bola pro Mirassol, vai trabalhando o campo ofensivo, Neto Moura pedalou pra cima na marcação, escorregão, mas tomou rapa, com a meia toda rasgada atrás ali, na panturrilha, o Lucas Cândido fez a falta em cima do jogador do Mirassol. Tá parado o jogo? Na verdade foi o 29, o Cleison, que sofreu essa falta, viu, Pedro? Foi o Cleison que sofreu essa falta perigosa. 15 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Pelo jeito deve ser o Reinaldo que vai cobrar, hein, Marcelo? O Vando Oliveira diz que é torcedor do Guarani, tá torcendo pro Mirassol. Valeu, Nilson Santos, vamos Leão, Nelson Letrinta Júnior, ótima transmissão em Marília, na torcida da Ponte, o Thiago Barba tá aqui, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, mete a cabeça pra trás, manda a bola pra escanteio. Léo Oliveira, mais um escanteio no jogo pro Novo Horizontino aí, Pedro Lino. Mais um escanteio, o segundo do jogo, 0-0, Reinaldo na bola, Marcelo. Os 2 escanteios pro time do Mirassol, vou ter que escrever bem grande, cara. Mirassol é o time que tá jogando contra a Ponte Preta. É escanteio pro Mirassol, lado direito. 15 minutos passados, toque eletrônico do nosso Bolacha na mesa de som. Reinaldo vai pra bola, chuveirou na boca do gol. Teve um relâmpago nesse momento lá em Mirassol. Sobe a zaga da Ponte, tira com Pedro Vilhena aqui na meia-lua da grande área. Neto Moura vai jogar no fedor, vai jogar de novo na boca do gol. Pacheco aqui no lado direito, tira. Cleison vai pra bola, vai com ele também. Ali o jogador da Ponte sofreu a falta, o Jean Dias, hein? Era o Imperiur que tava lá, tá parado o jogo. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 15h50, quase 16, já 16, ó, agora 16 minutos passados, é primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista Série A1, nona rodada, primeira fase, no Maião em Mirassol, tá tudo igual, Ponte, Mirassol, Ponte, 0-0. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Oeste empatou com o Rio Claro por 0-0. Pelo Campeonato Paulista da Série A4, o Jabaquara perdeu para o Paulista por 1-0. E pelo Campeonato Paulista da Série A4 também, o Matonense perdeu por 4-0 para o Taquaritinga. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Gol, hein? Parece que o São Bernardo empatou. Vai aí no placar ao vivo, Pedro Lino. Checa pra gente. Tem gol. Léo Jabá empata tudo em Bauru. Noroeste 1,
São Bernardo também 1. Muito bem, tamo junto, eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo Bolacha, comigo Pedro Lino, já vem Carlos Corsato na transmissão também, posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com Danilo Barcelos de cabeça, o Novo Horizontino é melhor no jogo, a Ponte recupera, dá o bote, ganha essa bola, o Vitor Andrade tocou pro Lucas Cândido, na verdade foi o Léo Oliveira que tocou pro Vitor Andrade, aí foi absorvido pela marcação, a bola voltou pro Novo Horizonte, pro Mirassol, vem pro campo de ataque Cleison, perdeu, recupera de novo o time do Mirassol. Bola do Danielzinho na ponta esquerda por Cleison. A bola se perde. Vai embora. Você tem saudades do Cleison na Ponte Preta, Pedro Lino? Jogava bem, viu, Marcelo? Eu Gostava tenho, do cara. futebol dele. Jogava bem. Vamos lá, os jogadores que passaram pela Ponte. Vamos lá. Falamos aqui do Cleison. Neto Moura. Neto Moura não jogou tão bem aqui, né? Eu também não tenho saudades do Neto Moura, não. Apesar de que em outros times, depois que passou pela Ponte, ele foi muito bem, até no Cruzeiro, viu? Reinaldo. King Naldo. Jogou bem na Ponte Preta. Do time titular só, né? Do time titular, Reinaldo, Neto Moura e Cleison. Depois a gente pode ir pro time reserva. Time reserva, Daniel Borges, lateral. Saudades, não tenho. Léo Gamalho, esse eu tenho saudades. Léo Gamalho jogou bem. Jogou bem na Ponte. E agora pegaram o jogador da Ponte ali, hein? O Neto Moura cansou de tomar paulada, pancada, e aí falou, toma, vou dar uma também, tá parado o jogo, falta posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Lucas Lopes tá falando, e aí, Corsato? E aí, Lucas, mande um abraço pra Paraíso do Tocantins, Barril Distribuidora, tamo por cá, valeu, um abraço pra rapaziada do Tocantins. O Enzo Moura, Ponte e São Bernardo vão se classificar. Será? Vamos conseguir eliminar o Palmeiras, ô Enzo? O Márcio Zacarias tá aqui, Wilson da Rocha, tá falando só da Mirassol. O Mirassol é melhor, tô com você, Wilson. Posse de bola pro time do Mirassol, perdeu, recupera a Macaca. Lucas Cândido dominou, tocou a bola pra Léo Oliveira, campo ofensivo pertinho da arbitragem. A bola voltou, o árbitro Renan Pantorra de Keck é o árbitro do jogo, 32 anos, posse de bola pro time da Ponte, recupera Lucas Cândido, ele domina pra Macaca, Ponte Preta e Mirassol, bola pelo lado esquerdo, enfiou, o Arthur tocou, pro Pedro Vilhena das costas para marcação, 2 jogadores de amarelo, na marcação dele, chegava por ali, o Vitor Andrade perdeu a bola, recupera a Ponte, dá o bote, ganha a Macaca, bola com o Léo Oliveira, pensa, faz o giro, intermediária ofensiva, pra cima na marcação, toca pela direita, pro Pacheco, hoje na vaga do Maguinho, dominou, soltou essa bola pro Lucas Cândido, meia direita, trabalha a perna esquerda, recua a bola pro capitão Emerson, aqui no círculo central do gramado, deu a bola para Sérgio Rafael trabalha pro time da Ponte, para Lucas Cândido, meia direita, ponta direita agora, para Pacheco, são 3, agora mais 2, 3 na marcação, ele tem que recuar, toca a bola pro capitão Emerson, vira o jogo, círculo central do gramado, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo para Danilo Barcelos, tocou a bola para Pedro Vilhena, bem como um ponta, recuou pro Danilo, solta a bola no meio, pro Lucas Cândido, de novo pro Danilo, a Ponte vai tocando bola para Emerson, levanta a cabeça, alonga essa bola alongada que deu certo no derby, pra Jean Dias, e primeira de cabeça, soltou a bola pro Pacheco, chega a zaga, tira. O Gabriel chutou a bola, ela resvala ali no jogador da Ponte, vai embora, então é lateral, posse de bola, campo de defesa lado esquerdo, favorece o time do Mirassol. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar. Campeonato Paulista Série A1, 9ª rodada, primeira fase. Para você ligado aqui no portal Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, no nosso canal de áudio. Seja bem-vindo, passados 20 minutos e 50. 20 e 50 é primeiro tempo de jogo. O placar tá assim no Maião, 0 Ponte, 0 Mirassol. Vai Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista, o Água Santa vai empatando com a Portuguesa por 0-0. Em Bauru, o Noroeste vai empatando com o São Bernardo por 1-1. E lembrando que amanhã, a partir das 6h30, tem Guarani e Novo Horizontino com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Felipe Marques aqui no portal Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior.
Muito bem. Esse cabra sou eu, tamo junto aqui no Portal Futebol Interior. 21 minutos e meio. Rapaz, olha, tá chovendo ainda, claro que a chuva não é forte, mas o que tá ficando azul o céu, Jesus amado, eu morro de medo. A falta é perigosa. Neto Moura de novo aterrado agora pelo Arthur. Tá certo que a barreira da ponte tá um pouquinho à frente da grande área. Danielzinho tá lá, Reinaldo pega com a perna esquerda, Danielzinho com a perna direita. Tá toda a pinta que vai vir uma bola dentro da grande área. Chuveirou na boca do gol, sobe, Arthur mete a cabeça na bola, tira dali no pé de ferro, perde o Léo Oliveira ali pro jogador que é o Danielzinho. A bola sobrou para Gabriel, experiente, jogador da base do Flamengo, já passou por várias equipes do futebol brasileiro, entre elas o Bahia. Recua essa bola, toca no campo de defesa. Quem vem dominando por ali é o jogador Alain Imperiur, na verdade o João Vitor dominou, solta a bola no campo de defesa agora para Cleison. Cleison dominou, meia à esquerda, passa a metade do gramado, tocou essa bola, é pro Gabriel, alongou o passe pro Reinaldo, chega a zaga da Ponte, tira, ela cai na direita, aí estica a perna, o Lucas Cândido fica com ela pro time da Ponte. Léo Oliveira, grandalhão da Macaca, solta essa bola para Jean Dias, fez a finta, enganou a marcação para lá, para cá, chegou o Reinaldo, para mim fazendo falta. O Alberto Valentim quis a falta, mas a arbitragem não deu. Aí a bola alongada, não consegue alcançar o Sérgio Rafael, ela volta, sobra aqui pro jogador que é o Yuri Castilho. Aí chegou empurrando o Cleison, o jogador da Ponte, puxando na verdade. A Ponte tá fazendo falta no jogo, hein? E é mais uma falta aí, a bola molhada, campo molhado. Essa é um pouquinho mais perto do que a outra, viu, Pedro Lino? Bola molhada, campo molhado. O Léo Oliveira tava no lance lá junto com o Cleison. É falta perigosíssima, 23 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E o Alberto Valentim tá bem, falando bastante lá na beira do gramado, viu, Marcelo? A Viviane Cristina fala, aqui no trabalho o restaurante fecha às 8 da noite. Pedro, espero que a vitória da Ponte seja a sobremesa hoje. Então esquece que você não vai comer lá. Se a gente para de trabalhar 10h30, 11 horas, aí é difícil. Esquece. Um abraço, bom trabalho, Vivi. Obrigado pela audiência. É falta pro time do Novo Horizontino, 23 do Mirassol. Perdão, gente. Vai Reinaldo pra bola. Perna esquerda, chuveirão na boca do gol. Toque de cabeça, ela passa, vai embora. Gabriel do Mirassol, golpeou de cabeça, ela se perdeu, foi embora. Tiro de meta. É pro time da Ponte Preta. O Vando, foi ele que falou que é torcedor do Guarani, né? Ele falou que o Novo Horizontino joga amanhã contra o Guarani, é verdade. E você vai narrar o jogo. Não, amanhã quem narra é ele, o nosso Gaveta, Lucas de Souza. O pessoal tá pedindo um abraço aqui, o Igor e o Luciano. O Luciano falou assim, Lino, manda um salve e um abraço pro Thiago Adão. O Thiago Adão que tá sempre nas lives da Hora da Macaca presente, né, Marcelo? É isso, um abraço pro Thiago Adão também, rapaziada que tá junto com a gente, Joel Silva, tamo junto, Joel. Olha, o time do Mirassol, outra falta. A Ponte vai tomar um cartão logo, cara. Mas ainda bem que o Renan de Futebol Keck Interior não marcou a falta. Pra mim era falta em cima do Reinaldo, né? Porque eu sou o torcedor da Ponte, mas a gente não engana ninguém. Aqui o que eu acho pra mim foi falta do Pacheco em cima do Reinaldo. E ele não deu, melhor pra Ponte, lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece a Ponte Preta. Mas o Mirassol é melhor no jogo, hein? A Ponte não chega no campo de ataque. O Mirassol é melhor. Tem internauta falando que a Ponte vai jogar por uma bola. É o Márcio Zacarias, o Thiago Bernardes, compositor. Vamos, Ponte, rumo à liderança. Tem gol. Segue 0-0 Mirassol e Ponte, Mirassol. Tem bola na rede, placar ao vivo, informa. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Linense empata com Elias Bidia. Linense 1, Ferroviária também 1. Nilson Santos, o Chico Kim está em campo, no banco de reservas. Não sei porque que é reserva desse time, hein? Olha a Ponte, fiada na frente do comando. Chega, recua, toca essa bola da equipe do Mirassol. Tem dificuldade para trabalhar ali o goleirão do Mirassol. Joga essa bola meio que complicada para o seu zagueiro. A Ponte fez a pressão, mas aí bate na bola por último o Léo Oliveira, fazendo a pressão, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito, favorece o Mirassol no campo de defesa, vai pra bola o Lucas Ramon. Corsato e Lino, tá dizendo o Andrei, parabéns pela transmissão. Mande um abraço pro meu amigo Luciano das Caravanas. Um abraço pro Luciano das Caravanas. O Carlos Paiola, vai Macaquinha. Será que é irmão? Será parente? Valeu, Carlos Paiola. Se espirrar, saúde também. Severino Francisco, boa noite, boa narração. É Ponte Preta e Mirassol. Mirassol
no Maião, José Maria de Campos Maia. 9ª rodada, primeira fase. Olha a Ponte. Será que vai arriscar de longe? Jean Dias não. Refugou, soltou bola pela direita. É pro Pacheco. Pode cruzar, curtou da ponta pro meio. Perna esquerda vai bater pro gol. A zaga fica no meio do caminho. Fica na zaga. Bate no Neto Moura. Volta, sobe para Jean Dias. Poderia ter batido quando recebeu o Jean Dias lá pela meia direita. A bola voltou para Sérgio Rafael. A Ponte tenta a primeira chegada efetiva no campo ofensivo. Bola com Lucas Cândido. Recua essa bola, toca para Sérgio Rafael. Vira o jogo, toca na esquerda. É para Danilo Barcelos. Sobe as peças do time da Ponte Preta. Bola alongada. Campo ofensivo, vem Macaca. É o Arthur, linha de fundo, ganhou da marcação por baixo. Chega a zaga. Não era o Arthur que estava lá, não. Era o Léo Oliveira. Por baixo, João Vitor, zagueirão, 34 do Mirassol. Manda a bola para escanteio. O primeiro do jogo para Macaca. O terceiro do jogo, o primeiro da Macaca, Pedro Lino. Léo Oliveira, boa chance na pequena área. O João Vitor, mais esperto ainda, jogou para escanteio. 27 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Maião, Marcelo. O Kleber Job pergunta se está forte a chuva. Agora, nesse momento, parou a chuva lá no Maião, em Sol, mas chove bastante e relâmpago, raio toda hora. É escanteio pro time da Ponte Preta, quem sabe o primeiro já era do jogo. Quem sabe a primeira grande emoção do jogo. Escanteio pra Macaca, tá por lá o Jean Dias e o Danilo Barcelos. O Jean, lado esquerdo, pega com a perna direita. O Danilo Barcelos estava, não tá mais. Autorizado, Jean Dias, chuveirão na boca do gol, desvio, ela passa, vai embora. Meu pai amado, passa por todo mundo, por pouco não entra. Tava lá o Arthur junto com o Lucas Ramon, quase, hein, Pedro? Quase gol da Macaca. Belo cruzamento de Jean Dias. O Arthur deu um peixinho, a bola bateu na rede pelo lado de fora. É tiro de meta pro Muralha, 28 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Maior, Marcelo. Mirassol é melhor no jogo, na minha opinião. Segue você participando com a gente, tem a enquete hoje, tá aberta a enquete. Já estamos com 194 votos, a gente quer saber qual o seu palpite. Mirassol, Ponte, empate. Ponte 68%, Mirassol 26%, empate 6% da nossa audiência. É posse de bola pro time do Mira, pro time do Mirassol, bola aqui pelo lado direito, vem cruzamento na boca do gol, toque de cabeça, ela passa, vai embora. Ela passa, vai embora, e olha que foi o Gabriel, Sérgio Rafael reclama ali, cruzamento que veio ali da direita, quase o primeiro do jogo pro Mirassol, Pedro. Mais um belo cruzamento do Reinaldo, agora ele encontrou o Gabriel que cabeceou pra fora. Tiro de meta pro Diogo Silva, 29 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E Marcelo, oi. O Andrei mandou uma mensagem no chat aí que o Luciano é dono de caravanas. Esse Luciano aí é um amigo nosso, ele é dono de caravana e também é dono de uma adega. Aí sim. Ele meio que fez caravana, né? E fez uma adega para levar as bebidas na caravana. Que legal, que ideia legal, parabéns aí, viu? Tamo junto, obrigado pela audiência, pela companhia. Eu gosto, cara, de uma adega, eu curto uma adega, tô sempre lá comprando uma aguinha, né? Um suco. Um suquinho, um refrigerante zero. Você viu aquela que eu tava tomando ontem, eu vi, né? Posse de bola pro time da Ponte Preta. Chega a zaga do Mirassol, recupera a bola, foi alongada pro Vitor Andrade. É o jogador mais adiantado da Ponte, é o Vitor Andrade. Aí fica com o João Vitor, o Vitor Andrade faz ali a carga pra cima dele. Arthur chegou pra ajudar, aí consegue ficar com a bola, mas na hora de dominar não conseguiu. O Lucas Ramon recupera aqui no campo de defesa pelo lado direito. Arthur ganhou na bola, sobrou, invadiu a grande área. Léo Oliveira vai bater pro gol, trava a zaga, voltou, sobrou pro Lucas Cândido. Pecado, caiu na perna direita dele, mas ele foi no bote. O árbitro diz que não foi falta, agora dá falta. Em cima do Jean Dias. No bote que deu, o Lucas Cândido esticou a perna grande. A bola sobrou ali pro Jean Dias. E aí o árbitro pegou a falta e é perigosa porque volta a chover lá no Maião, em Mirassol, viu, Pedro? Volta a chover forte no Maião, né? Falta no Jean Dias, 30 minutos do primeiro tempo e o Jean Dias tá caído. Sente bastante, viu, Marcelo? Silvana Sandoval tá com a gente, valeu, Silvana, obrigado, tamo junto. Virou. Placar ao vivo informa, vai, Pedro Lino. Léo Jabá em Bauru, Mirassol não, São Bernardo 2, Noroeste 1, Marcelo. Resultado que não é bom pra Ponte. O Mirassol vai ficando mais à frente ainda no campeonato, no grupo da Ponte Preta. Vamos ver se a Ponte vai pra rede. Quase 31. O homem chegou, hein? Tá todo preocupado. Ele chegou, daqui a pouco vai estar na tela. Carlos Corsato de novo, o Visu, você vai ver já. 4 na barreira do Mirassol, já na meia-lua da grande área. Eu acho que é o Danilo Barcelos. Quando tiver a imagem, sim, Danilo Barcelos de Jean. É o Jean que vai pra bola direto pro gol. Espalma o goleiro.
Muralha! Alex Muralha! Eu entendia que ia ser o Danilo Barcelos, mas foi o Jean Dias. Na perna direita, jogou pro gol, mão trocada, a Muralha manda pra escanteio, Pedro Lino. Ele que comete algumas falhas, mas também pega bastante no gol do Mirassol. Alex Muralha é inteligente, fez a defesa na falta do Jean Dias, é escanteio pra Macaca, é o próprio Jean Dias na bola, Marcelo. Tem que incomodar o adversário. Vai pra bola, escanteio, bola na meia altura, na boca do gol, mete o pé na bola, tira dali o Danielzinho. Perna direita, despacha a bola, tira dali. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Pedro Lino vai girar o placar comigo, hein, Pedro Lino? Atenção, passados 32 agora, 32 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Nona rodada, primeira fase, Série A1, Campeonato Paulista no Maião, em Mirassol, segue. Mirassol, Ponte, Mirassol, 0-0, PL. Pelo Campeonato Paulista da Série A4, União Barbarense empatou em casa com o Joseense por 0-0. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, o 15 de Jaú vai empatando com o Desportivo Brasil. E pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Linense vai empatando com a Ferroviária por 1-1 dentro de casa. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Sou Joe, eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. E mais uma falta, hein? Daqui a pouco eu vou para as estatísticas do jogo. Mas a Ponte tá fazendo falta no jogo, hein? Agora foi o Danilo Barcelos, ó. Passou o rodo. Passou-lhe o rodo no Lucas Ramon, tá parado o jogo, é falta, posse de bola pro time do Mirassol. Posse de bola pro Mirassol, bola pra dentro da grande área, voltou, sobrou pro time do Mirassol de novo, dentro da grande área, lado direito, fica viva por ali. Vamos tirar essa bola, gente. Aí bate na bola ali o Arthur, a bola se perde, vai embora, bateu contra a marcação do jogador do Mirassol. Posse de bola, quem tava lá era o Negueba, pro time da Ponte, lado esquerdo, pertinho ali da Isa. Da Isabelle de Oliveira. Já ele vai falar com a gente, vai apresentar um intervalo. FI vai brilhar muito aqui no portal Futebol Interior. Lembrando que às 8 da noite estamos já na Valinhos FM. 8 da noite, mais 4 minutos. Valeu, você que está junto com a gente em 87.9. É o Campeonato Paulista que você está acompanhando, viu? Nona rodada, primeira fase. Ponte Preta, Mirassol e Ponte Preta 0-0. Vai, Pedro! Já que estamos na Valinhos FM, o Neymar acabou de chegar na Arena Neoquímica Arena, né, do Corinthians. Lembrando que às 9h35 tem o clássico Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista. Eu achei que você ia falar que ele estava ouvindo a gente. Pode ser também, né? Vai que no fone que ele chegou tá ouvindo a gente. Posse de bola pro time do Mirassol no campo de ataque, Cleison. Agora você se jogou, Cleison. Você deu uma piscinada. Aí Sérgio Rafael, vice-campeão com a equipe do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, rebaixado com a Ponte também na última temporada. Foi pro campo de ataque, perdeu. Recupera a posse de bola o time do Novo Horizontino. E tome contra-golpe, velocidade. Bola pra Danielzinho, lado esquerdo, dominou, cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira. Cai na intermediária, Léo Oliveira bate contra a marcação. Chega Sérgio Rafael. Tá fazendo um jogo seguro, Sérgio Rafael. Só quando ele vai pro ataque que ele dá umas vaciladas. Mas aqui na defesa tá fazendo um jogo seguro o Sérgio Rafael. E ele é bom zagueiro. É que no ano passado nada deu certo. É posse de bola pro Novo Horizontino. Perdeu a Ponte, recupera. Mais atenção para recuperar a bola, Ponte. Jean Dias perdeu, Pereur pegou, tocou pro Cleison. Deixa passar, abre as pernas. Bola para Reinaldo. Soltou na frente pro Cleison. Chega a zaga da Ponte por baixo no carrinho. Mete o pé na bola, tira dali. Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você tá ligado aqui no portal Futebol Interior. Futebol Interior. Carlos Corsato já vai comandar um intervalo FI. Já ele comanda o intervalo. Olha o Mirassol, a batida pro gol. Entrando pra fora! Yuri Castilho! Tem uma proteção na mão direita amarela. Ele bateu pro gol, ela desviou no zagueiro da Ponte, no capitão Emerson. E foi embora. Escanteio. Que perigo, Pedro Lino. Que perigo! Que perigo, Marcelo. Chute do Yuri Castilho de fora da área. A bola pegou no Emerson. Reinaldo na bola. É escanteio pro Mirassol.
36 minutos do primeiro tempo, segue 0-0, Marcelo. Mirassol e Ponte e Mirassol. É o Mirassol que tá no ataque, gente. É o Mirassol que tá no ataque. Novo Horizontino joga amanhã contra o Guarani. Portal Futebol Interior transmite com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Felipe Marques. É escanteio pro Mirassol. Lado direito, cruzamento, bola pra dentro da grande área. Vem Yuri Castilho, toca de cabeça no meio da grande área pro João Vitor, pra fora do gol. A bola se perde, vai embora. Os jogadores da Ponte ficaram reclamando uma falta, mas o árbitro, o Pantorra, não marcou não, viu, Pedro Lino? Não marcou nada, pelo jeito foi falta ali, Marcelo. Os jogadores Sérgio Rafael, também tá lá o Emerson, Léo Oliveira reclamando bastante, segue 0-0. 36 minutos do primeiro tempo, Marcelo. E tem gol no Campeonato Paulista da Série A2. Placar informa. O Santo André abriu o placar contra o São José fora de casa. E o Batata mandou aqui: estou ligado aqui no Semai Rio Preto trabalhando. Hoje não deu certo de ir para Mirassol. Manda um abraço a todos da mesa e para Vivi Vicente. Ah, então eu me enganei, porque eu achei quando a TV abriu a imagem ali, né? Mostrou a torcida da Ponte, tem alguns torcedores da Ponte lá. E eu falei, olha o Batata lá, o Batata, você tem irmão gêmeo, viu? Que deve estar no jogo, bem parecido com você. Ponte Preta tinha a posse de bola, Mirassol recupera. Ela vem no campo de ataque, bola aqui do lado direito, chega a zaga da Ponte. Joga pra trás, tira, aí fica viva na intermediária, Mirassol recupera a falta. Falta em cima do Lucas Cândido, tá parado o jogo, falta posse de bola pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Cido Alves está com a gente, boa noite, equipe campeã. Hoje o melhor cenário seria a nossa vitória, empate do São Bernardo. É ou não? Como diria João Grilo, mas o São Bernardo já virou o jogo lá. O Vando Oliveira, São Bernardo e Ponte vão dar trabalho. O Márcio Zacarias, é isso, Márcio, de vez em quando o narrador buga aqui, viu? Hugo Severo, valeu, Hugo, tamo junto. Mirassol, Hugo, valeu, obrigado. Márcio Zacarias, amanhã tem Guarani, a gente tem que falar porque é a transmissão aqui do Portal Futebol Interior. Ô Márcio, Paulo Roberto Nascimento, boa noite a todos, boa transmissão, valeu. O Severino Francisco, Pedro Lino, o Elvis não tá no banco? Não, o Elvis tá se recuperando de lesão e deve voltar daqui 1 ou 2 rodadas, o Elvis tá de volta. Vamos esperar que ele volte antes de acabar o campeonato da primeira fase, né? E tem gol. Placar ao vivo informa. Gol duplo, o São José empata. Gol duplo? O São José empata pelo Campeonato Paulista da Série A2, São José 1, Santo André 1. E em Itu, o Primavera que tá ganhando todas. 100% na Série A2, o Primavera faz 2-0 contra o Ituano, Marcelo. Primavera, grande Primavera de Indaiatuba, invicto no Campeonato Paulista da Série A2, o Rio Branco invicto na Série A3. É posse de bola pro time da Ponte, bola vem no campo de ataque, tem jogador da Ponte sendo seguro ali, mas tá valendo tudo isso. Bandeira não marca, o Rafael de Albuquerque Lima, o Pantorra também não vê, e aí tá valendo tudo. A bola vem no campo de ataque pelo lado direito do campo de defesa, chega a zaga da Ponte e tira. E o Léo Oliveira deu uma pistolada lá, ficou pistola o Léo Oliveira. Agora o Reinaldo tá lá conversando com o Arthur, né? Tem uma bolinha, tem uma bolinha ali, tem um empurra, o árbitro chega, mas o Léo Oliveira ficou pé da vida com o auxiliar, reclamando uma falta. Não sei se o árbitro vai dar cartão, por enquanto ele não deu cartão, né? Por enquanto ele não deu cartão no jogo que ele apitou. Ali, Marcelo, olha lá. Não, foi falta do Imperior em cima do Léo. E é isso que o Léo reclama, né? E aí o auxiliar não viu, né? Mas não pintou cartão. Então, como a gente falou, o Pedro disse, ele nessa temporada já deu 12 cartões amarelos, mas entre jogos de Série A1, Série A2 e Série A3, porque ele só apitou um jogo da Série A1, e nesse jogo que ele apitou da Série A1, ele deu 4 cartões amarelos, mas por enquanto ele não deu cartão ainda nesse jogo da Ponte, né? Vamos ver aqui que o Reinaldo tá conversando com ele lá, né? Tem uma conversa no VAR também, ele agora levanta o braço direito, alguma coisa que ele tá ouvindo lá do VAR, do Douglas Marques das Flores. Não sei se é alguma reclamação, algum xingamento, né? Agora ele autorizou, tá marcando impedimento, foi um impedimento aqui no campo de ataque. Alguma coisa aconteceu lá, o VAR tava analisando algum lance, viu? Não sei se era lá do Léo Oliveira, enfim. Posse de bola, vem Ponte Preta, o Diogo mandou essa bola lá pro campo de ataque. Ela cai aqui pelo lado direito, tentou o toque de calcanhar ali o Jean Dias, mas a bola já tinha saído. Pertinho do Barroca,
que quase chegou a treinar na Ponte Preta. Nessa última oportunidade ele recusou Futebol a Ponte. interior. Ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, ele já estava desempregado. E a Ponte, quando acaba tendo a saída do Nelsinho Batista, dizem que procurou o Barroca, mas ele não ficou muito empenhado em assumir a Ponte. E também para o Campeonato Paulista, informações de que a Ponte Preta também flertou com o Barroca, mas ele não quis assumir a Ponte Preta. E agora, 2 faltas num lance só. Ele pega a falta em cima do Pedro Vilhena. Falta do Danielzinho. Tá parado o jogo no círculo central do gramado, Pedro Lino. Falta do Danielzinho em cima do Pedro Vilhena. Ele também fez a falta ali em cima do Léo Oliveira. Tem gol, viu, Marcelo? Placar ao vivo informa. Vai, Pedro! Em Santos, Grêmio Prudente abre o placar. Grêmio Prudente 1, Portuguesa Santista 0. O Wellington Pena fala, tô na área. O Francisco Ferreira, mande um abraço para os Ponte Pretanos de São José dos Campos. O Enzo Moura, tá ruim o time da Ponte hoje. A Ponte tem falta, campo de ataque pela direita. Vai trabalhando, posse de bola com o Pacheco pela direita para Jean Dias. 2 jogadores na marcação. Encosta perto dele, um pouco mais atrás. O Léo Oliveira, ele viu, pediu, recebeu. Lucas Cândido, perna direita, domina. Perna esquerda, toca a bola para Sérgio Rafael. Tem ali a marcação do Yuri Castilho. Ele tem que jogar pro Emerson, capitão da Ponte. Círculo central do gramado. Cavadinha jogou dentro da grande área. Sobe a zaga, tira. Pedro Vilhena tava lá, a bola volta, sobra. Léo Oliveira tentou raspar de cabeça e o King Naldo tira. Mete o pé esquerdo, capitão da equipe do Mirassol. A bola vem no campo ofensivo para a corrida ali do Gabriel. Aí chegou Emerson, recua pro Diogo Silva, domina, joga a bola para pequena área, perna direita de vinho hoje. O Diogo Silva tocou pro Danilo Barcelos, explodiu contra a marcação. A bola bate, vai embora. É tiro de meta pro time da Ponte. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar? Marcando para você 42 minutos e meio. 42 e meio passados, é primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista, Paulistão, Série A1, 9ª rodada, primeira fase em Mirassol, no Maião. Na Valinhos FM, Portal Futebol Interior segue. Ninguém é de ninguém, viu? Mirassol e Ponte, Ponte, Mirassol. Pedro Lino, 0-0. 0-0 aqui em Mirassol, pelo Campeonato Paulista da Série A2. O Primavera vai vencer no Ituano por 2-0 fora de casa. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, o 15 de Jaú vai empatando com o Desportivo Brasil. E amanhã, às 7h30 da noite, tem Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Felipe Marques com Guarani e Novo Horizontino, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Sou eu e você e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Vamos ver esse lance. Olha o Mirassol, campo de ataque, lado direito, bola pra dentro da grande área, sobe Pacheco. Mas ela subiu, caiu dentro da grande área. Ô Yuri, aí foi no corpo, hein? Foi no corpo ali o Yuri Castilho do Danilo Barcelos, mas tá marcando tiro de meta e a chuva não para, hein, Mirassol? A chuva não para, Mirassol e Ponte, Ponte, Mirassol 0-0. Foi falta isso aí, hein? Mas deram apenas tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Arthur Eugênio. Arthur Eugênio Matias acompanhando a nossa transmissão, elogiando o giro de placar, viu, Pedro Lino? Tá falando que você está de parabéns, trazendo muita informação. Grande abraço, doutor Arthur, tamo junto. Se o Carlos não fizer isso no segundo tempo, você vai ficar no lugar do Carlos no segundo tempo. É para girar o placar, trazer informações da Série A1, Série A2, Série A3, Série A4, do futebol pelo mundo. Pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço pro Arthur Eugênio. Aliás, toda segunda-feira na tela da TV Cultura Paulista. Segunda e quinta. Ah, é? Então... Segunda e quarta ou segunda e quinta, alguma coisa assim. E é o seguinte... Nós vamos falar nas transmissões desse programa também, né, Carlos? Vamos falar também, vamos dar uma moral pro nosso chefe. Ninguém mandou. Mas de vez em quando a gente fala, porque o Arthur Eugênio tá lá. Bola na rede. Aliás, o Lucas de Souza participou também, toda a turma lá. É, por isso que... Gol triplo. Vai, placar ao vivo informa. Gol triplo, viu, Marcelo? Gol triplo. Linense virou contra a Ferroviária 2-1 pelo Campeonato Paulista da Série A2. O São Bernardo fez o terceiro, Daniel Fabrício. São Bernardo 3, Noroeste 1. E o Votuporanguense que também está na Série A2, fez 1-0 contra o Juventus em casa, Marcelo. Esse resultado do São Bernardo não é bom, não. Placar ao vivo, trazendo todas as informações. Aqui 45, vamos até 47. É isso, né? Isso mesmo, mais 2. Eu tinha visto 3 ali, mas vamos lá. Esse óculos tá tudo bem, né, Marcelo? Eu dei uma limpada antes de começar o jogo, mas acho que no intervalo eu vou precisar limpar de novo.
Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mano do céu, o Mirassol ia ter uma chance agora se o Emerson não estica a perna. A bola ia sobrar livre pro Negueba no campo de ataque. Quase cara a cara, frente a frente com o goleiro da Ponte, se não é o Emerson, e na sequência pintou o primeiro cartão amarelo do jogo, porque o Léo Oliveira derrubou lá o Lucas Ramon, e aí o árbitro, o Pantorra, acabou dando cartão primeiro do jogo aí pro jogador da Ponte, pro Léo Oliveira. Confirma, Pedro Lino? Confirma, carimba, Léo Oliveira é o primeiro amarelado da partida. Olha, com 46 minutos ele dá o primeiro cartão, e a falta é frontal, tá certo que não é tão perto assim, mas continua chovendo em Mirassol, e o Mirassol tem Reinaldo, que pega bem na bola, tem o Cleison, tem o Danielzinho, tem o Gabriel, jogadores que pegam bem na bola. A barreira vai ficar ali, pertinho na meia-lua da grande área. Já o intervalo FI, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Já o intervalo FI, a falta não foi batida ainda, então vou chamar outro teaser. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Cara, que demora pra cobrar falta, hein? Será que tá analisando o VAR? Não, autorizado. Bola pro Reinaldo, direto pro gol! Espalma o goleiro! Em 2 lances, jogada ensaiada, tinha direção, ia direto pro gol, foi pra bola, voou! Manda pra escanteio, mas não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Jesus amado, que sufoco! Nesse lance, na cobrança de falta do Reinaldo, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no Maião. Mirassol e Ponte, Mirassol, vou pagar o teaser, bolacha. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Rapaz, o Danielzinho ajeitou e o Reinaldo mandou o canhão. Minimício aleatório. O Diogo Silva voou, mão trocada, mandou para escanteio. Quase o primeiro gol do jogo do time do Mirassol. Por pouco a Ponte não sai perdendo neste primeiro tempo. Ainda bem que temos Diogo Silva. Milagreiro Diogo Silva. Fim de primeiro tempo no Maião. 0 Ponte, 0 Mirassol. Saída dos jogadores do gramado em Mirassol. Você que brilha, Pedro Lino. Os jogadores vão conversando entre eles lá. Belíssima defesa do Diogo Silva. Um chute, um petardo do Reinaldo. O Diogo Silva com uma mão só evitou a famosa lei do ex. E vamos aguardar. Quem vai falar aí agora, Marcelo? É isso. É o Gabriel do Mirassol. Vamos ouvir. No primeiro tempo, a gente quer saber de você o que poderia fazer para quebrar essa defesa e conseguir o gol e a vitória aqui em campo hoje. O campo tá pesado, tá chovendo bastante. A equipe da Ponte é uma equipe de muita força, principalmente uma força defensiva, né? Uma equipe que acho que é a melhor defesa do campeonato. Eles fecham ali com a linha de 5. Só que a gente tá conseguindo ali furar, ali é melhorar na finalização ali. Esse jogo é mesmo, é tentar controlar, não dar brecha para contra-ataque. Eles têm uma equipe rápida ali na frente e manter o jogo no campo deles aqui, né? Que uma hora, Deus quiser, a gente vai conseguir furar essa barreira. Tá aí o Gabriel, que já passou por Flamengo e Bahia, falando aqui no microfone do canal Futebol Interior. Pra mim o Mirassol foi melhor o jogo no primeiro tempo, e é isso que ele falou mesmo. A Ponte joga bem atrás, jogando na velocidade, bola longa de novo, né? Mas tá sendo muito pressionada, e se não é o Diogo Silva, a gente já tava perdendo. Vai, Pedro. Vitor Andrade vai falar, vamos ouvir. Como o Gabriel falou, a gente queria saber o que a Ponte Preta poderia fazer para tomar um pouquinho menos de pressão, conseguir chegar no campo do adversário, né, no campo de ataque do adversário, e sim conseguir o gol para sair com a vitória aqui de Mirassol hoje. A gente tá fazendo um jogo seguro, né? A gente se defende bem, tanto que a gente é a melhor defesa do campeonato. Acho que a gente tem que ter um pouco mais a marcação, a gente criou algumas jogadas ali também. Óbvio que eles tiveram um pouco mais de posse de bola. Está jogando em casa também. Agora é escutar o que o Valentim tem para falar e no segundo tempo fazer um melhor. Muito obrigado. Tá aí o Vitor Andrade, Marcelo. O Marco Greve mandou aqui no chat aqui, se for o próprio que eu conheço, um grande abraço para ele. Ele pediu informações da Inter de Bebedouro, que vai empatando em 0-0 contra o Nacional pelo Campeonato Paulista da Série A4. Marcelo. Muito bem, Pedro Lino descansa agora.
Daqui a pouco tem, depois do intervalo, o intervalo FM no comando do Carlos. E aí o Carlos, no segundo tempo, fica com o giro de placar, trazendo informações também e o fim de jogo. Bom, pra concessionária Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil, então vai. Você ia descansar, mas placar ao vivo, chama, você informa. Jogo importante pelo Paulistão, o Noroeste faz o segundo. São Bernardo 3, Noroeste 2, o gol foi de Carlão. Muito, Carlão, mete gol, Carlão, hein? Mete gol, Carlão! Já, então, o intervalo FI, a gente volta para todo o segundo tempo daqui a pouquinho, de até aqui, Mirassol e Ponte e Mirassol 0-0, canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você! A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. É hora de pintar a tela no ar. É fato, deixa comigo, eu sou o Carlos Cossato. Que bom ter você na companhia. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Marquinhos, lá de Limeira, da Melhor FM. O Marquinhos, que é rock na veia. Os caras gostaram da vinheta aqui, viu, Marquinhos? Um abraço, Marquinhos. Grande Marquinhos, o Rocketman, lá de Limeira. Marquinhos Jesus foi quem produziu essa vinheta aí. Valeu! Grande abraço. Tem outras versões, viu? Depois eu vou usando aos poucos aí. Mas essa é a versão mais longa. Obrigado, Marquinhos. Gente, intervalo de jogo, tá? 9ª rodada, Série A1 do Paulistão. Ponte Preta e Mirassol, Mirassol e Ponte vão empatando pelo placar de 0-0 em Mirassol. No Maião, José Maria de Campos Maia. O Maião. Intervalo de jogo, tá? 0-0. Para você ligado conosco aqui no intervalo dos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, uma quarta-feira à noite, esse verãozão. Se você não puder comparecer ao Dadá, o Dadá fica aberto até altas horas. Não é o Serginho Groisman, mas passa vara madrugada, tá bom? Você pode fazer o seu pedido. As delícias do Dadá, 997883821. Vou repetir. 997883821. A dica é você salvar esse WhatsApp. Depois você vai
conversar toda vez pelo WhatsApp, fica muito mais fácil. Hipercap Brasil, hoje tem sorteio, né? Já teve, inclusive, né? Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. E Hora da Macaca, toda segunda às 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. 55% de posse de bola pro Mirassol, hein? 45% de posse de bola pra Ponte. Foram 6 escanteios, com 4 escanteios pro Mirassol, 2 pra Ponte Preta. A Ponte chutou 5 bolas no gol, o Mirassol 6, né? Em direção ao gol, vai. Mas no alvo mesmo, 1 pra cada lado, 1 pra Ponte, 1 pro Mirassol. Último lance do primeiro tempo, uma falta do Reinaldo, né? Ex-jogador do Grêmio, ex-jogador do São Paulo, passou pela Ponte Preta muito bem, inclusive, o Reinaldo, lateral esquerdo, que tem uma ótima bola parada, obrigando o goleiro da Ponte, o bom goleiro da Ponte, uma das melhores contratações da Ponte Preta até aqui na competição, o Diogo Silva, a fazer uma importantíssima defesa. Estou entrando aqui no YouTube Futebol Interior, tem 290 votos aqui para a enquete do jogo. Quem vence o jogo? Aí tem lá, Mirassol, empate ou Ponte Preta. Você clica lá em uma das bolinhas, né? E aí você vai ver o resultado. 60% Ponte, 33% Mirassol, 7% empate. Olha a matemática redonda do YouTube. Ah, vá. O Alexandre Cristiano tá ligado com a gente aqui. Valeu, Alexandre. Obrigado, meu querido, pela audiência. Vamos, nega véia. Abraço ao professor Tatão, da Vila Boa Vista. O José Maduro, São Bernardo, virou 3-1, agora tá 3-2, viu, Zé? 3-2 São Bernardo e Noroeste. Rafael Matias, segura o resultado, Ponte. Valeu, obrigado aí pela audiência. Vando Oliveira, melhor defesa do campeonato, 4 gols, hein? É a defesa da Ponte Preta. Wellington Pena, Francisco Pereira, Enzo Moura, Márcio Zacarias, Severino Francisco, João Neto Zan, o Paulo Roberto Nascimento tá mandando boa noite a todos. Ô Paulão, aquele abraço, meu querido, obrigado pela sua audiência, tá bom? Que bom, que gostoso ter aí a sua companhia, você que tá conosco. Ponte Preta tá fazendo um jogo seguro, tá jogando com um bom time do Mirassol. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior, né? Porque tivemos ontem Botafogo 1, Red Bull Bragantino 0. Jogo, inclusive, com transmissão aqui da W Sport em parceria com os canais de Futebol Interior. Aliás, não sei se você sabe, se você não sabe, eu vou lhe informar. Se você não sabe, eu irei lhe informar que temos o Arena W Sports. Que gol que tomou o time do Noroeste, hein, rapaz? Temos o Arena W Sports, tá? Toda semana, né, de segunda a sexta, 11 da manhã, no comando do Wilson Rocha. E às terças e quintas eu participo com informações da Macaca e do Guarani, tá bom? Então não perca, Arena W Sports na Rádio Futebol Interior, segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. Ontem o Rochinha transmitiu Botafogo 1, Bragantino 0. Intervalo de jogo também para Noroeste 2, São Bernardo 3. Intervalo de jogo também para Água Santa e Portuguesa, hein? Atenção, hein? Água Santa e Portuguesa, 0-0 este jogo. Noroeste 2, São Bernardo 3. Rapaz, 5 gols em um tempo só, hein? Que jogo maluco. Mirassol e Ponte Preta vão empatando em 0-0. Daqui a pouquinho, 9h35 da noite, tem Neymar em campo. Pois é, Neymar na Neoquímica contra o Corinthians. Que jogaço, hein, gente? Corinthians e Santos, 9h35 da noite. Amanhã a bola vai rolar, atenção, atenção, mais 3 jogos, 7h30 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza e Albert Cavalcante, com o Felipe Marques, tem Guarani e Novo Horizontino. Também às 7h30 da noite, Inter de Limeira e Palmeiras, 9h30 da noite, fechando esta 9ª rodada desta Série A1 do Campeonato Paulista, tem São Paulo e Velo Clube. A classificação do campeonato no grupo da Ponte Preta, apontando o São Bernardo líder 19, a Ponte com esse empate 16, o São Bernardo está abrindo 3 pontos da Ponte Preta, e o Palmeiras, se vencer, Ponte com 16 nesse empate, Palmeiras vai a 16 pontos, 4 vitórias, vai passar a Ponte Preta no saldo de gols, o time do Palmeiras. Portanto, a Ponte, né, com esse resultado, ou mesmo que a Ponte perca, a Ponte torce para que o Palmeiras não vença o Corinthians. Pode até empatar, mas não pode vencer.
O Velo Clube tem 5 pontos, só que o Velo Clube ainda está com 8 partidas também, mesmo o caso do Palmeiras aqui não entrou em campo ainda. O grupo C aponta São Paulo líder 14, Novo Horizontino segundo colocado 11 pontos. Novo Horizontino já tem 9 jogos, né? Porque pagou um jogo antes do Corinthians a 11ª rodada, então já tem 11 jogos o Novo Horizontino. São Paulo com o pé nas costas é líder, porque tem 8 partidas e 14 pontos. O Noroeste é o terceiro colocado, 7 pontos. O Noroeste, perdendo hoje, entra de vez na briga pelo rebaixamento, hein? Que coisa do time de Bauru. O Água Santa é o quarto colocado, tem 6 pontos ganhos na competição. Grupo B, Guarani líder 10, Portuguesa vai empatando também, tem 10, só que não passa o Guarani, tá? Portuguesa tem 2 vitórias contra 3 do Guarani, primeiro critério de desempate. Aqui, o Santos pode passar hoje o time do Guarani. Se vencer, se empatar também não passa o Guarani, porque o Santos tem só 2 vitórias, empatando ficaria com as mesmas 2 vitórias. O Bragantino já jogou, tem 8 pontos, é o quarto colocado na competição, briga também, por enquanto, para não cair. Pode também conquistar uma vaga, mas com 8 pontos ele está brigando também para não ser rebaixado. Só que, no caso do Bragantino aqui, uma vitória põe o Bragantino na briga por uma vaga à próxima fase. Grupo A, o Corinthians é líder 22, foi o primeiro time classificado para a segunda fase do Paulista. O Mirassol com esse empate está indo a 17 pontos. Deixa eu ver aqui se já está matematicamente classificado. Ainda não, né? Porque o Botafogo tem mais 3 jogos por fazer. Pode fazer 19, o Mirassol não consegue matematicamente com esse empate. Se o Mirassol vencer, aí matematicamente ele vai conseguir a classificação. E por quê? Ele vai eliminar o Botafogo. Porque o Botafogo tem 10 pontos em 9 jogos. Ele pode fazer 19. Só que o Botafogo só tem 2 vitórias. Se o Mirassol vencer hoje, ele vai a 6 vitórias. E aí, mesmo que o Botafogo vença os seus 3 próximos jogos e o Mirassol perca os seus próximos 3 jogos, o Mirassol já estaria classificado matematicamente, tá bom? O Mirassol, portanto, tem que ganhar ganhando, ele já estará classificado matematicamente. O Botafogo tem 10 pontos, é o terceiro. A Internacional de Limeira tem 6 pontos, é a quarta colocada na competição. Bom, são 8 da noite mais 33 minutos. Você pode participar também pelo WhatsApp. O WhatsApp tá na tela com o Marcelo. O Marcelo tem aí o WhatsApp na tela do computador aqui, tá bom, Corsato? Você linka aí no Mozilla, já vai estar logado o WhatsApp dos canais Futebol Interior, tá bom? É só procurar lá pelo WhatsApp. Então o Marcelo tá no WhatsApp e tá também no YouTube na hora do jogo. Vai começar o segundo tempo. Ponte Preta, camisa número 28 da Macaca, tá ali. Não, 28 já tinha, né? Que era o Pacheco, que começou jogando, uma das alterações aí do técnico da Macaca, o Alberto Valentim. Bom, não vejo movimentação de alteração, mas se tiver, o Marcelo Corsato vai informar. Estarei aqui no segundo tempo, no Placar ao Vivo Futebol Interior e depois do jogo, comandando o fim de jogo. Vai começar o segundo tempo e para narrar todo o segundo tempo, na bola, ele! Marcelo Corsato. Muito bem, eu fiz igual fazem. Uns trocam o uniforme, eu troquei a camisa. Vai começar o segundo tempo com passe de bola da Ponte Preta. Apita o árbitro. Bola rolando em Mirassol de novo. Tem emoção na ponta da chuteira. Vamos juntos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo Pedro Lino, Carlos Corsato e Bolacha. E agora a Ponte veio para o campo de ataque. O Vitor pediu uma falta, né? O árbitro não deu. E depois ele deu a falta do Vitor, que segurou a bola com a mão. E aí o jogador do Mirassol, Neto Moura, chutou a bola em cima do Vitor Andrade. O árbitro pediu para ele levantar. Esse Neto Moura, hein? Já começou com treta o segundo tempo. A Ponte tem bola. Jean Dias pegou, bateu pro gol no cantinho! Já era! Gol! É da Ponte! Meus
Meus amigos, minhas amigas, nem um minuto deste segundo tempo. A bola ficou na entrada da grande área, um pouquinho atrás ali, 2 passos da meia-lua da grande área. Ela pingou 2 vezes, sobrou pro Jean Dias, virou o corpo, bateu no cantinho. Jean Dias, que campeonato, hein, Jean Dias? Jean Dias pode orar. A festa é toda sua, da torcida da Ponte. É, goleirão Muralha, essa não deu pra você, amigão. Já era. Tá no fundo da rede. Aberto o placar no Maião. Comecinho de segundo tempo. Jean Dias, o nome do gol. Jean Dias, número 7. Jean Dias. Agora no placar, Ponte Preta tem 1. Mirassol não tem nada. O detalhe, a selfie do primeiro do jogo. O primeiro da Macaca, Pedrolino. Ele, sempre ele, Jean Dias. Teve um bate-rebate ali, Vitor Andrade, os zagueiros do Mirassol. O Vitor Andrade cruzou. O Léo Oliveira só ajeitou de cabeça, faz, Jean Dias, faz. Ele chutou, arriscou de fora da área. O Muralha aceitou, Ponte Preta 1, Mirassol 0, golaço de Jean Dias, Marcelo. 9º gol da Ponte Preta na competição, 3º gol do Jean Dias, a Ponte, 9 gols feitos da Ponte Preta. Ih, rapaz, que lambança, o desvio vai entrando pro gol, já era, tá lá dentro. Gol do Mirassol. Futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Uma bola que veio cruzada da esquerda. E aí, o zagueiro da Ponte Preta me parece o Sérgio Rafael, hein? Me parece o Sérgio Rafael, é ele mesmo. Ele foi tirar a bola, ela bateu meio que na coxa dele, subiu, bateu na trave e caiu no fundo da rede. Na verdade, bateu nas 2 traves para morrer no fundo da rede do goleiro da Ponte Preta, o Diogo Silva. Gol estranho, gente esquisita, gol estranho. Tá empatado o jogo, não deu tempo de comemorar. Não deu tempo nem de falar que a Ponte estava na frente, conseguindo os 3 pontos. Uma bola que veio ali o Reinaldo, e era o Sérgio Rafael mesmo, hein? Se não for o Sérgio Rafael, depois eu corrijo, mas sim o jogador no meio ali, desviou nele, e vai pintar o segundo gol do Mirassol, bola pra dentro da grande área, é pênalti! Penalidade máxima em cima do Yuri Castilho, penalidade máxima pro Mirassol, meu pai amado. 3 minutos de jogo, e de novo ele, hein? Na jogada, Sérgio Rafael. Rádio Futebol Interior. Segura o jogador do Mirassol, faz o pênalti, tá marcado o pênalti. Eu acho que foi pênalti. Quero saber a sua opinião aí, Pedro Lino. Foi pênalti, o Sérgio Rafael perdeu a passagem. Yuri Castilho mais esperto, o Sérgio Rafael segurou. A bola na marca da Cal e o Sérgio Rafael está amarelado, Marcelo. Sérgio Rafael, pra mim, por enquanto, com o gol contra, né? Que ele desvia a bola no cruzamento do Reinaldo. Depois, só se eu tiver uma outra imagem para falar que não foi ele, mas para mim é o Sérgio Rafael mesmo. E agora faz o pênalti em cima do Yuri Castilho. Eu avisei, né? A informação que eu tenho é que não foi o Sérgio Rafael, foi o Emerson. Então, beleza. Então vamos mudar aqui pro Emerson. Que a bola desvia no Emerson, né? Desvia no jogador no meio da zaga. Então o Sérgio Rafael faz o pênalti. É claro que todo lance tem revisão, né? E esse vai ter revisão, mas eu acho que pra mim incontestável, Carlos. Tem uma mão, né? Tem um braço ali do Sérgio Rafael segurando o cara. Eu entendo que foi pênalti. Ele puxou o cara dentro da grande área, né? Se é fora da grande área, ele dá a falta, né? Então eu entendo que foi pênalti. É a mesma coisa do lance do derby, né? O cara com a mão no jogador, ele corre esse risco, né? Então pra mim, pênalti. Um gol estranho, gol de empate, realmente uma lambança, né? E aí não dá nem pra culpar se foi o Emerson ou o Sérgio ali no desvio, né? Não dá nem pra culpar, mas e o pênalti agora, o Yuri ia levando a vantagem, ele segurou o Yuri, mas é o Sérgio Rafael, a gente já sabe o que vem do Sérgio Rafael aí nas jogadas mano a mano, né? Ele não é um zagueiro seguro realmente. E ele vai pra bola, Yuri Castilho. O pênalti foi a 3. Ponte fez o gol a 1, tomou o gol de empate a 2 e o pênalti foi a 3. A cobrança vai ser a 5 para 6 minutos. Vamos chegar a 6 minutos, né? Na cobrança do Yuri Castilho. O Pedro Rocha era pegador de pênalti, mas quem tá no gol é o Diogo. Ele também já chegou a pegar pênaltis na carreira. Fez um milagre
no final do primeiro tempo, numa bola do Reinaldo, numa cobrança de falta. Já no crepúsculo do primeiro tempo. Yuri Castilho, meia-lua da grande área. Ele bate com a perna direita. O Diogo Silva tá no meio do gol. O árbitro pede para ninguém invadir. O Renan Dequec, o árbitro da partida. 6 minutos passados, vamos chegar a 6,5 desse segundo tempo. Tá tudo igual, 1-1. Mirassol pode pular na frente. Pode pular na frente. Castilho, Yuri, autorizado, perna direita, correu, bateu no cantinho, pega, Diogo! Diogo Silva pega o goleiro da Ponte Preta no cantinho direito. Dá rebote mais 2 vezes para pegar depois na sequência. Santo Diogo Silva vai pra bola, pega Pedrolino. Yuri Castilho bateu mal, bateu no canto. Diogo Silva esperto, fez a defesa. Segue 1-1 no estádio Maião, Marcelo. Carlos, temos goleiro. Futebol eu ainda insisto, né? Como bom goleiro que fui, eu fico tão chateado quando o repórter fala, bateu mal. Cara, se o goleiro cai pro outro canto, a bola iria entrar, seria gol. Ele bateu rasteirinha no canto. Méritos total pro goleiro da Ponte Preta. Agora vamos lá, né? O time faz 1-0 com 1 minuto. Com 2 minutos toma o gol de empate. Com 3 minutos os caras fazem um pênalti. Que coisa horrorosa, cara. Que coisa absurda. Vamos ver a Ponte. Vai pro ataque. Vem pro chute de longe, o desvio. Pega na zaga, fica fácil pro goleiro. Que nem segurou com as mãos. Fica com... Sai jogando pro João Vitor. O... zagueiro da equipe do Mirassol. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 8 minutos passados, é segundo tempo de jogo, Campeonato Paulista, Série A1, nona rodada, o placar do Maião. Já o Carlos vai falar porque, e eu sigo no giro porque o Novo Horizontino tá no campo de ataque. Vamos seguir aqui. 8 minutos passados do segundo tempo, só ameaça do Mirassol. Segue. Gols no comecinho desse segundo tempo. Mirassol 1, Ponte também 1, Carlos. Campeonato Paulista, nona rodada, Água Santa e Portuguesa, segundo tempo de jogo, vão empatando 0-0. Também no segundo tempo, a bola rola para Noroeste 2, São Bernardo 3. Daqui a pouco, 9h35 da noite, na Neoquímica Arena, tem Santos, Corinthians e Santos. Valinhos FM 87.9, Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, que bom ter a sua companhia, tamo junto aqui no portal Futebol Interior, na Valinhos FM 87,9. O primeiro tempo o Mirassol foi melhor, segundo tempo maluco, a Ponte saiu na frente com o Jean Dias, e aí o Emerson mandou contra o Patrimônio, a bola bate nas 2 traves antes de entrar, e aí na sequência um pênalti do Sérgio Rafael em cima do Yuri Castilho, ele vai pra bola, joga no cantinho, Diogo Silva pega, jogo, olha... Muitas coisas acontecendo. 9 minutos passados do segundo tempo. Vem de novo o time do Mirassol. Insiste, persiste, não desiste. Quer o gol da virada. Pelo lado esquerdo, bola com o King Naldo. Bate contra a marcação. A bola se perde e vai embora. Tava lá o Sérgio Rafael, a bola se perde e vai embora. É posse de bola, escanteio pro time do Mirassol. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Escanteio pro Mirassol, bola para dentro da grande área, o desvio na boca do gol no primeiro pau, deu rebote, sobrou, batida pro gol, desvio, bate na zaga da Ponte, cai de novo dentro da grande área, lado direito, e Yuri Castilho faz a finta pra cima da marcação, pra lá, pra cá, voltou essa bola, vem pro campo de ataque, Negueba por baixo. E o segundo tempo começou tão agitado que a gente nem falou de alteração, né? Mas não tivemos, viu? Nem na Ponte. Segue os dois mesmos times. Mirassol no campo de ataque, bola pra dentro da grande área, sobrou, rebote, vem Lucas Cândido, mete o pé na bola, tira dali. Que jogo corrido nesse segundo tempo, 10 minutos, é segundo tempo de jogo, você está na Valinhos FM 87,9, portal Futebol Interior, vem Mirassol, lado esquerdo, cruzamento, bola para dentro da grande área, em Pereur, jogou dentro da grande área, caiu o jogador do Mirassol, pede o pênalti, mas não foi nada, já se levantou, a bola voltou para Vitor Andrade, recua, toca a bola, lado esquerdo, para Arthur, cavadinha, para o Vitor Andrade, para cima na marcação, 1, 2, 3 jogadores para cima dele, o Mirassol morde bastante, bola para o Lucas, tentou sair jogando, Danielzinho chegou, Vitor não foi, a bola sobrou para Negueba, lado direito, Pedro Vilhena, vai pra cima dele, na marcação, pau nele. Falta não, árbitro. Não, juizão. Melhor pro time da Ponte, mas já perdeu. Dá o bote, Lucas Ramon, ganha pra Danielzinho, lado direito, Lucas Ramon, ganhou, tocou, dentro da grande área, pro Castilho, fez o giro, tentou a finta ali,
aquele rolinho pra cima da marcação, a zaga da Ponte chegou tirando, aí sobrou aqui pelo lado direito, Jean Dias, Reinaldo vai pra cima dele, faz a falta, dá risada, reclama, tá parado o jogo, falta pro time da Ponte Preta fazendo a batida. A Ponte de Diogo Silva, Pacheco, Sérgio Rafael, que tomou cartão no pênalti, né? Arthur e Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Emerson, capitão, Lucas Cândido tomou cartão no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. O Mirassol, o mesmo time, o Eduardo Barroca não mexeu também. Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Emperiuri e Reinaldo, capitão do time, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Cleison, Negueba e Yuri Castilho. O Pedro Lino pode passar pra gente, porque o jogador da Ponte tá caído aqui no campo de defesa, os bancários da Macaca. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer alguma substituição, no banco de reservas da Macaca tem Pedro Rocha, Maguinho, Dudu, Renato, Gustavo Telli, João Gabriel, Vicente Concha, Luiz Felipe, Everton Brito, Nilson Júnior, Bruno Lopes e Derlei. E pelos lados do Mirassol, Marcelo, caso o técnico Eduardo Barroca queira mexer, diga. Tomazella, Lacerda, Daniel Borges, David Braz, James, Wesley, Rony, José Aldo, Chico Kim, Diego Gonçalves, Matheus Davó e Léo Gamalho. É isso, tá aí o Pedro Lino trazendo as opções, já já o Carlos vai falar do placar ao vivo e também do jogo, esse jogo movimentado no segundo tempo, a Ponte tem posse de bola, o jogo recomeça, vem pro campo de ataque com Jean Dias, soltou pra Vitor Andrade, lado esquerdo, cortou da ponta pro meio, vai bater pro gol, pegou mal na bola. Futebol A intenção interior. foi boa, mas a execução não foi legal não. A bola era pra fazer a curva, não fez. Canais, Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A enquete aqui no YouTube, Mirassol 34%, a nossa audiência entendendo que o Mirassol venceu o jogo com 34%. 54% da nossa audiência entendendo que a Macaca vai vencer o jogo, 7% entendendo que vai ter empate, 334 votos. Já já o Carlos com mais informações do placar ao vivo. Rapidinho, Carlos, 13 do segundo tempo, fala do jogo. Que jogo pegado no segundo tempo, 1-1. A Ponte fez o gol, né? E a Ponte fez o gol e o Mirassol fez a blitz, né? Veio pra cima da Ponte e essa linha defensiva da Ponte Preta teve dificuldades. A Ponte só não perde o jogo no momento porque o Diogo Silva fez uma defesaça aí na cobrança de pênalti do Yuri Castilho, que eu até achei que quem iria bater o pênalti era o Reinaldo, né? Batedor de pênalti em tudo quanto é time que ele jogou, né? Mas foi o Yuri Castilho por sorte da Ponte. Vem Ponte na bola longa, campo de ataque caiu com Jean Dias, dominou, tocou pra quem vem de trás e a batida pro gol do Pacheco pra pegar o goleiro. Cara, e não é que tá dando certo essas bolas longas da Ponte, cara? Tá dando certo, a Ponte achou um jeito de jogar, aí a rapaziada tá tendo dificuldade pra marcar, é claro que o Mirassol é melhor, mas a Ponte consegue dar um trabalho também pros adversários, né, Carlos? Sim, esse é o jogo da Ponte, a Ponte joga esperando o adversário e nos contragolpes, né, com o Vitor Andrade e o Jean Dias. O Vitor Andrade não tá fazendo uma partida legal como tá fazendo o Jean Dias. Jean Dias, na minha ótica, a melhor jogador da Ponte Preta em campo. Agora, o meio campo da Ponte é muito lento, né? O pessoal quando reclama quando o Elvis está em campo, né? Mas o Elvis, pelo menos, ele dá passe, né? Faz gols, né? Agora o Pedro Vilhena e o Lucas Cândido, eles são muito lentos, né? O Pedro Vilhena até ajuda aqui na marcação, mas o Lucas Cândido é muito lento, né? Eu, se sou o Valentim, já dou uma mexida nesse time aí. É isso, o Mirassol veio pro campo de ataque, sobe a zaga, tira a bola, volta, sobra pra Ponte, Léo Oliveira tenta colocar velocidade no jogo, tocou pro Pedro Vilhena, barbudo. Neto Moura, folgado pra caramba esse Neto Moura faz falta também, ele recebe falta, mas ele faz falta, fez falta, campo de defesa lado esquerdo, favorece o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Toque eletrônico do Bolacha marcando 15 minutos passados, é segundo tempo de jogo. Já aconteceu coisa nesse segundo tempo. Tá tudo igual, 1-1. A Ponte saiu na frente, o Mirassol empatou, teve pênalti, o goleiro da Ponte pegou. Lembrando que o Diogo Silva tinha pego também uma bola no último lance do primeiro tempo, uma falta do Reinaldo. Ela foi no ângulo, ele buscou. Ponte tem posse de bola pra Vitor Andrade. Dominou, trabalhou, tentou na frente pro Arthur. Danielzinho no meio do caminho, rouba. Solta essa bola pra Negueba. Negueba recupera pro time do Mirassol. Solta essa bola pro Danielzinho aqui no campo de defesa, chega a zaga da Ponte, trava com o Arthur, aqui no campo de ataque, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Se chegarmos a 200 ao vivo, o Carlos vai ajudar a trocar o pneu do meu carro que furou depois do jogo. Posse de bola pro Mirassol dentro da grande área. Emerson se complicou por pouco. Rapaz, quase que o atacante do Mirassol chega. A bola voltou pro Léo Oliveira. Léo Oliveira reclama de falta. O árbitro não deu. Vamos jogar, gente. Vamos jogar. O árbitro marcou a falta. Aí o Danilo Barcelos despacha essa bola lá pro campo de ataque. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Carlos, tá com o placar ao vivo aí, Carlos? Sim. Então gira aí. Gira placar pra gente. Gira. Quero saber placar no placar ao vivo. Vai, Carlos. Série A1, Campeonato Paulista. Estamos com 8 minutos agora do segundo tempo. Água Santa e Portuguesa vão empatando em 0-0. 14 minutos do segundo tempo em Bauru, Noroeste 2, São Bernardo 3. Ontem, Botafogo 1, Bragantino 0. Daqui a pouco, 9h35 da noite, tem Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Beleza, placar ao vivo trazendo todas as informações pra você. E o Mirassol continua no campo de ataque pela direita agora com o Lucas Ramon, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, sobrou do outro lado pra Reinaldo, evita a saída, joga de novo no Fedor, na boca do gol, chega a zaga da Ponte pra tirar dali. Aí Jean Dias jogou no veneno, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte, por baixo, Neto Moura, ele é bom jogador quando não faz falta, mas agora foi só na bola, faz o corte, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece a equipe do Mirassol. Tá na hora do Valentim mexer no time, né? Tá na hora, mas parece que quem vai mexer é o Barroca. É, o Chico Kim vai vir aí, o camisa número 10, hein? Cleison foi embora. Já o Pedro Lindo vai trazer as informações pra gente. Substituição. Vai, Pedro Lino. No Mirassol saíram Neto Moura e Cleison. Neto Moura 25 e Cleison 29. Entraram o número 13. O número 13 do Mirassol é o Diego Gonçalves e o Chico Kim. Então saíram Neto Moura e Cleison. Entraram o Diego Gonçalves e Chico Kim. Que número que é o Chico Kim? 10. Chico Kim é o 10. O Diego Gonçalves é o 13. Chico Kim no lugar do Cleison, Diego Gonçalves no lugar do Neto Moura. Já o Carlos fala dessas alterações. A Ponte está no campo de ataque, pelo lado esquerdo. Bola com o Pedro Vilhena. Girou pra lá, parece um peão. Pra lá, pra cá, tocou a bola pra Arthur. Arthur pra Lucas. Lucas pra Pedro Vilhena, da ponta, pro meio. Solta a bola pra Jean Dias, a intermediária ofensiva. Pra Danilo Barcelos, pra Vitor Andrade de primeira. Pô a bola, linha de fundo pro Arthur. Cruzou na boca do gol. Sobe, João Vitor. Ela vai cair pro Pedro Vilhena de cabeça. Bate na marcação. Tentou de cabeça ajeitar pro jogador da Ponte, não deu. E aí vai puxar o contragolpe o Yuri Castilho. Aí o árbitro para, marca a falta. Tá parado o jogo, falta, posse de bola pro time do Mirassol. Vai, Carlos! Essas duas primeiras do Barroca aí. Ele dá uma mudada no esquema tático, né? Porque o Chico Kim, apesar de ser um meio atacante, o Cleison é mais atacante que ele, né, Marcelo? E o Neto Moura, ele tira, porque o Neto Moura já tava pedindo, né, pra ser expulso, né? Um volante, coloca o Diego Gonçalves, que é um volante também, que também sabe sair pro jogo. Mas ele dá uma mudada no esquema aí. O Cleison é mais atacante do que o Chico Kim. Ele tá colocando o Chico Kim. O Chico Kim tem melhor passe, né, para colocar aí os jogadores na cara do gol. E você vê, né, o Mirassol tem Gamalho no banco e tem Matheus Davó. Olha as opções do treinador, o Eduardo Barroca aí, para dar uma melhorada, uma mexida neste time do Mirassol. Mas eu insisto, o Roberto Valentim precisa dar uma mexida nesse meio campo. O Lucas Cândido já tá na hora de sair. É isso. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 19 minutos e 50, quase 20. 19 e 55 agora passado o segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, Série A1, nona rodada, primeira fase no Maião, segundo tempo. Em Mirassol, segue Mirassol 1, Ponte Preta 1, Carlos. 11 minutos, segundo tempo de jogo, Água Santa e Portuguesa vão empatando em 0-0. 17 minutos do segundo tempo em Bauru, na cidade sem limites, Noroeste 2, São Bernardo 3. Ontem transmitimos Botafogo 1, Bragantino 0. Amanhã, 7h30 da noite, tem Guarani Novo Horizontino com Lucas de Souza e Albert Cavalcante. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br.
É isso. Que bom ter você junto com a gente por aqui. Hoje eu tô com a Macaca nos canais Futebol Interior. Comigo, Carlos Corsato, Pedro Lino, Bolacha na mesa de som. Você que tá na Valinhos FM 87,9. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia. O árbitro marcou uma falta, a Ponte não gostou, agora não marcou uma falta. O Mirassol é quem não gosta. A Ponte tem posse de bola, campo de ataque, lado direito. Jean Dias, ele é rápido, é assim que ele gosta. Livre, leve, solto pelo lado direito, toca a bola lado esquerdo, bico esquerdo da grande área. Danilo Barcelos dominou, jogou pra trás. Léo Oliveira bateu pro gol, teve desvio. Futebol, não teve desvio não, ele pegou mal na bola. A bola saiu parecendo uma cobra, toda torta. Depois desse chute aí também, tchau, né? Jesus. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. E a Ponte vai fazer 2 alterações, hein? A Ponte vai fazer 2 alterações, já o Pedro Lino fala. O Admilson Alejo tá com a gente. O Carlos Lemos Matozinho, tem gente pedindo 77 na Ponte. Vai ter 2 alterações, mas o 77 não vem aí não, vai mudar. Viu? Vai, ô Pedro. Na Ponte saíram Léo Oliveira, 55 e Pedro Vilhena, 17. Entraram Maguinho e Dudu. Ponte Preta saiu Léo Oliveira e Pedro Vilhena. Entraram Maguinho com a 2 e Dudu com a 8. Lembrando que o Léo Oliveira, Marcelo, está fora do jogo de sábado, Ponte Preta e Botafogo no Moisés Lucarelli, porque ele tomou o 3º cartão amarelo. Léo Oliveira, é verdade, eu não tinha notado aqui, realmente ele tomou cartão amarelo. Eu coloquei pro Lucas Cândido, eu errei o cartão aqui, né? Na verdade o Lucas não tomou cartão, quem tomou foi o Léo Oliveira, né? Foi o Léo Oliveira. Não, o Lucas Cândido toma sim no primeiro tempo, depois a gente vai confirmar. Você tá com o computador aí, né? Você tirou o computador e não Léo, usa, né? não, os amarelados... Deixa eu ver esse lance. Olha o Mirassol. Chico Kim, perna direita, bateu pro gol no cantinho. Pega Diogo. Diogo Silva, vai Pedro. Tem 2 amarelados na partida, os 2 são da Ponte. Sérgio Rafael e Léo Oliveira. Lucas Cândido não tomou o cartão amarelo. E o Mirassol vem aí, Léo Gamalho. Na nossa tela tá lá, tá 2, né? Na nossa tela só precisa somar mais um escanteio pra ficar com 7. Mas os cartões da Ponte, Sérgio Rafael e Léo Oliveira. E já mais uma alteração na Ponte. E aí, Carlos, você gostou dessas alterações? Léo Oliveira, Pedro Vilhena saindo? Gostei. O Léo Oliveira, depois daquele chute, pelo amor de Deus, né? Se não tivesse que sair, saia por causa do chute, né? Mas gostei sim. O Maguinho vai jogar numa linha um pouco mais à frente ali junto com o Pacheco. E ele tirou o Pedro Vilhena, apesar de estar correndo o jogo todo. Mas eu não tava gostando do jogo dele, não. E eu acho que o próximo que tem que sair é o Lucas Cândido, mas continua no time, né? Eu teria sacado o Lucas Cândido já também. Já as alterações também, mais alterações no time do Mirassol. Vai mudar. Então vai, já fala. No Mirassol saíram 27 Gabriel e o 11 Negueba. Entraram o número 5 Rony e o número 9 Léo Gamalho. Então no Mirassol saíram Gabriel 27 e Negueba com a 11. Entraram Léo Gamalho e Rony. Rony, ex-Corinthians, já trabalha, campo de ataque, é volante, dominou, soltou essa bola na frente. Era ali pro Yuri Castilho, no meio do caminho, a zaga da Ponte, mas o árbitro pegou a falta. Na frente do árbitro também, os caras têm pouca inteligência. Sérgio Rafael. Tá fazendo um jogo ruim o Sérgio Rafael. Primeiro tempo até que não, mas no segundo tempo, aliás, não só ele como o Emerson, eles parecem que deram uma desconcentrada no jogo. Parece que deram uma desconcentrada no jogo. A falta é perigosa, mais ou menos muito parecida com aquela no final do primeiro tempo. E eu não entendi a escolha do Valentim, né? Ele que tá trabalhando, tudo, mas vinha jogando com o Vicente Concha, vinha sendo titular, né? E aí, quando o Simon não joga, ele coloca o Sérgio Rafael. Vai entender, né? Vai entender. Ó, a barreira da Ponte nesse lance vai ficar na meia-lua da grande área. São 3, agora chega mais um. 4 jogadores, como gosta de falar o Carlos, do biombo. Do goleiro Diogo Silva. Você vê na tela quase 25, 24 e 45. É segundo tempo de jogo, gols no segundo tempo. Jean Dias fez de fora da área 1-0 para a Ponte a 1 minuto. A 2, o Emerson contra para o time do Mirassol. E aí o Mirassol a 3 minutos teve um pênalti, bateu a 6, perdeu o Yuri Castilho. O Diogo pegou, portanto segue 1-1. Tem ali o Rony na barreira, vai. E Yuri Castilho direto pro gol, para fora do gol. Foi o Diego Gonçalves que bateu essa bola. Olha, eu achei que ia ser o Reinaldo de novo, mas preferiu o Diego Gonçalves, ela subiu, foi embora, tiro de meta para o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Lilica aqui, Carlos Silva também, o Carlos Lemos Matozinho, o Paulo Roberto Nascimento, Carlos Silva, Enzo Moura, o Carlos Lemos falando que o Sérgio Rafael é fraquíssimo, que vai ser expulso. Rapaziada, pegando no pé do Sérgio Rafael. O primeiro tempo, repito, dele foi ok. Segundo tempo, tá claudicando como o restante do sistema defensivo. Mas ali ele e Emerson, né? Os dois. O Emerson que fez o gol contra. Lucas Cândido, Carrapeta, calcanhar. Saiu jogando, tocou a bola de presente pro time amarelo, pro time do Mirassol. Lucas Ramon, toca a bola pra Rony. Rony domina, tava no Atlético Goianiense, agora defendendo a equipe do Mirassol, ex-Corinthians. É volante. Trabalhou com Imperiur. E essas alterações aí do Barroca, Carlos? Então, ele volta no esquema que o Mirassol começou o jogo, né? Porque ele coloca o Rony no lugar do Gabriel, que é um meia um pouco mais ofensivo, e aí ele tinha tirado um atacante, né? E ele coloca agora o Léo Gamalho, né? Então ele volta com o Léo Gamalho também para jogar aí nessa zaga pesada da Ponte Preta. Me preocupa, né? Não a zaga em si, mas, por exemplo, hoje o futebol apresentado pelo Sérgio Rafael e pelo Emerson, né? Que fez esse gol contra meio estranho e bizonho aí. E o Léo Gamalho é matador, tem que tomar cuidado com ele. Bola enfiada, campo de ataque para dentro da grande área. Yuri Castilho tava lá, se perde, vai embora. Maguinho tava na jogada. É posse de bola, tiro de meta. É pro time da Ponte fazer a batida. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Carlos, pega o placar ao vivo aí que você vai girar mais placar ao vivo pra gente. É tiro de meta pro time da Ponte. Diogo Silva vai pra bola. Marcelo Borges está com a gente. Boa noite, a melhor equipe de transmissão. Carlos, Pedro, Marcelo. Valeu, Roberto César Santos. Sérgio Rafael vai acabar o contrato mês que vem. É no final do Campeonato Paulista. Graças a Deus, tá dizendo o Roberto César Santos. Mas será que não vão renovar? Olha a Ponte, campo de ataque, Jean Dias trabalhou, tocou pro Dudu, entrada da grande área, perna esquerda, passa Vitor Andrade, ele viu, cruzou dentro da grande área, vai entrando, passa, vai embora! Gol, desvio no cruzamento. Ele tentou cruzar, né? Na verdade. Aí teve desvio, a bola passou muito perto, mas muito perto do gol do Muralha. Se não for marcado o impedimento, é para ser escanteio para Ponte Preta. Vamos ver o lance. Dudu, não estava impedido não, hein? No cruzamento por baixo ali, o corte do João Vitor, quase sai outro gol estranho no jogo, hein, Pedro Lino? Mais uma troca de passes entre Jean Dias e Vitor Andrade. O Vitor Andrade partiu, cruzou, o zagueiro do Mirassol foi tentar tirar. A bola deu um movimento lá, parece que tá ventando, tá chovendo. É escanteio para Macaca. Segue 1-1 no Maior, Marcelo. Maguinho vai pra bola, cruzou na boca do gol, sobe, a zaga tira, sobrou, toque de novo pra dentro da grande área. Léo Gamalho ajuda na marcação. Aí vem o Pacheco, joga essa bola ali no campo de ataque pelo lado esquerdo. Tentava ali o Lucas Cândido. A bola se perde, vai embora. Então é lateral de graça pro time do Mirassol aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Do Dadá, Futebol uma explosão Interior. de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca, você não pode perder. Tá com o placar ao vivo aí, Carlos? Sempre. Gira o placar ao vivo pra gente. Bom, seguimos o Água Santa vai empatando com a Portuguesa, hein? Pelo placar de 0-0. Esse jogo já no segundo tempo. Deixa eu pegar aqui o tempo da partida, 20 minutos. 20 minutos passados do primeiro tempo. Pode interromper aí, Corsato, quando Mirassol quiser. vem pro campo de ataque, cruzamento na boca do gol, tá nas mãos do goleiro. Segue, Carlos. Eu não tô na tela, não tô vendo o jogo, é você que manda aí, velho. Vamos lá, 27 do segundo tempo, em Bauru, Noroeste 2, São Bernardo 3. Daqui a pouco a bola vai rolar, 9h35 da noite. Daqui 31 minutos, você tá querendo ver o Neymar, Marcelo, em campo? Ah, não me apetece muito, não. Não quer ver? Mas se Pedro eu Lino diz que de não boa, vê a eu ia hora de ver o Neymar entrar em campo. Então daqui a pouco tem Neymar em campo contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. E o Corinthians aumentou ainda mais o preço do ingresso, que já era alto, né? Afinal de contas, tem Neymar em campo, né? Então, a torcida do Corinthians também? Sim, aumentou. Aumentou o valor. Mas é a torcida do ingresso. única, né? Só a torcida do Corinthians. É, torcida única. Então é verdade. aumentou um pouquinho mais, um bocadinho mais o valor do ingresso. Daqui a pouco, 9h35 da noite. A bola vai rolar para Corinthians e Santos. Jogo pela 9ª rodada dessa Série A1 do Campeonato Paulista. Eu não sei se é verdade, mas a torcida do Corinthians estava pensando em fazer uma bandeira daquela gigante na foto do Neymar com a Bruna Marquezine. Os caras são criativos, né, cara?
Pra dar uma desconcentrada no Neymar. Os caras são criativos. Você vê, né? Tem gente que é bom, que até na hora de zoar, os caras fazem bem pra ele, né? Porque, por exemplo, por que não fazem um bandeirão da minha foto ao lado da Bruna Marquezine? Aí vai desconcentrar a Bruna Marquezine, né? Então. Ninguém merece. E agora tá parado o jogo, tem falta pro time do Mirassol aqui no campo de defesa. Foi o Vitor Andrade que fez a falta, não sei não se ele não tomou cartão, a gente vai confirmar daqui a pouco. Tem mudança, viu? E é ele que vai embora, né? Vai embora o Vitor Andrade, camisa 31, e entra o número 29, Everton Brito. Sai o Vitor Andrade e entra o Everton Brito na Macaca para a pizzaria do Dadá. É o 77 que tá todo mundo pedindo, que é o Bruno Lopes. Parece, por enquanto, não, hein? Não, temos que parar de pedir, né? Porque aí coloca o Everton Brito, depois se duvidar vai colocar o Renato, e aí se der, né, o Bruno Lopes, a Ponte ainda pode mexer mais uma vez no time. O Vitor Andrade tava puxando a perna, viu, Marcelo? Falta pro Mirassol, Reinaldo direto pro gol, ela passa, vai embora. E parece que teve desvio da zaga da Ponte, foi embora, escanteio. O Reinaldo pega bem demais na bola, né, Pedro? Reinaldo pega bem demais na falta e é ele quem vai cobrar o escanteio, Marcelo. Vai vir fechado, você vai ver. 31 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo segue 1-1 no Maião. Todo mundo se pegando dentro da grande área, João Vitor lá dentro da grande área. O Léo Gamalho também. Chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, ela passa, vai embora. Era o João Vitor, falei dele. Ele tava lá na pequena área, golpeou de cabeça, ela foi embora, tiro de meta pro time da Ponte fazer a batida. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Rádio Futebol Interior. Toda segunda-feira, 9 da noite, YouTube Hora da Macaca tem a Hora da Macaca. E agora, pintou o cartão pra Ponte, é? Pintou um cartão pra Ponte. É pro Emerson, né? Foi pro Emerson. Tava o Emerson e o Diogo Silva lá, vamos aguardar. Não, foi pro Emerson, marca aí. Foi pro Emerson. Tomou o cartão, tá reclamando, ele foi bater o tiro de meta, e aí ele deixou pro Diogo Silva, o árbitro não gostou. Aí ele deu o cartão pro Emerson, que também não joga o próximo jogo, né? Pendurado, tá pendurado, queridão. Tava pendurado, queridão. Vai descansar o Emerson. Tiro de meta pra Ponte. Vai Diogo Silva pra bola. Estamos na marca de 30-3. Segue 1-1. Jogo no segundo tempo chegou com muitas atrações no segundo tempo. Gol da Ponte no comecinho do segundo tempo, menos de 1 minuto. E agora o Emerson Santos vai ali com o Rony. Se eu sou o árbitro, o técnico da Ponte, eu tiro o Sérgio Rafael, porque tem cartão, e tiro também o Emerson Santos. E o Lucas Cândido, você deixa no time? O Lucas Cândido, a chance dele fazer falta e tomar cartão é menos. Posse de bola pro time. Ele só pode fazer 2 alterações, não pode tirar os 3. Posse de bola pra Ponte, bola pra dentro da grande área. Jean Dias chega, Imperiur tira dali. Ela cai com o Reinaldo Quinguinaldo. Perna esquerda na bola, tirou. Ela cai aqui com o Diego Gonçalves, sobra pra Ponte Preta, recupera. Tenta sair jogando aqui no campo de ataque pela direita. Bola com o Jean Dias. Dominou, trabalhou, vai trabalhando pro time da Ponte. Dominou, é o Dudu que tava lá. Aí chega a zaga do Mirassol, tira com o Imperiur. Jogou essa bola pro campo de ataque. Não tá valendo mais nada ou tá? Porque o Léo Gamalho ia pra bola, não. Parece que ele marcou uma falta no começo da jogada, na origem. O Corsato. Oi. O Santo André vai vencendo o São José pela Série A2 do Campeonato Paulista. Intervalo de jogo, tá 2-1 o jogo. São José que trocou de técnico. O Santo André segue com o Gilson Kleiner, mas parece que deu uma ajeitada lá. Segundo tempo, bola rolando para 15 de Piracicaba e São Bento, tá? Tá 0-0, 15, líder do campeonato. São Bento, que tá lá na rabeira da competição Jogos da Série A2, viu, Corsato? Marcelo. São Bento que tomou 5 do Capivariano. Aliás, sabe quem joga no Capivariano? Carlos Pedrolino. Tem muitos jogadores lá. Não, passou pela Ponte. O Hélio Cizenando está lá, que é o treinador. Ravanelli. Ravagol, titular do Capivariano, fez gol contra o São Bento. Vai, Pedro. Público e renda. Opa, manda. Público pagante, 2.331. 2.331 para uma renda de R$ 52.460. Olha a Ponte, campo de ataque, bola alongada. É pro Everton Brito, chegou o sangue novo no jogo. Bola pro Arthur, dominou, soltou. Pra quem vem de trás é o Dudu, bateu pro gol, bate na zaga. Volta, sobra pro Maguinho na direita. Boa bola, boa. É ali do lado direito. Quem trabalha é o Pacheco, sai da ponta, vem pro meio, toca essa bola no meio. Pro jogador da Ponte Preta, trabalhando por ali, o Dudu. Lucas Cândido agora recebe, toca a bola. É pro Arthur domina, deixa a bola pra Jean Dias. Jean Dias domina, solta a bola um pouco mais atrás.
atrás, agora tá aqui no campo de defesa. Bola com o Danilo Barcelos. E atenção, torcedor, eu giro pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Tá na tela. Do Portal Futebol Interior na nossa transmissão no YouTube, 35 e 40. 35 e 40 passados, é segundo tempo de jogo, Campeonato Paulista, nona rodada, primeira fase, no Maião, em Mirassol. Ninguém é de ninguém. Carlos, Ponte, Mirassol e Ponte 1-1. Nona rodada também, só que Série A2, Campeonato Paulista. A Ferrinha vai perdendo mais uma, hein? 36 do segundo tempo, Linense 2, Ferroviária 1. Quem também vai perdendo é o moleque travesso. A Votuporanguense vai vencendo o Juventus por 1-0, 37 minutos do segundo tempo. Mais cedo, Oeste e Rio Claro empataram em 0-0. Ituano 1, meu Deus, Primavera 2. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. O Carlos falava aqui o giro do placar, mas o jogador do Mirassol estava em posição irregular, que ele recebe a bola aqui, por isso que eu nem narrei. Né? Claro que se sai o gol eu ia ter que narrar para depois o VAR anular, né? Mas o jogador do Mirassol estava em condição irregular dentro da grande área. E já Matheus Davó, base do Guarani. É bom jogador, América, hein? Corinthians, bom jogador. Fumaceiro ele. Bom jogador, aliás, o time do Mirassol, o Mirassol tem um bom time. Tem. Eu não entendo por que tá no banco aí desse time, mas tudo bem. Série A do Campeonato Brasileiro, né? Bom jogador. Por exemplo, contratou o Walter, não tá nem no banco de reservas. Olha a Ponte, Everton Brito, cortou da ponta pro meio, tocou pro Dudu, dentro da grande área, bateu pro gol, já era! Tá lá dentro! Gol! Mas tá anulado. Chegava por ali o Maguinho, no carrinho, pra fazer o gol no cruzamento do Dudu. Deixa eu ver o lance. Tava impedido, Dudu. Tava impedido, Dudu. Um pouquinho à frente. O passe demorou um cadinho pra aparecer, senão a Ponte ia fazer o segundo gol, Pedro. Belo cruzamento do... Quem que tava ali, Marcelo? Pelo lado esquerdo, Dudu. Dudu pro Maguinho de carrinho. Esse fez o gol. Fez o gol. Mas só que não valeu. O Bandeira marcou impedimento, né, Marcelo? Cara, meio passe à frente. Eles estão vendo ainda. Vocês deram, falar, tava impedido. Cara, é porque o meu olho é muito ponte pretano, né? Mas vai ter que ser no ajuste isso aí, viu? Mas tava um pouco na frente, sim, viu, Carlos? Não sei, cara. Eu também achei. Eu achei que tava um pouco na frente. Vem mudança na Ponte, hein? O 77 vai entrar. Ufa. Quantos minutos de jogo? 38 no segundo tempo. O 77 vem aí. E vai sair o 77 do Mirassol. No Mirassol entrou o 7. Entrou o Matheus Davó e saiu o Yuri Castilho, que perdeu o pênalti. Agora na Ponte, 77 e 27. Isso. Vamos confirmar já. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Muito bem. Eu sei que o 7 tá indo embora, o Jean Dias. A Ponte Preta chegou. A Ponte nas bolas longas consegue incomodar o adversário. Aliás, os adversários hoje é o Mirassol, né? E quase se o passe é um pouquinho antes, esse cruzamento do Dudu ia pegar em posição legal aí. O jogador da Ponte Preta, o Maguinho, que fez o gol. Entrou o Luiz Felipe, no time da Ponte. Entrou o Luiz Felipe no lugar do Jean Dias. E o 77 entrou também, viu? Sim. O 77, que é o Bruno Lopes, entrou. Já o Pedro Lino vai informar pra gente, porque o jogo recomeça. A Redonda está ativa no gramado do Maião. É posse de bola pro time da Ponte Preta. Luiz Felipe trabalhando pela primeira vez. Chega na bola, solta essa bola pro Dudu. Segurou o Reinaldo. Tá parado. Jogou Canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Substituição. Vai. No Mirassol saiu o Yuri Castilho, 77, e entrou o número 7, Matheus Davó. Saiu o Yuri Castilho e entrou o Matheus Davó no Mirassol. E na Ponte Preta saiu o 28, Pacheco, e entrou o 77. O 77 é o Bruno Lopes. Na Ponte Preta também saiu o Jean Dias, número 7, e entrou o 27, Luiz Felipe. Então na Macaca saiu o Pacheco e o Jean Dias, e entraram Bruno Lopes e ele, Luiz Felipe. Muito bem, os treinadores mexem lá, o amigo do torcedor fala aqui. Diga, Carlos. Amarelo. Vai, antes o Pedro. Alberto Valentim está amarelado.
Tá, o Pacheco cansou, né? Então ele tira um lateral e coloca outro. Vamos ver se o Maguinho vai ficar lá pela direita e se o Luiz Felipe vai ficar numa segunda linha, mas aí ele não mexe em nada. E o Jean Dias também cansou, né? De linha era o melhor jogador da Ponte. Eu entendo que por enquanto, né, o Diogo Silva vem de novo salvando a nossa pátria, né? Mas o Jean Dias era o melhor atacante da Ponte Preta em campo, mas também sem perna já não tem jeito, tem que sair. Entra o Bruno Lopes. Eu gosto do Bruno Lopes. Ainda bem que tinha Renato aí, tinha Darley, ele não colocou os caras, né? Não tem como entrar mais. Não tem como entrar mais, mas e era o fim se ele colocasse Renato ou Darley e deixasse o Bruno Lopes fora, né? Então gosto do Bruno Lopes. O impedimento que foi mostrado aí tava um pouquinho realmente à frente. Meio pé. Tava um pouquinho à frente, mas o importante é que a Ponte chegou, né, Marcelo? Pelo lado esquerdo, com o Dudu, que entrou bem no jogo, entrou fazendo mais do que o Léo Oliveira. Gostei das alterações do Alberto Valentim. A Ponte vai segurando um bom empate contra o bom time do Mirassol. É isso, o Mirassol vem pro campo de ataque pelo lado direito. Lucas Ramon saiu da ponta, veio pro meio, absorvido pela marcação. Dudu domina pro time da Ponte. Perna esquerda é habilidoso, toca a bola pra Arthur. Deu a bola pra Everton Brito, lado esquerdo, sai da ponta, vem pro meio, agora vai pra trás. Levanta a cabeça, solta a bola, campo de ataque, vem Ponte. Bruno Lopes tocou, boa bola dentro da grande área pro Dudu. Ele tropeçou quando chegou dentro da grande área. A bola bateu nele e foi embora. Que pecado, hein, Pedro Lino? Bruno Lopes tocou pro Dudu, que escorregou e ficou sem entender, ficou dando risada lá. E o árbitro parou, pelo jeito não autorizou o tiro de meta, hein, Marcelo? Não sei se o VAR tá analisando alguma coisa ou se o Muralha bateu com a bola rodando e não pode. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Valinhos FM, Portal Futebol Interior, marcando para você 42 minutos e meio passado o segundo tempo de jogo. 42 e meio. Maião, Série A1, Campeonato Paulista, nona rodada. Tudo igual, um para Ponte, um para o Mirassol. Carlos. 41 minutos passados do segundo tempo. Em Bauru segue Noroeste 2, São Bernardo 3. O Água Santa vai empatando com a Portuguesa. 34 minutos do segundo tempo, placar de 0-0. Daqui 18 minutos, a bola rola na Neoquímica para Santos e Corinthians. Amanhã, 7h30 da noite, tem Guarani Novo Horizontino. Lucas de Souza e Albert Cavalcante transmitem o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, junto com você e a Macaca aqui nos canais Futebol Interior na Valinhos FM. Olha o Mirassol, Diego Gonçalves pro gol, bate na zaga. Volta, sobre, rebote pra Ponte, perdeu. Rebote agora é pro time amarelo, é pro time do Mirassol, trabalhando lá pelo lado esquerdo. Quem tá lá é o Chico Kim, caiu, pediu falta, o árbitro não deu, a bola volta, sobra pra Ponte. Agora ele tem que dar a falta pra Ponte, né? Não deu a falta lá, mas agora o Diego Gonçalves aterra o jogador da Ponte Preta, tá parado o jogo. Falta, posse de bola, campo de defesa, favorece a Macaca. Quem tava lá pelo lado direito defensivo era o Dudu. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E agora recuaram uma bola marota ali pro goleiro da Ponte Preta. Ele teve que se virar, cara. Teve que se virar e quase dá de presente pro time do Mirassol, que vem de novo campo de ataque lado esquerdo. O Diego Gonçalves cruzando a boca do gol. Ela passa, vai embora. Tiro de meta pra Ponte. Tiro de meta pra Ponte Preta. Não saiu não. O Diogo Silva evita a saída, então sai jogando pro time da Ponte Preta. Joga essa bola no campo de ataque a esmo pra ninguém. De goleiro pra goleiro, fica nas mãos do Muralha, goleirão da equipe do Mirassol. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui, nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tem gente perguntando, será que dá 10 escanteios? É posse de bola pro time do Mirassol, finalzinho de jogo, daqui a pouquinho os acréscimos, quase 45, 44 e 55, posse de bola lá do direito, olha o Mirassol, linda jogada, cruzamento na boca do gol, vai pintar o gol, mas não tá valendo mais nada. Não tá valendo mais nada, Matheus Davó mandou essa bola pro fundo da rede, mas pegou uma irregularidade no lance ali, o árbitro da partida, então o jogo tá parado. Mais 6, informa Pedro Lino, vamos até 51. A bola saiu. No cruzamento do Rony, né? Ainda bem que essa bola saiu, viu?
Vamos até 51 canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Rafael de Albuquerque Lima foi tão convicto que não esperou nem o lance terminar. Imagine se essa bola não tenha saído tudo, né? O cara tem certeza, ele não tem que esperar, né? Ia dar um BO danado, porque a bola acabou no fundo da rede no toque do Matheus Davó, mas tinha saído no cruzamento do Rony. Ô Marcelo. Oi. Tô pedindo aqui pra mandar um salve pra página Macaquice no Instagram, que é o pessoal lá do DIC lá. Beleza, um abraço pra rapaziada aí da Macaquice. O Neuri Menezes, árbitro sem critério, acabou de dar o cartão pro Valentim porque reclamou do lateral. E o Reinaldo só faltou dar cartão pro Bandeira e ele nada. Depende do lance, eles agem de uma forma diferente. Rony, alonga o passe, toca lá no campo de ataque. Chega Danilo Barcelos, joga pra ponte, toca a bola pro seu companheiro aqui no campo defensivo, que é o Arthur. Arthur domina, tocou pro Lucas Cândido, perdeu, recupera o time do Mirassol. Vai, Carlos, placar ao vivo informa. Série A2, Campeonato Paulista, empata o Juventus em Votuporanga. Agora, Votuporanguense e Juventus, 1-1, finalzinho de jogo lá. Mirassol vinha pro campo de ataque, a ponte recupera. Desabalada a carreira, vai, Everton Brito tocou pro Bruno Lopes. Entrada da grande área, boa, bola boa. É pro Maguinho dentro da grande área, cruzou, toque de cabeça. Já era, tá lá dentro, Dudu, gol! É da ponte, é da Macaca em Mirassol. Na marca de 46 minutos passados do segundo tempo, contra-golpe de Almanac, de videogame, eram 4 da ponte contra 2 do Mirassol. A bola sobrou do lado direito do cruzamento, encontrou o Dudu na pequena área, livre, só escorou o cruzamento que veio da direita do Maguinho, manda a bola pro fundo da rede, Dudu, número 8, Dudu, pode ser o gol da vitória da ponte em Mirassol, pode ser o gol da vitória da ponte em Mirassol, pode ser a 4ª vitória seguida da ponte no Campeonato Paulista. Bate no peito, bate no símbolo, Dudu, comemora, extravasa, Dudu, nome do gol, pode comemorar, Dudu, a festa é toda sua da torcida da Macaca em Mirassol. Goleirão Muralha, essa não deu pra você de novo pela 2ª vez no jogo, dose dupla, pra você já era, tá no fundo da rede, no placar FI, no placar Futebol Interior da Valinhos FM, a ponte de novo na frente, 2 pra ponte, 1 pro Mirassol, Dettoli, a selfie do gol da ponte, aí o segundo do jogo da Macaca, Pedro Lino. Troca de passes de quem entrou no segundo tempo, Maguinho e Dudu, belíssimo contra-ataque da Ponte Preta, sobrou pro Maguinho, ele cruzou na pequena área e o Dudu só escorou, toma! Ponte Preta 2, Mirassol 1 no Maião, 49 do segundo tempo, Marcelo. É isso, vamos chegar a 49, 48 minutos e meio passados deste segundo tempo. O Carlos vai falar já, porque o Mirassol já pegou a bola, já foi pro campo de ataque, o Ponte já fez falta. A falta é a meia distância, mas é perigosa porque a bola tá molhada, o campo tá molhado, o Diogo tá preocupado, o Reinaldo pega bem na bola, o Danielzinho também, são 3 na barreira, a Ponte vai vencendo 2-1, bola cavada na boca do gol, toque de cabeça, sobe a zaga, tira, fica na intermediária, Rony pra trás, pra ninguém melhor pra ponte, pra Everton Brito. E não é que o Everton Brito começou a jogar bola na ponte, cara. Não é que o Everton Brito começou a jogar bola na ponte. Carlos, rapidinho, a ponte tá vencendo. Vai você, Carlos. É bom jogador o Everton Brito. É aquilo, né, Marcelo? O cara precisa de um time pra ajudar também, né? Agora, vamos lá, né? A gente tá pedindo aqui o Bruno Lopes. Você viu? Ele pega a bola, viu que do lado esquerdo o Dudu, que fez o gol, tava impedido. Ele vira pro lado direito, aqui eu não vou tocar. Toca lá pro lado direito pro Maguinho. O Maguinho dá uma assistência pro Dudu. Tá? Fala pra ele, faz num cruzamento. Participação do Bruno Lopes. Com todo o respeito, a Ponte tá conseguindo a 4ª vitória seguida. O Mirassol pode empatar, o Mirassol pode virar. Mas e o trabalho do Valentim, né? Nós temos que elogiar, mas algumas coisas a gente tem que pontuar aqui. O Bruno Lopes já tá pedindo passagem nesse time da Ponte há muito tempo, né? Tem que ser titular no time da Ponte.
Esse Carlos Corsato ligado. Daqui a pouco ele vai atualizar a classificação do grupo da Ponte, do grupo do Mirassol. O Mirassol que estava garantindo a classificação antecipada. A Ponte que está colocando pressão, por incrível que pareça, para cima do Palmeiras, se conseguir essa quarta vitória consecutiva. Vamos, Ponte! 95 ou 50 passado o segundo tempo. Mas o Mirassol é gigante, é valente. Vem pro campo de ataque, bola com o Reinaldo. Tocou para Chico Kim, lado esquerdo, para lá, para cá, cruzou na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, tira, fica viva, explode, tira dali. Sérgio Rafael, ela voltou, Bruno não conseguiu tirar, ficou Futebol na entrada da grande área. Olha que muvuca, Dudu, tira daí, Dudu. Você fez o segundo gol, tira daí, Dudu. Ele tirou, é lateral, posse de bola lá do direito. Léo Gamalho vai bater no lateral, toca a bola pra Rony, entrou, esperto no jogo aqui, o Rony. O árbitro pede pra esperar. Hein? Ah, não, o que tem, será? É algum lance dentro da grande área, hein? Alguma coisa, ele pede, faz assim o sinal com a mão esquerda. Hoje eu tô sem a minha proteção na mão que eu quebrei, então dá pra mostrar a mão pra vocês. Ele pede pra esperar. Mais um acréscimo em cima do acréscimo. Segue o jogo. Cara, esses caras procuram... Ah, Marcelo, mas se tem dúvida tem que olhar. O VAR tá aí pra isso. Acho que a gente tem que parar também um pouquinho de ser um pouco chato. O VAR é chato? O VAR é chato. Eu sou chato com o VAR, sim. Se intromete demais no jogo. Posse de bola pro time do Mirassol. Perdeu a Ponte, recupera. Dudu alongou o passe, tocou pro Maguinho. Bola pro Bruno Lopes, por enquanto tá valendo. Vamos ver depois se tá impedido ou não. Invadiu a grande área, bateu pro gol. Bate na zaga. E a Isa agora levanta a bandeira. A Isabelle de Oliveira, ela que é de Americana, levanta a bandeira. Tá marcado o impedimento, a Ponte de novo, dando trabalho no contragolpe. O time do Mirassol tá vulnerável no contragolpe. Eu não sei se tava impedido não, hein? Mas foi marcado o impedimento. É posse de bola pro time do Mirassol. Chico Kim perdeu, a Ponte dá o bote e ganha. Vem com ele, Lucas Cândido, número 25 no costado, alongou o passe, tocou, boa bola, lado esquerdo. Segura essa bola aí, Bruno. Lado esquerdo são 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Mirassol. Só um da Ponte. E não há tempo pra mais nada. A Ponte vence o jogo, apita o árbitro. Renan Dequec. Ponto final em Mirassol. A Ponte Preta no segundo tempo com 2 gols de Jean Dias e Dudu. Emerson Santos marcou contra para o time do Mirassol. Todos os gols no segundo tempo. A Ponte consegue a quarta vitória seguida no campeonato. A Ponte Preta vence o jogo. A Ponte vence mais uma na competição. A Ponte coloca digamos, probleminha pro Palmeiras buscar a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mais uma vitória da Macaca, a Ponte Preta vence o jogo. 2 pra Ponte, 1 pro Mirassol. 1 pro Mirassol, 2 pra Ponte. Eu acho que eu fiquei devendo bastante teaser, ô Bolacha. Não fiquei? Paguei todos? Que bom. Eu achei errado para variar. A Ponte vence. Você acompanhou aqui na Valinhos FM para concessionária Sim, para restaurante do Dadá, para Hipercap Brasil. Para Futebol Interior, anuncie com a gente. 19989893526, Hora da Macaca. Toda segunda-feira, YouTube, Hora da Macaca. 9 da noite, você confere. Ponte vence mais uma. 2 para Ponte, 1 pro Mirassol. E olha que a Ponte vence o Mirassol, hein? Time de Série A do Campeonato Brasileiro. Saída dos jogadores no gramado. Vai você, Pedro Lino. Mais uma vitória dos Coringas do Valentim. A Ponte Preta que agora tá na segunda posição, né, do grupo D. Vai para 18 pontos. Os jogadores da Ponte comemoram bastante. E o jogador escolhido craque do jogo pela transmissão detentora, Marcelo, foi o Dudu. Dudu é o craque do jogo. Ponte Preta e Mirassol, Mirassol e Ponte Preta. Daqui a pouco no fim de jogo a gente vai eleger o nosso craque. Televisão. Que vale mais do que o da TV. Com certeza. E o meu voto não vai ser no Dudu, apesar dele ter entrado bem. Mas eu vou votar num outro cara, daqui a pouco eu falo em quem eu vou votar. A TV, né, e os canais aí de televisão, eles normalmente votam em quem faz gol. Transmissão da Federação Paulista, isso. Mas vamos dizer que ele entrou bem no jogo realmente. Né? A torcida da Ponte Preta lá no Maião comemorando. A Ponte vence mais uma. Meu Deus, hein? A gente falava na Hora da Macaca, segunda-feira, Carlos, lembrando quando a Ponte Preta tinha conseguido 3 vitórias consecutivas, havia sido na Série B de 2023, no primeiro turno, né, que a Ponte vence Novo Horizontino, Ituano e Avaí, né? Mas agora 4 vezes. A gente vai precisar pesquisar aí. Eu tô fazendo isso. Tem aquele ano que o Gilson Kleina faz a Ponte ter várias vitórias seguidas, né? Sim. 2018.
Mas são 4 vitórias. Olha, por essa nem o futuro esperava, né? Nem o Ponte Pretano mais otimista, você que é um Ponte Pretano bem otimista, Carlos, esperava 4 vitórias seguidas. Você vai parar agora de falar que os caras têm carimbo de rebaixamento? Você vai dar uma segurada? Vamos ouvir o jogador da Ponte Preta, Dudu. eleito melhor em campo pela transmissão? Dudu, fala, Dudu! Queria pedir primeiro para você pegar seu troféu, fazer sua pose com ele aí, tirar sua foto. E agora eu tenho 2 perguntas para você, Dudu. Primeira coisa, como que vem assim, entrando e já mudando a história do jogo? Como que você leva para casa? Qual sensação você leva para casa de fazer história no dia de hoje, mudando o jogo no último minuto? Primeiramente, boa noite. Segundamente, quero agradecer muito a Deus. Eu e minha família vem sofrendo muito, né? Uma recaída aí do Vitória, vem caindo para baixo, mas eu sou forte, minha família é forte. E agradecer também o grupo, porque isso aqui é um grupo. 4 vitórias seguidas. Isso aqui eu só quero agradecer a Deus e falar para as pessoas que é trabalho. Trabalhar que igual meu irmão disse, né? Quem trabalha, Deus abençoa. E mais um prêmio para levar para casa. Nossa segunda pergunta, Dudu. Você falou muito do grupo. Você acredita, então, que todas as peças do grupo são fundamentais para que esse gol chegue, para que essa bola chegue no seu pé e você consiga fazer esse gol? Sim, sim. As 5 mudanças que o professor vem fazendo e as 5 vem dando resposta para ele. Eu tenho certeza que essa dúvida aí que ele já tem aí na cabeça, mas mais uma vez aqui eu venho lembrando aqui vocês, a Ponte Preta é um grupo. Não tem um só e não tem um herói, aqui é um grupo. Muito obrigado. Tá aí o Dudu, autor do gol da vitória da Macaca contra o Mirassol no Maion, Marcelo. Eu não vou falar nada, né? Mas ele deu uma pequena gafe aí, né? Mas ele foi o melhor em campo. Então, deixa quieto, vamos que vamos, né? Mas o torcedor deve ter percebido, ele fala que depois que ele saiu do Vitória, ele tá só pra baixo, né? Ele fala isso. Vitória é um gigante do futebol brasileiro, a gente sabe disso. Mas às vezes na hora de falar as coisas tem que tomar cuidado, Dudu. Mas parabéns à TV. Ele falou do futebol dele. A TV, a transmissão elegeu ele como o melhor em campo. Não vai ser o meu voto, né? Mas às vezes quando a gente fala as coisas, a gente tem que tomar cuidado, né? Mas ele tá falando do futebol dele. Não, tá tudo bem, não vou cornetar não. Mas foi a palavra aí do melhor em campo e do Mirassol parece que ninguém quis falar, hein? Ninguém falou do Mirassol, saíram chateados com a derrota, né? O Mirassol que havia empatado com o Noroeste em casa e agora perde para Ponte Preta. Ô Marcelo. E vai enfrentar o Novo Horizontino fora de casa. Oi, Pedro. Teve uma mudança aqui no gol, pelo que eu tava vendo nas redes sociais. O gol da Ponte Preta contra foi do Léo Oliveira. Eu confesso pra você que não tenho... Não consegui ver quem estava no lance, mas... Eu iria falar que a bola tinha batido no Pacheco, mas não confesso que não... Eu falei Sérgio Rafael, no meio da transmissão a gente falou que foi o Emerson. A transmissão do Paulistão coloca Emerson, tá? Como o cara do gol, né? E agora vem aí como Léo Oliveira. Enfim, eu vou ficar com o Emerson por enquanto, é claro que depois a gente confirma. O lance foi muito rápido e o pior é que não... no replay também foi muito rápido. Sim. Eles já pegam um replay no cruzamento, a bola batendo no jogador, não dá pra ver, né? E eu não tava lá no estádio, né? Então, mas a confusão não foi só minha, tá? A confusão é geral, das mídias também, das outras mídias, né? Então vamos aguardar aí, é claro que no fim do jogo a gente vai ter essa informação. No placar ao vivo daqui a pouco o Carlos pode trazer a informação de quem tá dando aí o gol, mas por enquanto o Emerson Santos, o gol contra da Ponte Preta, mas já tem gente falando que foi o Léo Oliveira. Você falou aí da sequência de vitórias seguidas e vamos focar em 2018 também, tá? 2018 com o Gilson Klein. A Ponte venceu naquele... Vamos lembrar, né, que com o Gilson Klein a Ponte teve 9 jogos naquela arrancada de 2018, 7 vitórias e 2 empates. Nessa sequência de 7 vitórias, a Ponte teve 4 vitórias seguidas em 2018. A Ponte venceu o São Bento 2-1, venceu o Avaí por 1-0 e também o Juventude por 1-0 nessa sequência. E depois o Curitiba por 2-0. E aí a Ponte... teve aí nesses 4 jogos, no 5º jogo a Ponte empatou, foi aí o primeiro empate, né, pelo placar de 0-0. Então a Ponte teve 4 vitórias seguidas naquele Campeonato Brasileiro de Série B em 2018 com o Gilson Klein. Então a Ponte iguala aquele campeonato de 2018. Ela havia conquistado 3 vitórias seguidas em 2023.
naquele Campeonato Paulista que você colocou aí com o Felipe Moreira. Ponte Preta ganha do Ituano, ganha do Novo Horizontino e ganha do Avaí. Então, agora 4 vitórias, a Ponte iguala a marca do Gilson Kleina em 2018. Ou seja, o torcedor ponte pretano teve que esperar mais de 6 anos para engatar 4 vitórias seguidas na competição. Ponte Preta agora é a segunda colocada com 18 pontos no campeonato. O São Bernardo venceu, foi a 19. Só que o Palmeiras, mesmo que vença o seu jogo, o Palmeiras não vai chegar na Ponte Preta nessa rodada. Vai ficar a 2 pontos de distância da Ponte Preta. Então, e a gente falava, né, Marcelo, na hora da macaca, nas 2 últimas horas da macaca, de que eu entendia que o adversário da Ponte Preta era o São Bernardo. Na hora da macaca da última segunda-feira, eu já coloquei, olha, quem está atrás da Ponte é o Palmeiras e não o São Bernardo. Então o Palmeiras precisa, nessas 4 rodadas para o Palmeiras, 3 agora para a Ponte, que a Ponte só tem mais 3 jogos, o Palmeiras precisa fazer mais do que a Ponte. Então, decididamente, hoje, o adversário da Ponte é o Palmeiras. Então, vamos fazer o seguinte. Desculpa, torcedor palmeirense, mas nós vamos começar a secar vocês, porque o São Bernardo já tem 19. Está na nossa frente. Então, vamos dar aquela secada no Palmeiras. Por incrível que pareça, o Palmeiras virou adversário da Ponte Preta pela vaga. Você vai falar muito já, Carlos, no fim de jogo, né? A Ponte vence. Que eu parasse de falar? A Ponte vence o jogo pelo placar de 2-1, não, claro, nunca. Nunca. Você é meu chefe, passamos de 200 na live, então você vai ajudar a trocar o pneu furado do carro no final mesmo que não da passasse. Transmissão, que o pneu do meu carro furou. Agora, que vitória, hein? A Ponte que vitória. vence o Mirassol. Deixa eu passar a estatística aqui. Ponte teve 45% de posse de bola, mas a gente já sabe que vai ser assim. Vai ser assim. É o jogo da Ponte. Que continue assim, eu Continue, sou resultadista tá dando Futebol certo. Clube. Defesa da Ponte é muito segura, apesar do Sérgio Rafael, que eu não quero criticar, mas apesar do Sérgio Rafael, que força que ele fez pra Ponte tomar gol hoje, cara. 55% de posse de bola pro time do Mirassol, né? A Ponte teve 76% de passes certos, o Mirassol 86%. Chutes, finalizações 12-12, tá? Pra você ver. 12-12, não é porque o time joga com 5 atrás, com 3 no meio campo. A Ponte tem. Com 3 zagueiros. A Ponte é vertical, cara. É, que o time não chuta. Foram no gol 4 da Ponte e 3 da equipe do Mirassol. A Ponte, ela teve 18 faltas no jogo. O primeiro tempo acho que foi mais faltoso, o segundo tempo foi mais tranquilo. E o Mirassol 14. E foram 4 cartões amarelos, os 4 para Ponte Preta, tá? E a gente tem que contar o cartão do Valentim também, né? Foi o técnico da Ponte. O Emerson tomou cartão, o Léo Oliveira toma cartão e o Sérgio Rafael também tomou cartão. Então a Ponte vence, gols no segundo tempo, Jean Dias pega de primeira de fora da área, ainda chegando a 1 minuto do primeiro tempo, uma bola que foi um passe de cabeça do Léo Oliveira. Aí, na sequência, não deu tempo nem de comemorar, uma bola cruzada pelo Reinaldo, aí na hora do gol falei Sérgio Rafael, depois a gente teve a informação do Emerson Santos, né? O lance foi muito rápido e agora estão falando que foi o Léo Oliveira que mandou a bola para o fundo da rede, a bola bate na coxa dele, vai na trave esquerda do goleiro, do Diogo Silva, que foi encoberto, e bate na trave direita para entrar mansinha pro fundo da rede e empatar do jogo. Fogo, amigo. Aí, a 3 minutos, né, tem um pênalti do Sérgio Rafael em cima do Yuri Castilho. O Yuri Castilho bate o pênalti a 6 minutos e perde o pênalti, porque o Diogo Silva busca, né? E aí, a 46, num contragolpe de manual, a Ponte Preta tinha mais jogador de ataque do que o Mirassol no campo de defesa. O Dudu pega a assistência do Maguinho, manda a bola pro fundo da rede, posição legal. Ponte Preta 2, Mirassol 1, quarta-feira, 12 de fevereiro, 12 de fevereiro de 2025. Agora tá sendo repetido o lance aqui. É o Léo mesmo. É o Léo, né? É o Léo. É o Léo Oliveira. Portanto, vamos confirmar aqui o gol contra do Léo Oliveira. Então, já risquei Sérgio Rafael, já risquei Emerson, Léo Oliveira, a TV está repetindo o lance aqui. Ele que fez o gol contra, portanto, para o time do Mirassol. Fim de jogo no Maião, no José Maria de Campos Maia. A Ponte vence a
quarta partida seguida. 2 para Ponte, 1 para o Mirassol. Transmitimos na Valinhos FM no portal Futebol Interior para concessionária Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Vai votando aí no Melhor em Campo, na sua opinião. Fim de jogo vem aí com ficha técnica do jogo, com as notas do jogo, com a eleição do Melhor em Campo, comentário final, informações do Pedro Lino, a palavra do Alberto Valentim, que consegue a 4ª vitória seguida com a Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É hora de pintar a tela no ar. É fato, deixa comigo, eu sou o Carlos Cossato. Dali, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. É demais pra minha cabeça, viu? Vai ficar essa daí, não vou nem procurar as outras, vai ficar essa daí, o pessoal gostou. É isso. Ô, Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte, você me fascina de um jeito que só você me fascina. Mais uma vitória da Ponte Preta, hein? Quem diria? Ó, se for sonho, falei hoje com meu amigo, né? Que sou fã, Paulinho Moreno, a voz de Campinas. Falei com ele hoje. Aliás, estive com o Paulo Moreno a tarde toda hoje, né? Ele que vai ser meu companheiro lá na Rádio Cidade. Seja bem-vindo, Paulinho Moreno. Pintou o clima, hein? Vai apresentar Momento de Amor. Cara, sou fã de Paulinho Moreno, cara. Eu acho que ele fala, estive com o Paulo Moreno a tarde toda. Tá, todo mundo sabe que eu tô Marcelo, porque você é maldoso. Não, né? maldoso. Como você é maldoso falando que os caras têm carimbaço do rebaixamento. Para com essa bobagem aí. A Ponte hoje está em outro patamar. Mas Ponte que eu Preta falei que ele é 18 pontos da série ele do Campeonato Carioca. É um você não fato. viu o que eu falei? Você não ouviu? Eu vi, mas depois você queima o cara. Só que bem que hoje ele não jogou nada, hein?
Não, o primeiro tempo Deus até que do foi céu, ok, hein? mas o segundo tempo Meu Deus, relembrou hoje os Sérgio velhos Rafael, tempos. eu tô te defendendo aqui com o meu mano, mas ó, se você continuar desse jeito, eu vou ser obrigado a autorizar que ele continue falando, viu? Porque, pelo amor de... Hoje você fez uma força, hein? O que o Diogo Silva fez de força pra Ponte não tomar gol, você olha, parecia que tava pedindo pra Macaquinha tomar gol hoje, hein? Ei, Sérgio Rafael, vice-campeão carioca em 2024, com o Nova Iguaçu perdendo a final para o Flamengo do Tite. 17 para as 10, o fim de jogo tá no ar aqui nos canais Futebol Interior para Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça pelo WhatsApp 997 88 38 21. Hipercap Brasil, compra pelo aplicativo Hipercap Brasil ou então pelos pontos de vendas espalhados na Francisco Glicério, por exemplo. A cada 2 quadras tem um ponto de venda do Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ajuda o Hospital de Amor. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca, Marcelo Corsato transmitiu, Pedro Lino reportou, o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Eu estive no placar ao vivo e agora vamos juntos até as 10h30 da noite com o fim de jogo. Que maravilha, hein, Ponte Preta? Desde 2018 não engatávamos 4 vitórias seguidas. E agora, né, se bem que tem gente que diz que uma vaga, né, já tinha, né, nesse campeonato, já tinha nesse grupo, né, uma vaga já era do Palmeiras. Olha que o Palmeiras, para voltar à segunda colocação do campeonato, ele vai precisar desta rodada, vencer esta rodada, e vai precisar vencer o jogo da rodada 10. E torcer para a Ponte Preta perder para o Botafogo. Se a Ponte empatar, não, com 2 vitórias o Palmeiras passa a Ponte também. Então ele precisa que a Ponte empate o jogo da 10ª rodada e ele tem que vencer os 2 próximos jogos. Esse da 9ª rodada, que ele ainda vai fazer, e o jogo da 10ª rodada, o time do Palmeiras. Então, meus amigos e minhas amigas, e o São Bernardo já tem 19. Não, eu acho que aí vai dar disputa nos 3 times mesmo, porque eu tendo a crer, Carlos, que o Palmeiras não vai claudicar na reta final, né? Que, querendo ou não, é um dos candidatos ao título. Agora, vamos lá, se o Palmeiras ficar de fora da próxima fase do Campeonato Paulista, pra mim vai ser uma zebraça. Não, mas se o Palmeiras fica de fora num grupo, por exemplo, com pontuação baixa, eu concordo com você. Mas o São Bernardo tem 19 e a Ponte Preta já tem 18. Para você ter uma ideia, a Ponte Preta jogou 13 jogos no Paulistão do ano passado. Ela somou 17 pontos. A Ponte em 9 já tem 18 nesse Campeonato Paulista. Deixa eu mandar um abraço pro Ciro de Paulínia, tá acompanhando a gente, mandou mensagem aqui, falou lá no YouTube também. Eu não vi todas as mensagens, o segundo tempo foi muito pegado, né? No primeiro tempo você leu a mensagem dele. Mas ele fala do meu cabelo, fala que ficou bom, que os cabelos estão novinhos. Ô Ciro, tudo depende do ponto de vista. E aí é do ponto de vista mesmo. Um abraço, viu, Cirão? Bom, o Palmeiras joga amanhã, hein? Contra a Internacional de Limeira, de técnico novo. Márcio Fernandes é o novo treinador da Inter de Limeira. E o jogo é em Limeira. O jogo foi vendido, né? Deixa eu ver. Não, o jogo é em Limeira, verdade. Limeira. O vendido foi o jogo do São Paulo, né? A Inter jogou fora contra o São Paulo, verdade. O jogo é em Limeira. O jogo é no Limeirão, né? Então um empate aqui pra Ponte Preta, ótimo. Palmeiras fica com 14 e a Ponte com 18. E a Inter, o que ela sabe fazer no campeonato é empatar. Ela não ganha e quase não perde. E aí o Palmeiras precisa vencer esse jogo. E depois, no domingo, o Palmeiras só tem uma molezinha. Só tem o São Paulo, meus amigos. Clássico. O couro vai comer. Palmeiras e São Paulo. Aonde então, que é o jogo, Carlos? O jogo comando do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é favorito nos 2 jogos, tá? Mas vai ter que jogar bola. Mas baseado bola. No futebol do Palmeiras hoje, mas vai ter que Palmeiras jogar bola. Empatou com a Água Santa, meu filho. Mas o São Paulo também, cara, não tá essas coisas. São Paulo me perde pro Red Bull 3-1. Não consegue ganhar da Inter. Né? Assim, para mim o Palmeiras está jogando com um time quase titular a partir de agora. Sim. O São Paulo está mesclando um jogo titular, um jogo reserva, um jogo titular, um jogo reserva. Mas os titulares e reservas dos times da capital,
eles se equivalem muito com os do interior titular. É o seguinte, meus amigos e minhas amigas. Os É reservas, torcer para que o Palmeiras não vença a Internacional de Limeira. Eu vou te falar uma coisa. Na minha opinião, nem o futuro esperava essa. Não. A Ponte Preta fazer 4 vitórias seguidas. Não. Então, quer dizer, a Ponte Preta coloca um caldo, um molho, um sabor, um tempero a mais nesse grupo aí. Porque todo mundo dava como favas contadas o Palmeiras classificado. E o São Bernardo, o próximo jogo dele, sabe contra quem, Marcelo? Não sei. Guarani. Então. Que também tá lutando por vaga na competição. Sim. E o Botafogo também tá complicado o campeonato. Pontos para sair do rebaixamento. E também para tentar... Não, na classificação não consegue mais. Não, consegue. Não, no grupo O Mirassol perdeu, pô. Ah, Mirassol é verdade. perdeu, tem 17 pontos. O Botafogo tem 10 e mais 3 jogos. Verdade. O Mirassol precisa... o Mirassol, ele tem que chegar a 19 pontos. Então o Mirassol precisa de mais uma vitória ou 2 empates nos 3 jogos. Né? Se o Mirassol não conseguir vencer um jogo ou empatar 2 dos 3 e o Botafogo vencer os 3, o Botafogo se classifica. Então. Mas ainda tem a parada do rebaixamento, né? Sim. Porque tem que chegar no número mágico, que é 12. 12. Agora... É aquilo, a Ponte com 10 eu acho muito difícil o Botafogo cair, que ainda faltando 3 jogos. Mas matematicamente não tá fora. Não, pode cair. Se ele ficar só nos 10, ele cai, pô. Ele cai. Mas assim, a Ponte Preta colocou um tempero no campeonato aí nesse grupo que todo mundo dava como favas contadas o Palmeiras. Parece que tem entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim, então assim que estiver pronto, Bolacha, você pode me dar um toque aqui, tá? Então vamos lá, a 9ª rodada, o jogo do Corinthians já começou contra o Santos, 13 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0, Neymar em campo como capitão do time. Tô a seu dispor aqui, viu, Bolacha? Pode chamar? Então vamos lá, vamos com o Valentim então, Pedro Lino. Isso mesmo, Alberto Valentim, entrevista coletiva após a vitória da Ponte Preta sobre o Mirassol por 2-1 no Maião. Boa noite a todos. Mais uma vitória muito importante, né? A gente fala. Eu vou ter que ser repetitivo com vocês em algumas respostas, mas a vitória é muito importante contra um adversário muito forte, contra um adversário de Série A, contra um adversário que tem o melhor ataque do campeonato. E a gente veio para cá depois. É bom lembrar as coisas, porque a gente tem cobrado muito. Os atletas têm conversado muito hoje no café, na tarde, aquela cobrança, o que vai ser a Ponte Preta depois de um derby, depois de 3 vitórias seguidas. Foi uma Ponte Preta guerreira, com muita quantidade, com muita obediência tática, com muito sacrifício, com muita humildade por parte de todos eles. E essa vitória aqui para coroar o esforço, a entrega desse grupo que agora nós estamos buscando outros objetivos. Nós tínhamos 2 objetivos a princípio, fazer os 12 pontos quanto antes, o campeonato à parte que nós já falamos no domingo, e agora em busca da nossa classificação. Não vai ser fácil, nós temos que continuar essa luta, recuperar bem. Hoje, dessa vez não teremos tempo para comemorar, porque a gente já volta agora de madrugada, amanhã já trabalha e a recuperação já começa hoje. Então, está todo mundo de parabéns. Você sempre tem falado a questão do grupo da Ponte Preta, que não é só os 11 que entram, o pessoal que entra depois. Na saída do gramado, o Dudu ressaltou isso, que a Ponte Preta é um grupo, está se formando um grupo que é por aí mesmo, é esse o pensamento. Por isso que eu falei na primeira resposta que eu teria que ser repetitivo com vocês algumas vezes. Eu falei isso lá atrás, se vocês lembrarem, importantíssimo quem começa, óbvio que é, mas e quem termina o jogo? É importante, talvez seja até mais importante, ou importante quanto, né? E não é demérito ficar, quando você está trabalhando você está trabalhando defender o escudo da ponte de verdade. Importante quem começa, sim. Importantíssimo quem termina o jogo. Né? Então, e isso está sendo, eu falei depois do derby, isso está sendo na prática. Não está sendo da boca para fora só. Não tem vaidade, é zero vaidade. Então, isso aí a gente tem que continuar assim, com guarda alta.
e buscando os objetivos nossos. Onde chegou hoje a 4ª vitória consecutiva, algo que não acontecia no Campeonato Paulista desde 2012, ou seja, uma conquista a mais aí para esse grupo. Sem dúvida, nós somos o melhor visitante, nós estamos aí com uma derrota, nós estamos com a melhor defesa, nós tirando talvez aí São Paulo, Palmeiras, aí eu vou falar do grupo de novo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, talvez seja o único time que tirou praticamente 100% de um jogo fora. Então isso mostra o quanto eles estão acreditando no trabalho, eles estão comprando a ideia, e a vitória aqui era de uma importância muito grande. A preleção a gente bateu muito nisso aí. Próximo jogo agora contra o Botafogo vem de uma vitória, um time que está numa condição até complicada no campeonato, e um reencontro com o torcida da Ponte, depois de um derby vitorioso, uma vitória fora de casa. O que você espera desse jogo para mim? Nossa torcida gritou, deu para ouvir hoje aqui de novo, hein? Coisa linda, distância maior, com chuva aí, mais uma vez eles nos apoiando. Outro jogo difícil, né? O Botafogo vem de uma vitória, como você falou, está tentando melhorar na tabela, a gente sabe que não vai ser fácil. Eu falo de verdade mesmo, vamos recuperar bem os atletas agora. Nós tivemos 2 perdas para esse jogo, o Emerson e o Léo. Vamos estudar todos os aspectos que nos cabem de comissão técnica para ver quem serão aqueles 11 e quem serão os convocados para o jogo de sábado. Obrigado, boa noite, gente. Tá aí o técnico Alberto Valentim, entrevista coletiva, o Carlos. Ele exalta, claro, tem que exaltar mesmo a defesa que jogou hoje. Hoje foi o confronto do melhor ataque contra a melhor defesa, né? A melhor defesa se deu melhor. E o time de melhor defesa ainda marcou 2 gols e ganhou a partida. Cara, só elogios pro trabalho do Alberto Valentim. Você vai procurar defeito? Você pode achar. Em tudo na vida, né? Em tudo, até nas coisas mais perfeitas, se você procurar defeito, você vai achar, né? Então, eu não vou ficar focando aqui em defeitos, né? Por quê? Porque a Ponte Preta conseguiu a 4ª vitória consecutiva no campeonato. A Ponte Preta ganha do Mirassol, que só tinha 2 derrotas na competição, tinha o melhor ataque do campeonato, é time de Série A, nós falamos aqui, no segundo tempo entraram Matheus Davó e Léo Gamalho, que pode pegar aí, tirando os 4 grandes de São Paulo, esses caras seriam titular em qualquer um dos times, até no Bragantino, que é também time de Série A, né? Mas, por exemplo, o Léo Gamalho poderia ser titular no Bragantino. Entrou o Rony também. Entrou o Rony, ex-Corinthians, bom jogador, volante, né? O Chico Kim, que a Ponte já tentou contratar esse cara umas 500 vezes e ele não veio, né? É bom jogador, é reserva hoje no time do Mirassol. Enfim, gente, a Ponte jogou contra um time muito bom, muito arrumado. E aí agora vamos pro nosso lado aqui, né? Isso é uma verdade. E eu tô puxando aqui, fora do ar, né? O Pedro Lino, ele falou, olha, eu vou falar, Pedro, porque não importa nada do que eu vou dizer aqui, mas foi até um ponto bacana, ele fala assim, o problema faz um bom Campeonato Paulista e depois não acerta na Série C do Campeonato Brasileiro, mas tem uma diferença do time do Campeonato Paulista do ano passado, que também fez um bom campeonato, tanto que a Ponte vai disputar a Copa do Brasil, joga dia 26 contra o Concórdia às 9h30 da noite. Vamos transmitir aqui nos canais de futebol interior. A Ponte consegue pelo Campeonato Paulista do ano passado, né? Mas vamos lá. Na 10ª rodada do Campeonato Paulista do ano passado, eu me lembro muito bem aqui, até na vitória contra o Corinthians, a Ponte foi massacrada. O Corinthians não ganhou o jogo, mas nós tínhamos muitos pontos e eu até aqui na mesa eu pedia, vamos segurar, gente, a Ponte tá ganhando. Corsato, mas a Ponte não ganha em casa. Uma dificuldade para ganhar em casa. O futebol da Ponte Preta no Campeonato Paulista do ano passado foi um futebol de resultado, ok. Mas o futebol em campo não era aquele futebol que você poderia olhar aqui e falar assim, olha, a Ponte tem um esquema tático definido, né? E hoje não. Hoje a Ponte tem um esquema tático definido.
A gente sabe como a Ponte vai jogar e o adversário também sabe, mas não está conseguindo transpor. O Gabriel, no intervalo do jogo, fala para a detentora, para o canal do Paulistão, que nós colocamos o áudio aqui, ele fala que, olha, a Ponte tem uma defesa muito sólida, a gente vai tentar ultrapassar essa barreira. Falou isso, Gabriel. E olha que hoje o Sérgio Rafael voltou a ser o Sérgio Rafael do Campeonato Brasileiro do ano passado. Né? O Sérgio Rafael voltou a ser o Sérgio Rafael do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Léo Oliveira fez um gol contra. A Ponte não tomou o gol do atacante do Mirassol. A Ponte fez um gol contra. Né? Mas então, o que eu estou querendo dizer? Que o futebol da Ponte Preta hoje é um futebol muito melhor do que o futebol da Ponte Preta na temporada passada no Campeonato Paulista, que a Ponte também fez um bom campeonato. Sem dúvida nenhuma. Então, Sem dúvida nenhuma. esse medo, e a Série C? Vamos se preocupar com a Série C na Série C? Vamos lá, porque a Ponte tem muita coisa para fazer ainda. Vocês já imaginaram, e eu não estou aqui falando que a Ponte, por exemplo, se pegar o São Bernardo, a Ponte passa. Não, é difícil como o Palmeiras. Mas, gente, vamos lá, né? O que você prefere? O que o São Bernardo prefere? Fazer um segundo... Agora vamos pegar pelo São Bernardo, então, para tirar aqui o meu ponte pretanismo, tá bom? Então vamos lá. O que o São Bernardo prefere? Encarar a Ponte Preta numa segunda fase de Campeonato Paulista ou Palmeiras? O São Bernardo? Ponte Preta, né? Lógico. Palmeiras pela camiseta que tem. Para a sequência do campeonato, é claro, para vocês passar de fase, Ponte e São Bernardo preferem se enfrentar. Então é isso que eu tô dizendo. Então, para não achar que eu tô desmerecendo o São Bernardo aqui. Então, que continue assim. Que continue assim, que a Ponte Preta enfrente o São Bernardo. E detalhe, Ponte Preta e São Bernardo no 1º de maio, a torcida da Ponte pode ir. Não é jogo de torcida única. Ponte Preta e Palmeiras no Allianz é jogo de torcida única. A torcida da Ponte não pode ir. Então que continue assim. São Bernardo, se for aqui em Campinas, a torcida do São São Bernardo pode vir também. Né? Mas eu tô calculando, Marcelo, que a Ponte vai ficar com a segunda vaga. Tá tudo certo. Contra a Palmeiras, porque tem muita gente aí, muitos entendidos do futebol, né? Que uma vaga já é do Palmeiras. Então a Ponte vai brigar com o São Bernardo pela vaga. Né? E o São Bernardo também não para de ganhar. Não para de ganhar. Quero ver como é que o Palmeiras vai entrar nessa equação aí. Né? Se o Palmeiras não ganha. Quero ver como é que o Palmeiras vai... A Ponte hoje tem 18 pontos. O Palmeiras tem um jogo a menos que a Ponte. Mas a Ponte já fez os seus 18 pontos. O Palmeiras ainda tem que ganhar da Inter de Limeira. E o Marcelo falou aqui, se tem uma coisa que a Inter é capaz de fazer nesse campeonato é empatar, seja lá com qualquer time. Você fala, mas a Inter não ganha, mas também não perde. Ela perdeu um jogo só no campeonato. 2. Tem 2 derrotas. É verdade. Perdeu pra Portuguesa, né? Verdade. São Bernardo e Portuguesa. São Bernardo e Portuguesa. Mas é um time difícil de jogar, né? E assim, amanhã a torcida da Ponte Preta tem que colocar a camisa da Internacional de Limeira e, torcer porque, pra Inter. Pode até achar, não, o adversário não é o Palmeiras. É sim, senhor. O adversário é o Palmeiras. São Bernardo e Ponte Preta já jogaram pela 9ª rodada e já fizeram o seu trabalho. E o São Bernardo tem um ponto a mais que a gente. Isso. O São Bernardo foi ganhar. A Ponte ganhou do Noroeste. São Bernardo também ganhou do Noroeste. Ponte ganhou do Noroeste fora de casa. São Bernardo ganha do Noroeste fora de casa. E o Palmeiras que se vire para chegar nesses 2 times. Então vamos lá, Palmeiras. Mostra que você é o cara. Mostra que você é o cara. O Palmeiras, para se classificar, dos 4 últimos jogos, o Palmeiras precisa de 9 pontos. Não vou cravar aqui que vai precisar ganhar todos. Mas vai precisar fazer uma campanha que ele não fez até agora. Vai precisar ganhar 3 de 4 partidas. Não é difícil porque é o Palmeiras. A gente tá Só falando que tem do o São Palmeiras. Paulo no meio. Sim, tem clássico, né? Tem a Inter de Limeira que tá lutando para não ser rebaixada, trocou de treinador. O Palmeiras já jogou com o Santos, né? Venceu o Santos e já jogou com o Corinthians. Né? Então o Palmeiras tem ainda o clássico contra o São Paulo. Nesse campeonato. A tabela do Palmeiras. Palmeiras joga contra a Inter, pega o São Paulo na rodada número 10. Aí na rodada número 11, o Palmeiras vai jogar contra o Botafogo. O jogo é no Allianz, mas o Botafogo precisando de pontos. E para terminar, o Palmeiras, o último jogo do Palmeiras é contra o Mirassol, meus amigos. O Mirassol já vai provavelmente estar classificado, né? Mas é claro que tem aquela disputa de 1º e 2º lugar do grupo. Sim. Porque o time que termina na frente no grupo, ele vai jogar em casa.
E não é mata-mata nas quartas. É que o Mirassol mata. tá no grupo do Corinthians, né, cara? Aí o Corinthians tá ganhando do Santos. Aliás, não falei do gol, né? Yuri Alberto marcou, Corinthians 1, Santos 0, 26 minutos do primeiro tempo. Então, mas mesmo assim, o Corinthians pode tropeçar, o Mirassol volta a ganhar, o Mirassol encosta de novo, né? Mas que o Mirassol vai chegar nesse jogo classificado, vai. Isso eu não tenho dúvida. Mas é isso, o campeonato, a Ponte Preta tá colocando um tempero aí no campeonato, né? Porque o que parecia Ponte certo... que decide em casa. O último jogo da Ponte na primeira fase é contra o Bragantino. Então, que pode estar lutando por uma classificação ou contra o rebaixamento. O que parecia certo, né, líquido e certo, nesse momento, não é tão líquido assim, tão certo assim a classificação do Palmeiras. Precisa jogar bola. Pode dizer, mas se o Palmeiras tem o São Paulo, a Ponte também tem o São Paulo. Exato. Sim, só que a Ponte tem o São Paulo já com 18 pontos. O Palmeiras tem o São Paulo, na melhor das hipóteses, com 16 pontos. Isso. Na melhor das hipóteses pro lado do Palmeiras. Então, gente, olha, é campanha de exaltar mesmo o trabalho que está sendo feito pelo Alberto Valentim. Alberto Valentim, que foi o treinador que mais perdeu na temporada passada. Mais perdeu. O Ituano foi o time que mais perdeu na temporada passada e segue perdendo na Série A2. Que fase do Ituano, hein? Que fase. Segue perdendo, mas o Alberto Valentim, rebaixado para a Série C com o Ituano, chega na Ponte Preta, rebaixada para a Série C e faz esse campeonato. Ponte Preta, deixa eu só dar uma olhada aqui, a Ponte começa na 4ª colocação no geral. A Ponte começa na 4ª colocação no geral. O Corinthians está indo a 25 pontos. A Ponte passa o Mirassol, né, que estava na frente da Ponte Preta com 16, então a Ponte já é terceira no geral. E deixa eu ver aqui, a Ponte só perde para o São Bernardo. Então a Ponte é a terceira no geral. Corinthians primeiro, 25. São Bernardo segundo, 19. Ponte Preta terceira colocada, 18 pontos. A Ponte é a terceira colocada no geral. E aí, por isso que falei aqui da pontuação, Marcelo, o São Bernardo é o segundo colocado no geral, com 19. E o Palmeiras, mesmo com 13 pontos, ainda é o 8º colocado no geral. Sexto colocado no geral. É isso, Bolacha? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. Sexto colocado. Sexto, pra você ter uma ideia. Por isso que eu tô dizendo que se o Palmeiras não se classificar por essa pontuação aqui, não dá para dizer que é um fracasso, é claro, porque é o Palmeiras, é um milionário Palmeiras, mas é porque a pontuação está muito alta nesse grupo. Ninguém esperava isso. Só que aí entra o fracasso, né? Não, porque sim. Por ser o Palmeiras... É uma decepção, entendo. Sim, por ser o Palmeiras ter só 13 pontos... Eu digo fracasso, por exemplo, a não classificação do Corinthians. Por exemplo, ano passado. É claro. Porque pega time um grande grupo que não teve muitos pontos e não conseguiu se classificar. O Santos, quando foi 2 anos seguidos aí, candidato a rebaixamento, também fracasso. Time grande que não passa para a próxima fase, para as quartas de final do Campeonato Paulista, é fracasso. Aliás, que não vai para a semifinal é considerado fracasso, né? Porque o campeonato, a gente sabe, é feito para os grandes. O campeonato é feito para os grandes classificarem, né? Então, pode ver que todos eles estão em grupos diferentes aí, né? São cabeças de chave de grupos diferentes. Então, o campeonato é feito para os grandes classificarem. É claro que em São Paulo, como o futebol de São Paulo tem uma boa verba, né? A federação tem uma boa verba para as equipes, eles montam bons times, eles conseguem enfrentar, o campeonato é curto, as equipes de São Paulo. Então, uma hora ou outra sai um BO aí, um time grande fica de fora. Vai saber se esse ano não é o ano do Palmeiras ficar fora, né? Mas a campanha da Ponte Preta realmente é muito boa. E a campanha do São Bernardo também é muito boa. Então, o Palmeiras deu o azar de estar num grupo de duas equipes que estão fazendo, duas equipes do interior, né, que estão fazendo uma excelente campanha, né? E a Ponte e o São Bernardo também deram o azar de cair no grupo do Palmeiras, que é, teoricamente, o melhor time, né? Começou o campeonato como o melhor time do campeonato, ou candidato ao título. Claro que se for olhar a tabela, não é, né? Porque o Corinthians já tem pontos acima. Mas é isso, foi o que eu disse aqui, a Ponte coloca um tempero diferente aí no campeonato e vamos brigar para a vaga sim.
Deixa eu ler aqui, dá moral pra você que tá com a gente aqui. O Vitor tá dizendo que tem comentarista aí nas rádios que não entende nada. Ele tá falando de quando a gente fala de que o Palmeiras, por exemplo, já teria uma vaga garantida. Você já podia abrir o melhor em campo, né? Vou abrir, mas deixa eu só dar uma moral. moral. Aí a gente já aqui. falava dos comentários já todos Tá, também. mas deixa eu só passar por esse ponto aqui. Ô, Victor, a gente até pede, e eu até, né, antes do campeonato, uma vaga é do Palmeiras. Então, cara, eu acho que não é só os comentaristas. Todo mundo, uma vaga é do Palmeiras. Hoje não é o que está acontecendo, né? Hoje não é o que está acontecendo. Mas eu não acredito que não é só de não entender. É a opinião. E é uma opinião mais fácil, né? Porque, por exemplo, tem jogador no Palmeiras. Eu recebi uma informação que a folha da Ponte é mais ou menos 1.400.000. O Palmeiras tem um jogador lá que recebe mais que isso. Não é só um jogador, né? Vários jogadores que recebem mais que isso. O Rony, por exemplo, está com dificuldade para encontrar time, porque recebe 1.100.000 reais por mês. E não está ficando nem no banco do Palmeiras. Entrou contra o Água Santa, mas deve ser negociado. Edilson Roberto, Sérgio Rafael é melhor que o Simon. Roberto César Santos, Ponte, Palmeiras e São Bernardo jogam com São Paulo ainda. Neuri Menezes, Sérgio Rafael errou no pênalti e não teve outro erro. Felizmente temos Diogo Silva, mas ele não fez uma partida ruim no todo. O pessoal tá defendendo aqui. O Nico tá perguntando, grande Nico, Corsato, o gol foi do Léo Oliveira ou do Emerson? Cara, pelas imagens que recebemos aqui do Léo Oliveira. O gol foi do Léo Oliveira. Tá. Na verdade, assim, é um gol sem intenção de fazer também, porque a bola bate na coxa dele. Um gol culposo, sem intenção. Porque a bola bate na coxa dele, encobre o Diogo Silva, ficou vendido, bate na trave esquerda, depois bate na trave direita e entra. 10:09 agora, deixa eu abraçar aqui o Mauro Freitas Carvalho. Mauro, obrigado, viu? Eu costumo dizer que todo Carvalho pode ser meu parente, apesar de eu não ter o Carvalho no nome, mas sou filho de Carvalho. Um abraço, Maurão. Obrigado pela audiência aí, tá? O Thiago Barba tá perguntando, vamos reclamar do VAR também? Aliás, que choradeira, não para, né? O craque do jogo, é capaz dos caras ganharem o jogo amanhã e continuar chorando. Deus do céu, o craque do jogo vai para o torcedor da Ponte, que joga junto. Então vamos lá, o Matozinho tá falando do craque do jogo. Manda o craque do jogo aqui pra gente, porque o Bolacha vai preparar a vinheta. Tá preparada, Bolacha? Então solta a vinheta, solta. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. 10:10 agora, atenção, Pedro Lino, 10:10, hein? Eu que vou anotar. Você que vai anotar? Foi eu que vou anotar. E eu já vou colocar o primeiro aqui. Que eu que vou anotar. Eu vou colocar o primeiro aqui, porque é o primeiro que é para quem eu vou dar meu voto. Mas eu não vou falar quem foi o primeiro que eu coloquei aqui. Bom. Eu vou colocar algumas opções e você fala os nomes aí. Tá, o Vitor tá dizendo, a federação enfia nesses times da capital mais de 40 milhões para disputar. Acho é pouco, por acharem que colocando time misto conseguem passar de fase. Irmãos Corsato, vem pra Paulínia, almoço por minha conta, forte abraço. É o Ciro lá de Paulínia. Ô Cirão, um abraço pra você, viu? Obrigado, é que ainda teremos que jantar, porque eu e Marcelo estamos trabalhando na hora do almoço, mas obrigado pela audiência, obrigado pelo convite. A gente toma um café qualquer dia desses aí, mas eu faço questão de pagar o café e o pão de queijo pra você. Não, você pode pagar pra mim, ô Ciro, Marcelo, eu topo. Eu não assim, eu não gosto muito de dar carteirada não, mas obrigado, viu, Cirão? Mas ele obrigado. que tá oferecendo. Mas obrigado. Eu vou pagar um pão de queijo pra você e um café expresso, tá bom, Ciro? Obrigado aí pela audiência. Deixa eu ver mais aqui. O Xander, que eu insisto, Xander, eu não vou tentar ler o seu sobrenome, porque eu com certeza irei errar. Diogo Silva, o Xander, o melhor. Já tá marcado, vai pro próximo. Tem gente que procura defeito, né? O Edilson Roberto tá lembrando daqueles pontos contra a Portuguesa. Edilson, passa de fase. Eu jogava Atari, eu passava de fase. Atari é jogo de velho. Eu jogava Atari, passava de fase. Passa de fase, Edilson. Pensa nas coisas boas, meu querido. Pensa nas coisas boas, tá bom? Marcelo Siqueira, a Ponte provavelmente vai ter que entrar com um time misto na última rodada. Se Zat estiver classificada por causa da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil não dá pra pôr time misto, né? Não, mas não vai tá, provavelmente não vai estar classificado, não. Temos que esperar pra ver. Mas se tiver classificado, fazer o quê? Entrar com time misto. Mas aí pode perder a primeira posição do grupo. Cara, mas aí tem a Copa do Brasil, o que você prefere? Tem viagem, dá uma grana do caramba. Cara, tem que escolher, velho.
Tem hora que você tem que escolher. Tem hora que você não pode fazer igual alguns partidos políticos aí, ficar com um pé em cada canoa. Não tem jeito, você não é um homem borracha, eu pô. entendo a situação, mas eu acho que vai ter que jogar com quem tem de melhor na última rodada e na Copa do Brasil. Vamos lá. Thiago Barba, Diogo Silva, põe aí. Diogo Silva. Então, a federação elegeu o Dudu, tá, gente? Tá, não, mas nós estamos elegendo o nosso aqui, velho. Então, mas até agora não teve nenhum voto pro Dudu. O Xander tá dizendo aqui, se o Sérgio Rafael é melhor que o Simon, eu devo ser o Sérgio Ramos. Então, Xander, eu sei que você não é o Sérgio Ramos, né? São opiniões. Mas eu respeito. Opiniões são respeitadas. Que vitória fantástica, diz aqui o João Limírio Neto. É o Roberto César Santos. Pode chorar, mas manda áudio. Vitória com M maiúsculo, né? Vitória, isso, Marcelo. Essa é coisa sua, né? Foco é Copa do Brasil, tá dizendo aqui o Marcelo Siqueira, por causa da grana. Por causa da grana. Marcelo, se tiver classificado, eu tô com o Marcelo. Põe time misto contra o Bragantino e vida que segue, velho. Vida que segue. Tá, esse é debate pra hora da O Edilson Roberto, goleiro do Noroeste, falhou feio no segundo gol do São Bernardo. É o Felipe, né? Mas teve um gol também que eu vou falar uma coisa pra você. Gol culposo, hein? Mais uma aqui. Vamos lá. Vitor, passei do Vitor. Mauro Freitas, Marco João Carvalho. Temos chance de ganhar a vaga do Palmeiras? Claro que sim, temos. Marcão. Claro que temos. O Thiago Barba vai reclamar do Klaus também? O nome do árbitro hoje, Marcelo, não era o Klaus, né? Não, era o Renan Pantorra de Keke. Então vai reclamar com o Keke. O Ricardo Monteiro, parabéns pela transmissão. Sejamos justos, parabéns ao Valentim, que deu padrão ao time. Sim, verdade. Gente, vocês não estão votando no melhor, né? Tem um jeito de jogar. Roberto César Santos, tô achando que a nega vai classificar, hein? Então, cara. Dá-lhe ponto, dá-lhe ponte. Estão deixando a gente se mimar, hein? O Vitor tá dizendo que quem tem que correr atrás é o Palmeiras. E é verdade, nesse momento é verdade. Silvio Seiko, domingo pra Ponte assumir a liderança, ganhamos do Botafogo. Agora a questão é São Bernardo e Guarani. Empate. O jogo da Ponte é sábado, o jogo do Guarani que é no domingo. Ou que se lasque. Eu acho que a gente tem que pensar, Vamos pensar na no gente. nosso. Quem joga? É Guarani, mas aí é Guarani e São Bernardo. Isso. Não, é melhor Guarani ganhar, pô. Tirar ponto de São Bernardo. Aí vamos pensar no campeonato. Mas aí é difícil. Tá bom, vai. Pensar no campeonato é melhor a vitória do Bugre. Lembrando que Palmeiras joga contra o São Paulo no domingo, diz aqui o Roberto César Santos. E aí a gente tem que torcer pro tricolor do Morumbi. Cara, é jogo a jogo. A gente muda a camisa jogo a jogo. Amanhã vamos torcer pra Inter de Limeira. O Nero tá perguntando, é verdade que o Gé foi inscrito? Sim. Gé e Rodrigo Souza. Isso. As últimas inscrições que a Ponte Preta cravou pra aí. primeira fase. Lembrando que a Ponte pode escrever de novo, ela pode trocar jogador na segunda fase. Na verdade não pode inscrever, né? Ela pode trocar 3. Trocar E 3. já vai tirar um, porque o Castro, por exemplo, já tá na Libertadores, né? Roberto César Santos. Aí acho que eles vão inscrever o Matheus Silva. Acho que eu passei essa informação na hora da macaca. O Matheus Silva não... Mateus a minha Silva, informação é que não joga mais pela Silva Ponte. Não joga mais com a camisa da Não Ponte. veste mais a camisa da Ponte. Ele está aí porque o salário dele ele atingiu um bônus no ano passado e tinha uma cláusula no contrato que de 80 mil o salário dele seria alterado para 100 mil reais. E ele atingiu esse bônus no ano passado. Então a Ponte tem que pagar. Então tá difícil para a Ponte Preta conseguir um clube que pague 100 mil reais de salário para o Matheus Silva. Mas a informação que eu tenho é que o Matheus Silva vai ser muito difícil jogar pela Ponte Preta. Depois do que ele colocou na justiça aí... Aliás, ele já sai, né, o Pedro? Já porque ele recebeu a informação de que ele não seria utilizado. Ele já sai por isso. Isso mesmo. E aí ele é convencido a voltar. E está recebendo em dia agora... Então ele está recebendo, mas a informação que eu tenho é que o Matheus Silva não veste mais a camisa da Ponte Preta. Só se todos os zagueiros se contundirem e a Ponte já tem zagueiro apalavrado para o Campeonato Brasileiro da Série C. Essa é a informação que eu recebi. É claro que isso é verdade, tudo que o Carlos falou aí, mas eu não vejo diferença do Sérgio Rafael para o Matheus Silva, né? Enfim, mas vamos que vamos. Mas também não sei se o Sérgio Rafael fica. Porque não tem contrato. O Edson Cláudio tá dizendo... Não, o Edson não votou. Silvio Seiko, Diogo, melhor em campo, para variar.
Matheus Silva não foi inscrito, mas temos a mesma sorte com esse Sérgio Rafael, diz aqui o Roberto César Santos. Maurício Roberto. Ô Mauricião, um abraço, meu amigo. Lembrando que o Sérgio Rafael também não estava inscrito, a Ponte escreveu depois que o Castro Depois vai que embora. o Castro saiu, tá? Sem dúvida nenhuma, Diogo Silva melhor em campo. E hoje ele é titular, o Vicente Concha ficou na reserva. Quem falou isso? O Maurício Roberto. Neuri Menezes. Pois é, gol contra do Léo Oliveira e o povo conectando o Emerson. Que até aqui é o melhor da zaga disparado. É porque a gente tinha informação que o gol teria sido do Emerson, né? E não foi. Gamerplay BR. Ô Gamerplay, um abraço. Diogo Silva, melhor em campo. O Neuri Menezes, melhor em campo, Diogo Silva. Paulo Lino, Diogo Silva, melhor em campo. É por isso que eu falo, a televisão, ela vê o cara que faz o gol. Mas, cara, o Diogo Silva fez defesaço e defendeu o pênalti. Na verdade é votação popular, né, Carlos? Sim. Lá é votação popular também. Abraço pro Paulo Lino, deve estar trabalhando na escuta. Melhor em campo, Diogo Silva, segundo o Paulo Lino. Marcou aí, Corsato? Marquei. Fábio Almeida. Então, alguma coisa tirou a atenção do Corsato aí. Tempo e placar de jogo lá na Neoquímica. Vai, Corsato. Corinthians 1, Santos 0, 41 minutos e 20 do primeiro tempo. E o Memphis Depay tá tretando ali. O Neymar já foi, já abraçou ele. O Memphis já abraçou a árbitra, a Edna. Um show à parte, viu? Fábio Almeida, Diogo Silva, melhor em campo. Fábio. Ronaldo Neto, Diogo Silva, melhor em campo. Então, tá vendo? Gorila Raiz, melhor em campo, Diogo Silva. Fez 2 gols, aquela falta e o pênalti. Verdade. Edson Cláudio, Diogo Silva, melhor em campo. Cara, só vai dar Diogo Silva. Essa audiência é sensacional, né? A gente pede e vocês só vai dar colocam Diogo aqui, Silva, né? Muito cara. obrigado, viu? Muito obrigado. A audiência do futebol interior, né, com as nossas transmissões, cara, tá mais ou menos como a Ponte Preta, cara. Eu entendia que a gente ia conseguir fazer um trabalho bom, mas não um trabalho maravilhoso e uma audiência como essa aqui. É igual a Hora da Macaca, que o meu parceiro não acreditava e tomou um chupa que no final do ano, antes do dia 31, a gente atingiu 1.000 inscritos na Hora da Macaca. Ele não acreditava, cara. Falou que ia parar de fazer. Não falei porque isso. a gente não chegava. Aí você já tá Ele mentindo. não acredita, você não acredita no nosso potencial, Marcelo. Ô, Carlos. Oi. No Campeonato Paranaense, o Paraná perdeu por 2-0 do Cianorte, Tá está rebaixado. rebaixado para a Série B do Paranaense. Infelizmente. De novo. Infelizmente que o Paraná tem uma grande torcida, mas não deu. O Tcheco não conseguiu ajeitar lá. Vou secar os dois, diz aqui o Neuri Menezes. Os dois Palmeiras e São Bernardo. O Fábio Almeida, estou aqui em Ubatuba, ouvindo vocês depois dessa vitória. Vai até no mar, hein? Grande Fabião, um abraço. Concordo com o Marcelo, o Dudu deu uma mancada aí. Melhor em campo, Diogo Silva. Se não pega o pênalti, já era pra nós. Aparecido Alves. O Roberto César Santos, Diogo Silva, craque do jogo. Peraí. Roberto César. E o Aparecido Alves. Tá, porque você fala muito rápido. O Edilson Roberto tá falando uma coisa que eu falei fora do ar aqui. Sábado temos que chegar na casa dos 10, hein? Sábado, torcida da Ponte, atenção, hein? Torcedor Ponte Pretano, com essa campanha, casa dos 10 mil torcedores no sábado. Lembrando que pode ter torcedor visitante, portanto, a torcida do Botafogo estará presente. O jogo é às 4 horas, sábado, bom horário. Bom horário. Depois dá pra fazer aquela balada, né? Dá pra ir pra balada, enfim, pegar quem você quiser, fique à vontade. E é isso. Enzo Moura. Que vitória, amigos. Amélia Hess, de 15 pontos, de 15 pontos, fizemos 13. 15 pontos fora, fizemos 13. Que fase, Macaquinha. Eu às vezes preciso me beliscar pra ver se tá acontecendo isso mesmo com a Ponte, viu? Renata Dalgalo. Oi, Renatinha, que vitória maravilhosa. Olha o gol. Gol de quem? De novo, Yuri Alberto vai pra rede. Agora Corinthians 2, Santos 0. Melhor em campo, Diogo Silva. Paulo César defendeu o pênalti, foi crucial para esse resultado. Melhor em campo, Diogo Silva. Edilson Roberto, já coloquei, né? O Fábio Almeida também já coloquei. Renata Dalgalo, com vitória maravilhosa. Roberto não estava aqui na minha lista, então Edilson Roberto, melhor em campo. Vamos lá. Quem mais aqui? Fábio Almeida já colocou, né? Fábio já. Joel Silva também tá com a gente. Grande Joelzão. Time raçudo, isso é Ponte Preta, diz o Fábio. Luiz Simas, que bela vitória, muita raça. Assim que tem que ser. Vencer, assim que tem que vencer. Melhor em campo, Diogo Silva, pelo pênalti. Então você colocou aí Luiz Simas. Tô pondo agora. Sérgio Rafael não sabe aproveitar as chances mesmo. Puxar o cara dentro da grande área, que vacilo. Né? Cara, o Sérgio Rafael fez o mesmo movimento do Lucão
zagueiro do Guarani. O mesmo movimento. Você pode falar no primeiro pênalti. O mesmo movimento. Sim. O puxão que ele dá, você pode até falar, mas não dá pro cara cair, não importa, ele puxa o cara, Mas velho. deixa eu falar um negócio pra você. Vamos lá. Eu coloquei o voto Luiz Simas aqui. Mas a gente tá falando do Sérgio Rafael. Pra mim, o primeiro tempo dele foi ok. O segundo tempo teve essa falha aí. Mas se ele não faz o pênalti, o cara ia fazer o gol. Certo? Do Sérgio Rafael? Se o Sérgio Rafael não faz o pênalti, Não sei. o Yuri ia fazer o gol. Ele tava à frente com o goleiro. Não sei. Ele não ia perder esse Não gol. sei, não sou mãe de nada. Não ia perder. Não sei. Mas, Carlos, segue o meu raciocínio. Tá. Ele ia fazer o gol, não ia? Você tá dizendo que sim. Aí ele trocou o gol pelo pênalti. Ele tomou o cartão amarelo. Confiou no goleiro. Confiou no goleiro, o goleiro pegou. A Ponte não tomou o gol. Então ele Pra falha. completar, só podia ser o terceiro amarelo. Aí tava tudo lindo. Ele falha. Só que não. Porque ele falha e não falha. Porque ele faz a falta. Da sua óptica, né? Com P e D de vista. Eu vou dar as notas aqui na transmissão. as Paulo notas do César, jogo. excelente vitória. O Eric. Rapaz, eu não vou conseguir ler esse outro Só nick Eric aqui. tá bom, cara. Dia 15, o Majestoso vai ferver. José Geraldo de Moraes, boa noite. Mais uma vitória da Ponte Preta. Tá dando tudo certo. Akira Miyamoto, Diogo Silva, melhor em campo. Valeu. Wilson da Rocha, tá dizendo que é 2013. Que a Ponte venceu 4 seguidas. Não, 2018 a Ponte venceu 4 seguidas. Pode procurar aí, Wilson. 2018 a Ponte venceu 4 seguidas, tá? Naquela sequência do Gilson Kleiner. De 7 vitórias e 2 empates, dessas 7 vitórias a Ponte engatou 4 seguidas. Amélia Reste, melhor em campo, Diogo Silva. Valeu, querida. Deixa eu ver se eu já tinha computado o voto dela. Não tinha. Roberto Zapiens, obrigado, Marcelo. Mais uma alegria. Bom, essa é o que eu tenho aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. João Limírio Neto, Rondonópolis, Mato Grosso. Está feliz com a vitória da Macaca. Voltando com o Sérgio Rafael. Volta todo o martírio do ano passado, diz Osmar Dangá. Silvio Seco, a defesa da falta no final do primeiro tempo foi mais difícil que a defesa do pênalti, hein? Foi Goleiraço. mesmo. Foi mesmo. Wilson Correia, está incrédulo. Quem usa essa palavra é o meu amigo Bolacha, Eduardo Rodrigues. Toda vez que ele vê alguma coisa, ele fala incrédulo. Eu também tô incrédulo. Nico, Diogo Silva, melhor em campo. Você não usa, Bolacha? Não? Não pretende usar? Pode, boa. Diogo Silva, melhor em campo. O verdadeiro, tá dizendo aqui o Nico. Já pus. Já colocou, né? Coloquei agora. Então tá bom. Marcelo Siqueira, Sérgio Rafael tá cantando Segura na Mão de Deus. Corsato, aquele atacante do Paraná que achava que vinha pra Ponte, vai pro Santa Cruz. Rapaz, ainda bem, é o Eduardo Tanque, já foi, cara. Cara, ele perdeu a posição no Paraná, velho. Não, tem um atacante aí que falaram de Ponte Preta também que tá em negociações com o Santa Cruz. Não, é o Eduardo Tanque. Mas tem o Thiago Galhardo também. Não, mas a Ponte não consegue pagar o salário do Thiago Galhardo, eu acho. Não, só se fazer uma... O que a gente tá falando, inclusive falamos uma composição com o Goiás. É o Eduardo Tanque que tem base no Corinthians. Diogo Silva, o melhor, o Wilson da Rocha votou. Você marcou aí? Não, tô pondo agora, que você falou agora dele. Só falta a volta do Matheus Silva na Série C. Aí irão acabar com a Ponte, diz o Sérgio Rafael. Diz o Osmar Dangá. Se não conseguir negociar, vai ter que jogar, Sérgio cara. Vai ter que voltar pro grupo. Sérgio Rafael e Matheus não podem permanecer no elenco. Empate entre Bernô e Guarani é o ideal, diz aqui o Edilson Roberto. Pode ser. Vamos lá então. O povo elegeu o Diogo Silva. Xander, Thiago Barba, Silvio Seiko. Não teve o voto pra Maurício ninguém. Roberto, Gamer, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Posso falar todo mundo que votou aqui. Todo mundo votou no Diogo Silva. 20 votos então aqui pro Diogo Silva. Já vai com um peso a mais o voto do ouvinte, tá? Vai lá, Marcelo, pra você o melhor em campo. Diogo Silva. Pedro Lino. Diogo Silva, né? Pegou o pênalti, não tem outro jogador a não ser o Diogo Silva melhor em campo. A televisão deu pro Dudu. Mas o Dudu fez o gol. Mas é Diogo Silva. Eu já iria votar no Diogo Silva e falava no meio da transmissão, né? O comentarista, o narrador chama pouco o comentarista, né? Mas falava na transmissão que o Diogo Silva, goleiro, e o jogador de linha era o Jean Dias.
Até enquanto ele esteve em campo e teve pernas. Sim. Né? Mas que o Dudu entrou bem, entrou bem. O Bruno Lopes entrou bem de novo. Né? O segundo gol, falei aqui, fiz a leitura do lance. Ele recebe a bola, do Dudu. E aí, quando ele pega a bola, o Dudu tá impedido. Não, acho que ele recebe a bola do Danilo Barcelos. Ele recebe a bola e aí quando ele pega a bola para tocar, ele olha para o lado esquerdo, o Dudu tá impedido. Ele segue com a bola e dá o passe na direita pro Maguinho. O Maguinho deu uma assistência, cara. Cruzamento com competência. Tô dizendo, a Ponte tem mais lateral hoje do que no ano passado. Claro que tem. Os dois são melhores. Os dois são melhores que os laterais do ano passado. O Maguinho dá um cruzamento, dá um passe. Os dois dão os 4 que a Ponte trouxe. Porque a Ponte traz na direita Pacheco e Maguinho, são melhores do que do ano passado. E a Ponte traz o Danilo Barcelos e o Arthur melhores do que os que estavam no ano passado. Então aí o Bruno Lopes, ele não faz o gol, mas ele dá um passe com total... Eu não quero ser injusto aqui, não lembro se o passe antes do Bruno Lopes, né? Foi do Danilo Barcelos ou do Everton Brito. Eu preciso depois voltar lá no lance. Mas a jogada começa com os caras, até os caras que o Valentim coloca no time no segundo tempo, os caras melhoraram o time. Eles não deixaram a peteca cair. Quem dá o passe pro... Eu acho que pro Maguinho é o Everton Brito. Não, quem dá o passe pro Maguinho é o Bruno Lopes. Quem dá o passe pro Maguinho é o Bruno Lopes. Isso eu tenho certeza. Tá bom, mas o importante é que o time participou do bem do ataque. A minha dúvida é quem dá o passe pro Bruno Lopes. Aí eu não sei. A minha dúvida é essa, mas o passe do Maguinho é do Bruno Lopes. Então, vou votar também no Diogo, tá? Então, portanto, eleito o craque do jogo, Diogo Silva. Unanimidade. O melhor em campo, o craque do jogo. Ô Pedro Lino, eu vou fazer o seguinte, eu vou dispensar você, porque já são 10h30, vou pegar o seu destaque final, aí eu vou pro intervalo, vou ficar com o Marcelo. Então, estamos na Valinhos FM ou estamos saindo já? Já estamos saindo. 10h29, então um abraço pra rapaziada da Valinhos. Vou pegar o seu destaque final, tá bom, Pedro Lino? Seu destaque final, Ponte Preta venceu, hein? Venceu o Mirassol 2-1, mais uma vitória fora de casa, hein, Pedro Lino? Ponte Preta venceu mais uma, é a 4ª seguida com essa vitória, Corsato. A Ponte Preta é a 2ª colocada do Grupo D com 18 pontos e volta a campo no próximo sábado, às 4 horas da tarde, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Moisés Lucarelli. E me despeço aqui falando que sábado estaremos aqui novamente para Ponte Preta e Botafogo. Tamo junto. Boa noite para vocês. Desse trio aqui, só o Marcelo que deu atestado, não estará, mas eu e você de novo meteu atestado? Toda rodada é um atestadinho diferente, hein, Marcelo? Faz parte. Aí depois o Bolacha tá dizendo lá, e depois ele posta a foto na praia, né, pra tirar com a nossa cara. Você viu a foto que ele postou ontem? Sim, cara, não vai na onda do Marcelo, não. Não dá, né? Senão eu tô perdido. Mas ainda bem que o tempo ajudou ele, né? Ainda bem, né, Marcelo? Tava feinho, né, cara? Marcelo. Continua feio. Não, deu tapa. Só mais pobre. Não, ficou melhor. Olha lá na tela da verdade. Feio não ficou não melhor. Nada. Não, ficou melhor, ficou bem melhor. Então é isso, Pedro Lino, um abraço, viu? Um abraço, valeu. Vamos pro intervalo, na volta, depois do intervalo, tem as notas do jogo e a ficha técnica do jogo. E também vou seguir conversando com você aqui no YouTube. Continue com a gente. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tô feliz demais, cara. Vou sair daqui, vou pular na piscina de novo, velho. Vou pular na piscina outra vez, pra comemorar mais uma vitória. Desde 2018, a Ponte Preta não engatava 4 vitórias seguidas em uma competição. Ê, macaca, hein? Você me fascina de um jeito que só você me fascina. Corsato, como anda o interesse da Ponte pelo atacante Edu? Já tem negociação, é só interesse mesmo. A Ponte fez uma sondagem. Só que eu tenho medo desses atacantes, né? Porque o Edu não joga desde outubro do ano passado. Tá parado o Edu. Eu acho que ele é bom jogador, né? Mas cara, tá parado. Por exemplo, outro cara que eu acho que é bom jogador é o Luiz Adriano. Mas também tá parado. Será que tá todo mundo errado? Né? Ninguém quer. Por que ninguém quer? A Ponte tentou com o André, lembra do André, Marcelo? Fez até um belo gol de bicicleta aqui na Ponte Preta. Contra Vitória. Sim, mas o que virou o André? Foi embora antes de terminar o campeonato. Agora tá correndo 12 quilômetros direto lá no Rio de Janeiro. Ah, é? Mas joga a bola ainda? Não, parou. Mas tá correndo 12 quilômetros. Virou maratonista agora? Então, esses dias eu vi uma live dele no TikTok. Ele com a... Não sei se é namorada ou esposa, a esposa de bicicleta e ele correndo 12 quilômetros. É isso aí. Cabo Frio. O Wilson da Rocha. Tá bom, Wilson. Obrigado, cara. Obrigado mesmo aí pela audiência. Bom, agora o bolacha para concessionárias Sim. Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Vai preparar a vinhetinha das notas do jogo, porque o Marcelo vai gabaritar. Lembrando que as minhas notas vão para o site Futebol Interior. Você pode procurar lá, blog Planeta dos Macacos. Você vai na lupinha do Futebol Interior. Isso. E coloca Planeta dos Macacos. Ou então escreve Carlos Corsato. Pronto. Você vai achar a gente. Deixa eu dar uma outra dica aqui. Se você tem aí o placar ao vivo do Futebol Interior e ele tá meio bugado, você com certeza tem o placar ao vivo antigo. Faz, tiozão. Faz isso, tiozão. E aí, você exclui o que você tem e vai na sua loja de aplicativo e baixa novamente. Exclui o que você tem e baixa novamente. Nem atualizar, não é legal, não tá dando certo atualizar. Então, exclui o que você tem e baixa o novo placar ao vivo para você ficar ligado. Por exemplo, hoje, tentei acompanhar a Série A4 e você sabe que tem um outro placar no Google, né? Que eu também gosto. A gente tem que falar coisa boa, a gente tem que falar. O placar ao vivo é fonte, é referência. Mas tem um outro placar do Google e eu não tava com o meu celular. Né? E aí fui nesse placar do Google. A Série A4 e a Série A3 não é atualizada na hora. Não. E no placar ao vivo, sim, a atualização é em tempo real. Claro. Então, faça isso. Baixa, tá bugado, Corsato. É porque você tem a versão antiga. Nós trabalhamos aqui nos canais de Futebol Interior para trazer uma versão ainda melhor. Então, exclui aquela e vai na Google Play ou na Apple Store e baixa gratuitamente o outro placar ao vivo, tá bom? Vamos com as notas do jogo, bora lá.
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Quero ver essas notas, hein, Corsato? Vai. Quero ver essas notas pros jogadores da Ponte Preta. Vou começar com ele, Diogo Silva. Ah, cara, eu só não vou dar 10 pra ele, porque teve uma hora que recuaram uma bola pra ele, umas 2 vezes, e ele teve que jogar a esmo, né? Então não vou dar 10 pro nosso goleiro, mas nota 9 pro goleiro da Ponte hoje. 9. Ele faz uma defesa espetacular no final do primeiro tempo, uma cobrança de falta do King Naldo, e depois defende pênalti. Eu vou falar o que de um goleiro desse? Nota 9. O Xande tá perguntando aqui, Xander, tá perguntando do Scheid. Ele continua a mesma coisa do Matheus Silva. A Ponte não põe nenhum jogador pra treinar em separado. Eles treinam junto com o elenco. O Dudu também não tá inscrito? Não tá inscrito. Não tá inscrito. Não tá? Não tá inscrito. Então eles não treinam separados, tá? Eles treinam junto com o elenco, tá bom? Agora que você perguntou, eu tenho na retina que parece que ele ficou no banco de reservas em algum jogo. Porque, eu vou procurar aqui. Porque no começo do ano, no negócio, tem um outro site aí, ou uma outra mídia social, que a Ponte colocou os jogadores que ela tinha no elenco. E o Dudu Scheid tava. Não, mas a Ponte, jogadores do elenco. Uma coisa é os jogadores do elenco, outra coisa é o jogador inscrito. Uma coisa é o jogador que tá no elenco, outra coisa é o jogador que pode estar inscrito. Verdade. Diogo Silva 9, certo? Certo. O Pacheco foi tímido hoje, mas Mas ele é seguro, né? O futebol seguro. dele não dá sustos, né, Marcelo? Não, 6. 6 pra ele. Sérgio Rafael. Então, cara, o Sérgio Rafael toma cartão amarelo. Ele faz o pênalti, né? No primeiro tempo, pra mim, foi ok. Só que, assim, ele trocou o gol pelo pênalti, correto? Ele toca o gol pelo pênalti. Quem começa a jogada é o Everton Brito, né? No gol, o Bruno segundo Lopes gol da que Ponte. dá o passe. Isso, o Bruno Lopes dá o passe pro Maguinho. O Maguinho cruza dá aquela colocadinha, encobre o goleiro, a bola chega na cabeça do Dudu. Mas então, cara, e ele toma cartão amarelo. Eu não vou dar nota menos que 6 pro Sérgio Rafael, não. Eu vou dar nota 6 pro Sérgio Rafael. Eu acho que ele troca o gol pelo pênalti e dá certo que o Diogo pega. Então, nota 6. E nós temos que entender, né, que a Ponte tem a melhor defesa do campeonato. Sim. Gente. Com o Sérgio Rafael e tudo. Então... Eu já vi o Sérgio Rafael jogando 1000 vezes pior do que hoje. Arthur também faz um jogo seguro hoje. Não apareceu muito, não. Mas 6,5 pra ele. Danilo Barcelos. Também, jogo seguro. Hoje não foi aquele expoente no jogo da Ponte, mas trabalha muito defensivamente. 6,5 também. Vamos lá, depois eu falo dos caras que entraram, tá? Ok. Vamos lá, Emerson, ele entrou como capitão, tomou cartão amarelo, termina o jogo. Nota 6,5 pra ele também, viu? E teve uns... Não, vou baixar um pouco, tirar esse meio aí. Nota 6. Que ele deu uma complicada uma hora ali no segundo tempo. No começo do segundo tempo, eles parecem que desconcentraram um pouco, tanto ele como o Sérgio Rafael. Como eu dei 6 pro Sérgio Rafael, vou dar 6 pro Emerson. Tá, Léo Oliveira, que faz o gol contra. Faz o gol contra. Não tava jogando mal, não, apesar do azar do gol contra. Vou dar 6,5 pro Léo Oliveira, vai. Toma cartão amarelo, tá suspenso no próximo jogo. Que injustiça pro Emerson, hein? Você dá 6 pro Emerson, que não fez gol contra, e 6,5 pro Emerson. Foi um gol meio sem querer, cara. A nota é sua. Também tem isso. Lucas Cândido. Um gol culposo. Lucas Cândido. Também vou de 6,5 pra ele. Eu tava criticando aqui o trabalho do Lucas Cândido, mas... Depois, quando eu comecei a pedir pra tirar, e aí você tem que começar a olhar o cara, né? Cara, o jogo quando tá corrido, ele faz o papel que normalmente o Elvis teria que fazer na Ponte. O que ele faz? Ele pega, claro que ele não põe debaixo do braço, porque não pode pegar com a mão. Mas ele praticamente que pega a bola debaixo do braço. Ele dá um fôlego ali pro time. Olha, importante no time da Ponte Preta. Pera aí, eu vou aumentar meio ponto pra ele. Porque teve um lance, eu até narrei o lance, que o jogador do Mirassol pega a bola, se eu não me engano, o Neto Moura, e dá uma tacada de sinuca pro atacante Yuri Castilho, mas o Lucas Cândido estica a perna esquerda, que já é grande, né? Ele estica a perna, ele parecia aquele animal que tem muitas pernas, o polvo, e, cara, ele vai buscar a bola assim, consegue, a bola já tava no pé do cara. Ele estica a perna assim e tira. Então eu vou aumentar meio ponto a nota dele, 7 pra ele, Carlos. Ô, Bolacha, barata é um animal? Então
poderia ser uma barata. Não, cara. mas a perna da barata é pequena, pô. Ah, ele tem a perna grande. É. E o polvo não tem perna, tentáculos. Vai. Nossa, então ficou pior, cara. Meu Deus. Que nota pro... Então, 7. Pro Lucas é Eu 7. tinha dado 6,5, dei 7. Pro Lucas é 7, então, né? Vamos lá, então. Aí tivemos o Pedro Vilhena. Não luziu, meia dúzia. Mas é aquilo que eu falo. O Valentim adora ele, porque ele é um cara tático. Ele tá toda hora aqui, ó. E ele ajudando não consegue o lado terminar esquerdo. jogo, né, cara? É porque corre pra caramba, né? Tá correndo muito, né? Que nota você deu pra ele? 6, mas é menino, 6. Carlos. Ah, mas assim, Tinha que correr, tinha que aguentar. Mas tá bom, 6 pra ele. Ah, eu discordo desse tipo de coisa. O cara que tem 19 anos, então, ele pode correr 50 quilômetros? Passar de uma maratona? Tá, Carlos, vai. Não é assim, pô. Vamos lá, Vitor Andrade. Vitor Andrade, não foi o melhor jogo dele com a camisa da Ponte, não, mas ele dá muito trabalho, nota 7. E ele saiu puxando a perna, tá? Nota 7. Jean Dias. Também não foi o melhor jogo dele com a camisa da Ponte. Ô, louco. Não, melhor jogo não. Não, claro que mas não. Mas jogou bem. Contra o Guarani jogou pra caramba. Então, mas pra ele eu vou dar 7,5. 7,5 pro Jean Dias. Agora vamos pras alterações. Vou cravar aqui, hein? O mais discreto não foi ruim. E eu vou falar o nome dele agora. Luiz Felipe. Realmente não foi ruim, não. 6,5 pra ele. Estão dizendo aqui que o Gé tá na Arena Corinthians, é isso? Ah, não acho difícil, não. Ah, mas deixa o cara tá de folga. Tá de folga, né? Mas assim, é aquilo, né? É jogador de futebol, tinha que preservar e pensar um pouco. Ah, deixa o Zé pra lá, velho. Eu falo que às vezes o jogador ele vai pro campo de futebol, ele vai jogar e deixa o cérebro em casa, né? E nesse caso, às vezes o cara, pô, até quando você vai fazer as suas coisas, né? É a mesma coisa de você ver um padre, né, numa balada, pô, no sábado à noite, né? A batina não permite, né? Maguinho. Cara, ele entrou melhor, deu o gol, fez o passe pro gol, pro segundo gol da Ponte. E ele é melhor do que o Pacheco. Ele ataca mais. Nota 7. Nota 7. Esse foi um dos motivos que ele não jogou hoje, mas também desgaste físico. O que o Valentim tá fazendo? Quando pode, jogadores que têm, na opinião dele, é claro que o Maguinho é mais ofensivo, mas ele reveza. O Maguinho é mais ofensivo, o Pacheco é mais defensivo. Mas ele reveza. Quando ele vê que não tem muita diferença, ele tá revezando. Mas o Maguinho é melhor. Coloca outro. Então o Maguinho é 7, né? Isso. Vai. O Maguinho entrou na vaga do Léo Oliveira. Isso. Aí saiu o Pedro Vilhena e entrou o Dudu. Dudu jogou o segundo tempo bem. Fora a entrevista lá no final que ele deu uma claudicada, mas isso não tem nada a ver, vamos passar batido. Nota 8 pro Dudu, Carlos. Nota 8. Eu vou voltar a fita aqui depois, viu? Voltar a fita mesmo no futebol interior e vou prestar atenção no que ele falou, porque eu entendi que ele estava falando do futebol dele. Desde que ele saiu do Vitória, o futebol dele só foi para baixo. E foi o que eu entendi, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu parei no Dudu, né? Que nota pro Dudu? 8. 8, ó. Boa nota pra ele. E aí tivemos o Everton Brito. Entrou bem de novo, cara. E eu que sou um crítico ferrenho do Everton Brito, né? O Everton Brito, pra mim, é um atacante que tem fobia do gol. Ele tem medo do gol, mas tá jogando bem, cara. E assim, a gente tem que falar, porque quando a gente critica, mas quando eu criticava, eu falava que ele era um jogador tático, que ele ajudava muito na marcação. Isso é verdade. Mas ele tá dando trabalho pra defesa adversária no ataque também. Tá certo que o sistema de jogo que o Alberto Valentim fez, eu acho que quem ia ter dificuldade de jogar é o Gé, né? Porque é um cara mais lento. Então, eu acho que o Gé hoje teria dificuldade de entrar nesse time da Ponte, mas entraria. Eu acho que ia começar a fazer gol e o Valentim ia ter que jogar, dar um jeito dele jogar também, né? Mas o Darley jogou até a última rodada. Então, o futebol que a Ponte joga pro Everton Brito é melhor. Porque joga na velocidade. E ele na velocidade, ele é bom no 1 contra 1. O problema dele é na hora de chutar no gol. Mas ele passa bem. Ele pode, mas não precisa chutar no gol. Ele faz assistente, mas ele empatou o jogo pra Ponte contra a Inter. Contra a Inter. E hoje ele dá o passe pro Bruno Lopes, que dá o passe pro Maguinho. Então, cara, eu vou ter que dar uma nota boa pro Everton Brito. 7,5, Carlos. 7,5 pro Everton Brito. E o Bruno Lopes, hein? Já tem 2 gols com a camisa da Ponte. Cara, se você pegar o número de minutos do Bruno Lopes e o que ele tá fazendo... É o Renato do ano passado. Acho que até melhor. Porque o Renato jogava pouco, tinha gol. Sim, mas eu acho que até melhor em número já, viu?
Ele já tem 2 gols, né? E aí dá pra dizer uma pré-assistência. Eu acho que os 2 titulares do ataque são, na minha visão, Vitor Andrade e Jean Dias. Mas se ele for colocar um terceiro atacante, tem que ser o Bruno Lopes. Tá pedindo passagem. Que nota? Também vou dar a mesma nota que eu dei do Everton Brito pra ele, 7,5. E o técnico Alberto Valentim, hein? Falar Rapaz, o quê que trabalho do professor, hein? Do Alberto Valentim, que além de ser bonito, né, tem um cabelo esvoaçante, cabelo que eu tenho inveja, o cabelo é mais bonito do que ele, né, tá fazendo um começo de trabalho na Ponte Preta acima da expectativa, né? Eu acho que até dele mesmo. Hoje no jogo nota 8, Carlos. Nota 8 pro Alberto Valentim. Tomou cartão amarelo também hoje, viu? Tá. E a arbitragem? Gostou da arbitragem hoje, Corsato? Não apareceu muito não o árbitro da partida, cara. O Rafael de Albuquerque foi bem também, o assistente 1, a Isabelle de Oliveira de Americana também mandou bem. O VAR deu uma intrometidinha, mas eles foram bem sim, viu? Eles foram bem no jogo. Muito bem, então. Se for pra dar uma nota pra ele, 7. Tá bom. Tá, então, vamos fechar então o quadro As Notas do Jogo aqui nos canais Futebol Interior para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Hora da Macaca. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bolacha, de novo aquele fundo, hein? Ó. Já tirou. Você conseguiu descobrir o que é? Porque tem coisas que a gente não consegue ouvir aí nesse fone de ouvido seu, viu? Tem coisas... Silvio, tiramos o fundo, né? Acredito que sim, tá bom? Um abraço, viu? Obrigado. Tá dizendo aqui... É a voz do além. Tá dizendo aqui por que ele não foi pra Mirassol. Então, Xander, eu não tenho procuração aqui pra defender o Gé. Mas eu não sei se vocês sabem, o Gé mora em São Paulo. O Gé não mora em Campinas. O Gé, ele vem pra Campinas e quando tem folga ou quando... ele vai pra São Paulo. Outra, gente. Corinthians e Santos, o Neymar jogando no futebol brasileiro. A gente tem que entender Cara, isso Neymar e o Depay, ninguém é alienado, pô. Mas só pra lembrar... Jogadores do Botafogo, do jogo depois... Só não te cortando, Carlos. Todo mundo tirou foto com o Neymar. Então é uma estrela à parte no futebol brasileiro. Se vai dar certo ou não é outro problema. Mas que o Neymar é uma estrela à parte, Só pra lembrar, então, pra Mirassol, né, ele teria que ir numa vaga... né, de alguém da comissão técnica e é longe pra burro. Eu vi lá, chegando no Lirabus. E o cara mora em São Paulo. O Gé mora em São Paulo. Até tem gente que diz que isso não é muito legal, né? Mas, poxa, vamos entender. O meu filho mora em São Paulo, tá? O meu filho teve um dia que eu saí de São Paulo, sem trânsito, ok? Que deve ser esse o caminho que o Gé vai fazer. O Gé não vai sair do estádio Moisés Lucarelli 5 horas da tarde para pegar a Marginal Tietê entupida de gente. Não. Né? Então ele vai sair de Campinas por volta das 9 horas da noite, mas é 1 horinha de viagem. Provavelmente treinou de manhã, né? Se treinou, fez o que tinha que fazer de manhã. Ele tá fazendo. Eu tenho ele no Instagram, ele tá fazendo trabalho físico. Então, aí treinou de manhã, foi liberado à tarde. Então, não é que ele viajou para São Paulo, tá, gente? Ele mora em São Paulo. Ele mora em São Paulo. Então, eu não tenho procuração para defendê-lo, né? Mas, pô, tem hora que nós temos que também, né? Dar uma tiradinha aí, né? Vamos deixar o cara, né? O Bruno Leão tá com a gente aqui. Brunão, ganhamos a quarta, hein, velho? Um abraço, hein? Aí o Wilson tá dizendo, mas é falta de respeito. Aí, vamos lá. Tem o advento do Neymar... E tem também aquilo, não precisa disso. Não precisa disso. Ele poderia evitar, mas, o cara tá de folga. Não acho que é falta de respeito. Não acho que é falta de respeito, mas ele poderia evitar, Wilson. Tô contigo aí. Ele poderia evitar cara, por exemplo, eu não sou santista, não sou corintiano. Mas ele mora em São Paulo, tá? Mas se eu tenho a oportunidade, alguém me convida, ou eu tenho a oportunidade de assistir o jogo que o Neymar vai estar, eu vou lá ver, pô. Se eu não estiver fazendo nada, eu vou lá ver. Sabe, eu não sou santista e não sou corintiano, mas é uma atração à parte, entendeu? E eu não tenho nada pra defender o Gé, não, tá? Eu acho que o Gé nem joga o Campeonato Paulista, entendeu? Não vai jogar. Assim, a informação é que se a Ponte passar de fase, ele vai estar, não sei se os 90 minutos. A informação que eu tenho é que no jogo contra o Concórdia, o Gé pode ser relacionado, mas é pro final do mês. O jogo contra o Concórdia é no dia 26. Então, mas por enquanto a gente não tá precisando do Gé. Não é boa, o Gé não tá fazendo falta. Aliás, marcaram esse jogo aí da Copa do Brasil, né?
Esquecendo que a Ponte pode também se classificar, né? E não tem data. O jogo da outra fase não é no domingo, não, velho. Já é numa quarta. Não, eles vão ter quarta e quinta. Vão ter que se virar aí. E a Copa do Brasil já tá marcado, tá? É 26 e não tem conversa. É que a CBF olhou a tabela e falou: São Bernardo voando, Palmeiras no grupo. A Ponte não vai classificar, vamos botar aqui pra esse dia aqui. Mas ainda é claro que a Ponte tem que confirmar, né? É aquela história, né? A gente tem plano pra vida. Mas a vida tem planos pra gente. Mas a vida tem planos e normalmente os planos da vida eles sobrepõem aos nossos. Claro, com certeza. Normalmente. Então é isso. Vamos lá agora, ô Bolacha, porque você já fechou o quadro, agora fechou já o quadro, né? Já fechou. Então agora você vai trazer a ficha técnica do jogo, Marcelo, para Concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Hora da Macaca vai trazer a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. No pique do rádio da internet, Campeonato Paulista, Série A1, 9ª rodada, primeira fase, Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Maião. A Ponte foi a Mirassol e venceu o Mirassol pelo placar de 2-1. Macaca jogou com Diogo Silva, Pacheco, Sérgio Rafael, Arthur, Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Emerson, Lucas Cândido, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. Segundo tempo saíram Jean Dias, Vitor Andrade, Pedro Vilhena, Léo Oliveira e Pacheco. Entraram Bruno Lopes, Maguinho, Dudu, Everton Brito e Luiz Felipe. Alberto Valentim, o treinador da Macaca. O Mirassol do Eduardo Barroca, de Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Alain Pereor e Reinaldo. Neto Moura, depois Diego Gonçalves, Danielzinho, depois Gabriel, depois Léo Gamalho, Cleison, depois Chico Kim, Negueba, depois Rony, Yuri Castilho, depois Matheus Davó. O árbitro do jogo, o Renan Dequeque, ele que tem 32 anos, auxiliado pelo Rafael de Albuquerque Lima, pela Isabelle de Oliveira. Quarto árbitro, Thiago Lourenço de Matos. O VAR, o Douglas Marques das Flores. Cartões só para o time da Ponte Preta. Tivemos quatro cartões para o Alberto Valentim, treinador, né? E para jogadores Emerson, Léo Oliveira e também o Sérgio Rafael. O Emerson e o Léo Oliveira estão suspensos, não jogam contra o Botafogo no próximo sábado. Com a camisa da Ponte Preta, cumprem suspensão automática. Os gols do jogo: Jean Dias, segundo tempo, 1 minuto, faltando pouquinho para 1 minuto. Bola no fundo da rede, chute de fora da área, 1-0 para Macaca. Na seguidinha, o narrador falou Sérgio Rafael, depois passou para o Emerson, mas o Léo Oliveira, no cruzamento que veio do Reinaldo, da intermediária, bola bate meio que na coxa do Léo Oliveira, encobre o Diogo Silva, bate no poste esquerdo, no poste direito, entra mansa no fundo da rede, empatava o jogo ali a equipe do Mirassol. Léo Oliveira contra 1-1. Aí na seguidinha teve um pênalti. O Sérgio Rafael faz pênalti em cima do Yuri Castilho. Mais ou menos 3 minutos e meio. Por volta de 6 minutos, Yuri Castilho, perna direita, bate no canto direito do Diogo Silva. Ele vai e faz a defesa, praticamente sem rebote, e evita o segundo gol do Mirassol, que viraria o jogo, né? Aí a Ponte, num contragolpe mortal, 46 minutos, Dudu recebe assistência do Maguinho, vai para a rede. A Ponte vence a quarta seguida. Ponte Preta 2, Mirassol 1. 2.331 pagantes, R$ 52.460 a renda. Noite de quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior a vitória da Ponte 2-1 para cima do Mirassol. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 10 da noite mais 55 minutos. Agora vai ser um show de comentário final. Porque tem comentário final daqui, tem comentário final de lá. Lembrando que enquanto a hora que estiver pronto aí, Bolacha, você me dá um toque. Estamos com 11, quase 12 minutos passados do segundo tempo. O Corinthians vai vencendo o Santos, hein? Pelo placar de 2-0. E é o seguinte... Português de Água Santa terminou também, 0-0. Né? Aliás, o Luan foi eleito pela transmissão do jogo o melhor em campo, o ex-goleiro da Ponte. Já pegou muito contra o Palmeiras. Sim. Já pegou muito contra o Palmeiras. Igor Vinhas foi pro banco. Foi pro banco. Vamos lá aqui com a classificação. E o São Bernardo venceu o Noroeste. Tô a seu dispor aqui, viu, Bolacha? Teve até gol de bicicleta nesse jogo aí. A hora já tá tudo certo? Opa! Então tá, ó, o Santos, olha, cara, a Portuguesa... Com esse resultado e o empate da Portuguesa contra o Água Santa, a Portuguesa nesse momento está tirando o Santos da segunda fase do Campeonato Paulista.
O Santos cai para a terceira colocação com 9 pontos. E mesmo número de jogos da Portuguesa. Bom pro Guarani, né? Guarani e Portuguesa líder. E o Guarani é líder, detalhe, com um jogo a menos. Se o Guarani ganhar amanhã, ele vai abrir vantagem. Vai abrir 4 pontos. Uma rodada. Né? Tá fazendo igual a Ponte. Vai fazer mais ou menos igual a Ponte. Vai ter uma rodada de lampejo aí, de lambuja, né? Essa é a palavra, com L, mas é lambuja, né? Por falar nisso, o Lambuja pagou a aposta? Não pagou nada, né, velho? Eu não sei quem é Lambuja. Não pagou nada. Cara, ele tá falando uma coisa, ele vai pra outra. Não pagou nada, é o Cabelinho 3. Pagou não, né? Aquela aposta. Não. Esquece, né? Não. Achados e perdidos, né? Não. O Guarani tem 10, Portuguesa 10 e o Santos com 9 pontos. E o Bragantino com 8. O Bragantino e o Santos também, viu, meus amigos e minhas amigas? Também não tá fora do rebaixamento. Com o Neymar não. lutando contra o rebaixamento. Pode subir, mas é aquilo. Pode subir, mas pode cair, tá? Pode se classificar, mas pode cair. Isso, pode passar de fase, mas pode cair também. E vamos lá, tá 2-0 pro Corinthians. O Corinthians já foi o primeiro time classificado, né? E a melhor campanha, 25 pontos em 10 jogos. O time do Corinthians. O Mirassol é o segundo com 16, Botafogo tem 10. O Mirassol ele pode empatar 2 jogos. Deixa eu ver aqui saldo de gols. O Mirassol tem 5, o Botafogo menos 2. Cara, olha que se o Botafogo vencer os 3 jogos... E o Mirassol... É que se o Mirassol vencer uma das partidas, o Botafogo já não alcança ele. Pelo número de vitórias. Mas se o Mirassol não ganhar mais e o Botafogo ganhar todas, o Botafogo passa. E se o Mirassol não ganhar mais... Gols, né? E se o Mirassol não ganhar mais e o Botafogo vencer 2 e empatar uma, o Botafogo também entra. Porque aí o Mirassol fica com 16. Isso. Né? Então o Botafogo ainda matematicamente... tem chances, tá? No grupo do São Paulo é líder 14 e tem 8 jogos. Novo Horizontino é o segundo com 11. Tem 9 jogos, mas vai jogar nessa rodada. Por quê? Porque já fez aquele jogo contra o Corinthians. O Noroeste é o terceiro com 7. O Água Santa é o quarto com 6. No rebaixamento, nesse momento temos Inter de Limeira com 6 pontos e o Velo Clube com 5. Por que o Água Santa não tá nesse momento na zona do rebaixamento? Porque ele tem uma vitória a mais. Tem uma vitória, a Inter não tem nenhuma. Então, o primeiro critério é o de vitórias. O Água Santa que empatou hoje. Empatou com a Portuguesa. Foi pra quantos pontos? 6. 6 pontos. E a Inter também tem 6. Só que se a Inter empatar amanhã, resultado bom para nós, Ponte Pretanos, e também para o time do São Bernardo, né, a Inter sai de novo da zona da degola. E aí, a Inter vai ficar com o mesmo número de pontos do Noroeste, que tem 7 e está entrando de vez, hein? Está entrando de vez nessa seara. O Velo Clube tem 5, só que o Velo Clube também não jogou ainda. Acontece que Noroeste e Velo Clube são os times que subiram ano passado, né? Então tá nessa draga aí. Vamos lá então, trazer o nosso quadro aqui, que é o comentário final. Primeiro, vamos fazer o comentário final que vai pro YouTube. Agora, o comentário final. Bora com o comentário final. Ponte Preta venceu, hein? Dá uma olhada na tela aí. Printa essa tela aí, ó. Mirassol 1, Ponte Preta 2. 9ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. Mirassol perdeu pênalti. A Ponte fez com o Jean Dias no primeiro tempo. E depois fez com o Dudu no segundo tempo. O gol do Mirassol foi marcado contra pelo Léo Oliveira, jogador da Ponte Preta. E aí, Marcelo? Corsato que transmitiu o jogo, hein? Ponte Preta venceu o Mirassol pelo placar de 2-1, 4ª vitória seguida da Ponte no Campeonato Paulista. É isso, Carlos. Pra rapaziada do YouTube, os 3 gols foram no segundo tempo, tá? O gol da Ponte, os 2 saem no segundo tempo. O Jean faz a 1 minuto do segundo tempo e o Dudu a 46 do segundo tempo. Aliás, só jogadores da Ponte marcaram, porque o gol contra a Ponte marcou com o Léo Oliveira pro time do Mirassol. Léo Oliveira mandando a bola pro fundo da rede. Primeiro tempo foi do Mirassol, tanto que o último lance do primeiro tempo, o Diogo Silva faz uma defesa espetacular numa cobrança de falta do Reinaldo. O Mirassol foi melhor no primeiro tempo. Segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, ficou um jogo louco. A Ponte já sai na frente, né? Mas o Mirassol tem um bom time, consegue empatar, tem um pênalti, o Diogo Silva pega, e aí no final era lá e cá, o Mirassol batia, a Ponte batia também, e a Ponte aproveita no contragolpe, e o Dudu vai pra rede na assistência do Maguinho. Jogaço que a gente acompanhou no Maião, vitória da Ponte, o encontro do melhor ataque contra a melhor defesa. A melhor defesa vence fora de
de casa e a Ponte faz uma campanha espetacular no campeonato. O Mirassol, se vencesse, já estaria classificado, mas acabou aí a Ponte Preta não deixando esse gostinho para o torcedor do Mirassol, mas está bem encaminhado a classificação também do time do Mirassol, Carlos. Melhor em campo? Para mim, o Diogo Silva da Ponte Preta, o goleiro. Fez, além de pegar o pênalti, falei aqui, fez aquela defesaça na falta do Reinaldo no final do primeiro tempo. Ponte Preta volta a campo sábado, 4 da tarde, contra o Botafogo no Majestoso. Vai ter muita gente no Majestoso. O Novo Horizontino, por incrível que pareça, vai ter um tempinho para treinar. Joga só na segunda. Vai fechar a 10ª rodada, dia 17 de fevereiro, 8 da noite, contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Comentário final. 11-2 para o Bolacha preparar aqui o segundo comentário final. Corinthians 2, Santos 0. Estamos com 17 para 18 minutos do segundo tempo. 2 para o Corinthians, 0 para o Santos. 11-2, vamos agora trazer o comentário final que vai para o Instagram, aquele bem curtinho. Agora o comentário final. Tá na tela aí, ó. Ponte Preta venceu, hein? Venceu o Mirassol pelo placar de 2-1 fora de casa, lá no Maião. 4ª vitória seguida da Ponte Preta, que tem a melhor defesa da competição. Rapidinho, Marcelo, que transmitiu o jogo aqui no YouTube Futebol Interior e na Rádio Futebol Interior. Justo o resultado? Justo. O Mirassol foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo o jogo foi equilibrado. Lá e cá, a Ponte Preta venceu. Belo resultado fora de casa. Melhor em campo. Diogo Silva, goleiro da Ponte, pegou muito. Macaca volta a campo sábado. Vai ter muita gente no Majestoso, 4 da tarde contra o Botafogo. O Mirassol joga segunda às 8 da noite contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Comentário final. Bom, então tá tudo pago, né, Corsato? Sim. Tudo pago, trouxemos os comentários finais e as notas do Carlos Corsato lá no blog Planeta dos Macacos, no site Futebol Interior. Então é isso, Corsato. Vamos embora pra casa feliz, né? Porque a Ponte Preta venceu mais uma 4ª seguida no campeonato. A Ponte vai a 18 pontos no grupo D, 1 ponto atrás do São Bernardo, nesse momento 5 pontos atrás do Palmeiras. Palmeiras não jogou ainda. À frente do Palmeiras, né? À frente do Palmeiras, a Ponte Preta. Palmeiras está 5 pontos atrás da Ponte Preta. Palmeiras não jogou ainda, claro. Nós vamos com calma. Vai jogar contra a Inter amanhã, mas é isso. Palmeiras vai ter que correr atrás da Ponte agora, né, Corsato? É isso, a Ponte Preta consegue colocar um tempero no campeonato, né, e tá dando trabalho aí pro Palmeiras. São Bernardo tá jogando muita bola também. Enfim, o grupo tá bem animado, esse grupo onde está a Ponte Preta. E é claro, a gente que torce pra Ponte Preta espera que no final da primeira fase a Ponte esteja classificada entre os 2 melhores deste grupo aí para ir para fase quartas de final. Vamos aguardar. Sabadão tem Botafogo, você falou no estádio Moisés Zucarelli, expectativa de um bom público pela boa campanha da Ponte Preta. O Botafogo também está lutando aí para não ser rebaixado, né? E tem também remotas possibilidades ainda de classificação, então é um jogo complicado, a Ponte precisa jogar a bola para ganhar do Botafogo e os canais de Futebol Interior vão transmitir. E é claro, a gente vai estar acompanhando tudo para e passo. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, esse Marcelo Corsato que transmitiu a vitória da Macaca, a vitória da Ponte. Ó, o Marcelo transmitiu o derby, a Ponte venceu 2-0. Transmitiu Ponte Mirassol, Macaca venceu, hein? Rapaz, coisa boa, hein? Mas eu também transmiti vitória, né? A Ponte vem de 4 vitórias seguidas, né? Então também, mas que coisa boa, cara, que coisa maravilhosa. Bom, concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Hora da Macaca trouxeram para você a transmissão deste jogão de bola Mirassol 1, Ponte Preta 2. Eduardo Rodrigues, o Bolacha, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Com a narração do Marcelo Corsato, reportagem do Pedro Lino. Com a direção executiva do Elcio Paiola. A direção comercial do Giovanni Paiola, que está trabalhando desde 2023 para implantar o Superchat aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Mas é um trabalho árduo, é um trabalho que requer tempo. E o Giovanni vai conseguir. Giovanni, você vai conseguir colocar o Superchat para que eu possa ler todas as mensagens, até aquelas de pegadinha. Vou ler, mas aí não vem com 2, 3 reais não. Tem que ser de 20 conto para cima. Depositou 20 conto lá no Superchat, eu leio até de pegadinha. Pode falar o que você quiser,
pagando, eu vou ler. Mas é um trabalho árduo do Giovanni Paiola desde 2023 para colocar o superchat aqui no YouTube Futebol Interior. A direção geral de tudo isso aqui é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um abraço do tamanho do Majestoso para você, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Sabadão vou estar aqui, hein, para transmitir Macaca e Pantera, Ponte e Botafogo. Jogo que já foi semifinal de Campeonato Paulista. Pois é, jogo de times tradicionais do futebol de São Paulo, das três maiores cidades, Campinas e Ribeirão Preto, são duas das três maiores cidades do interior do estado de São Paulo. Então é isso, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Amanhã estarei no Arena W Esportes, lá com o Wilson Rocha, para falar desse jogo da Ponte e prospectar Ponte Preta e Botafogo no sábado. Conto com a sua audiência a partir das 11 horas da manhã, no YouTube da W Esportes ou então aqui no nosso canal de áudio, na Rádio Futebol Interior. Tá fechado? Tá falado? Um abração pra você, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. E até amanhã no Arena W Esportes, na W Esportes. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece